Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. O futebol é paixão mundial e envolve amor, alegria, festa e muita emoção. Dentro dessa mistura, o ingrediente que não pode entrar é a violência. Dentro e fora de campo, o respeito e a tolerância devem prevalecer. Para a paz nos estádios reinar, cada um deve fazer a sua parte. Afinal, torcedores podem ser adversários, mas jamais serão inimigos. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19-98989-3526. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Boa noite para você em Campinas, agora 6:02. Salve, salve, torcedor internauta acompanhando os canais Futebol Interior nesta sexta-feira, hoje 16 de agosto de 2024, a bola do Campeonato Brasileiro Série B vai rolar, é a 21ª rodada, tem Ponte Preta e Goiás, Goiás e Ponte Preta correndo atrás da bola daqui a pouquinho, 7 da noite, no estádio Moisés Lucarelli, e é claro, você tem todas as informações, a gente transmite o jogo com toda a equipe dos canais Futebol Interior, para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá, diz que entrega às 3242-3125, ou pelo WhatsApp também você pode pedir a sua redonda, a sua pizza, 997-88-3821, já tá valendo o seu pedido, tá bom? Restaurante do Dadá, chamou, pediu, chegou, para você que tá aqui em Campinas. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Quer ter a sua marca conosco aqui nas jornadas esportivas dos canais Futebol Interior? É só chamar nesse zap que tá na tela, 19-98989-3526, e a sua marca estará estampada aqui no portal Futebol Interior, jornadas esportivas que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, ele que vem daqui a pouco com histórias do futebol hoje, destacando Sérgio Guedes, daqui a pouco pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Bom, a mesa de áudio e vídeo é do Felipe Marques, muito bom ter você com a gente em mais uma jornada esportiva Campeonato Brasileiro 2024. Já vou pedindo o seu like, você que não se inscreveu aqui no canal Futebol Interior, se inscreva. Se quiser, também pode clicar no sininho para receber as notificações das transmissões e dos conteúdos que a gente traz para você aqui no nosso YouTube. Você que está no nosso canal de áudio, você que está no Placar ao Vivo, seja também muito bem-vindo. Lembrando que esse jogo a partir das 7 horas da noite, também no FM 87,9, também na Valinhos FM. 6:05, é muito bom ter você com a gente, viu? Muito bom mesmo, na sua casa, no carro, no trabalho. Que legal, que gostoso estar aqui com você.
nos canais Futebol Interior nesta noite de sexta-feira. E a gente já traz as primeiras informações de Macaca e Goiás. Goiás e Macaca é a Bezona 2024 aqui nos canais Futebol Interior. Para trazer todas as informações para você que está acompanhando a nossa jornada esportiva, o nosso presidente vem aí. Repórter Pedro Lino. Fala, PL, grande abraço, boa noite para você. Grande abraço, Marcelo, grande abraço pessoal que já tá na transmissão de Ponte Preta e Goiás. Macaca já está escalada, só que vamos fazer um suspense primeiro, Marcelo. Vou passar os destaques da Macaca. Vai. O Gé tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo junto com o Iago Dias. Certo. E deve dar lugar o Gé deve dar lugar ao Gabriel Novaes e o Everton Brito deve dar lugar ao Iago Dias. Não, é ao contrário, né? O Gabriel Novaes deve dar lugar ao Gé e o Vitor... O Gabriel Novaes entra no lugar do Gé e o Iago Dias, que era reserva, o Everton Brito continua no time. Isso, e tem uma novidade no time titular, viu? Ah, é? É. E a Macaca tá em 11º lugar na Série B com 27 pontos. Vou falar só o nome da escalação aí, Marcelo. Vai. Vinícius é titular, viu? Ah, é? Vinícius. Rapaz, ressurgindo. Vinícius titular. Muito bem. Então daqui a pouco você vai escalar o time da Ponte Preta pra gente aí, já você traz. Aliás, já traz logo o time, vai, sem suspense. Traz o time da Macaca que vai entrar em campo. A Macaca tá escalada com Pedro Rocha no gol, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson, Gabriel Risso e Emerson Santos, Castro, Elvis, Everton Brito, Vinícius e Gabriel Novaes. Muito bem, então o Matheus Regis foi pro banco de reservas? Tá no banco de reservas? Tá no banco de reservas. Rapaz, olha o Vinícius aí, hein? O Vinícius que não aparecia há um bom tempo, nem no banco de reservas no time da Ponte Preta. A Ponte Preta que essa semana, né, Pedro? Perdeu 2 jogadores, Bochecha e o Dudu. Um foi pra Chapecoense, o outro tá acertando com o Juventude. Isso mesmo, o Bochecha foi pra Chapecoense e o Dudu tá indo pro Juventude jogar a Série A. Série A do Campeonato Brasileiro. Modificações aí no elenco da Ponte Preta. Já vamos falar da Macaca. Vamos falar do adversário da Ponte, que vem de vitória na última rodada. Um jogo polêmico, hein, Pedro? Um jogo polêmico contra o Ceará. O goleiro do Goiás, Tadeu. O Tadeu fez 2 gols. A diretoria do Ceará postou em todas as redes sociais brava com a arbitragem, né? Só que não teve jeito. E o Goiás, o Luiz Henrique tá suspenso e deve dar lugar ao Regis ou o Thiago Galhardo. O Goiás é o 8º colocado com 28 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bem, tá atrás da Ponte Preta. Ponte Preta, na verdade, na frente da Ponte Preta. A Macaca, se ela vence, aí sim ela passa o Goiás e também o Operário, porque a Ponte tem 27, se ela vencer, ela vai a 30 pontos. O Operário já jogou, abriu a rodada. Olha o Ituano aí, hein? Operário 1, Ituano 2. O Ituano foi a 17ª colocação com 19 pontos. O Operário, portanto, estagnado com 29 pontos. A Ponte, se empatar, vai ficar atrás ainda do Operário e também continua atrás da equipe do Goiás, porque aí o Goiás vai somar 1 ponto, né? Mas se a Ponte vencer, pelo menos ela passa 2 times nesse momento vencendo, né? Ela passa nessa 21ª rodada, terminando a rodada, pelo menos 2 equipes nessa Série B e ela já vai para a primeira página. Uma vitória muito importante. Lembrando que esse jogo do Ituano, Marcelo, em 25 minutos o Ituano já estava ganhando de 2-0. É isso, o Ituano que tá melhorando no campeonato. Segundo turno é difícil, as equipes estão se reforçando. Bom, hoje tem Ponte Preta e Goiás. Teremos também ainda hoje, 9 da noite, Vila Nova e Sport. E o Novo Horizontino encarando a equipe do América. Vila Nova e Sport jogam às 9 da noite. América e Novo Horizontino e América entram em campo 9h30 da noite. Amanhã, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, a bola rola às 13h30. Na Arena Condá, mas a nossa transmissão começa às 2h30 no comando do WC, o nosso Wendel Coral,
com o Albert Cavalcante. Olha só, e amanhã vamos ter estreia aqui nos canais Futebol Interior, fazendo parte também da nossa equipe nesse ano de 2024. Vem para reforçar o elenco de narradores aqui dos canais Futebol Interior, o Júlio Stevanelli, estreando amanhã a partir das 2h30 da tarde aqui nos canais Futebol Marcelo, Interior. Oi. O Goiás também tá escalado, chegou a escalação aqui. Ah. O Goiás vai a campo com Tadeu no gol, Dieguinho, Messias, David Braz, Sander, Aloísio, Marcão, Rafael Gava, Wellington Matheus, Ângelo Rodrigues e Matheus Gonçalves. Então isso quer dizer que ele deixou o Regis e o Thiago Galhardo no banco. É isso, e o Reinaldo também, que é jogador que passou pela Ponte Preta, deve estar no banco de reservas. Ah, sim. E outro jogador que pode estar no banco de reservas, você pode confirmar pra gente, o ex-Ponte Pretano, Paulo Baia. Não, o Paulo Baia não tá nem no banco de reservas. Ele tava com um probleminha muscular, portanto deve ter sido isso aí que tirou ele do jogo de hoje. Jogadores que passaram pela Ponte. Reinaldo, né, que estava no Vitória e agora volta pro Goiás, e o Paulo Baia. Na Ponte Preta, o Elvis já defendeu o Goiás, né, já defendeu a camisa do Goiás, e também o Dodô, outro jogador que passou pelo time esmeraldino. Muito bem, seguindo aqui na nossa tabela da Série B, 21ª rodada, além desse jogo do Guarani amanhã 3h30, às 4 da tarde a bola rola para Santos e Avaí. Teremos também amanhã às 5 da tarde Ceará e Mirassol, amanhã ainda o Amazonas pega o CRB. Domingo, 4 da tarde, o Brusque encara o Coritiba e também no domingo, só que às 18h30, o Botafogo pega o Paysandu. Santos primeiro 37, Novo Horizontino é o segundo 36, Mirassol é o terceiro 35, América é o quarto com 33 pontos. O Pedro já disse, mas vamos lá. O Goiás é o nono colocado com 28, a Ponte Preta 11ª colocada, 27 pontos. Zona da Degola, Ituano é o 17º com 19, Chapecoense 18ª 19, Brusque 19º 19 e o Guarani é o lanterna com 20 pontos. São 6h12 para a concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco já vou para a arquibancada virtual. Quero saber se você gostou ou não. Presença do Vinícius aí, do Vinícius no time da Ponte Preta. Quero saber se o nosso internauta, se a nossa audiência, se a nossa arquibancada virtual gostou da escalação do professor Nelsinho Batista. Já já tem convidado pro Pedro Lino, tem o Arthur Eugênio e, é claro, muita informação no nosso pré-jogo para Ponte Preta e Goiás aqui nos canais Futebol Interior. Aqui, ó, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa
imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Esse cara sou eu, que bom ter você junto com a gente por aqui nesta sexta-feira, hoje 16 de agosto de 2024, daqui a pouquinho 7 da noite, majestoso, palco do jogo para Ponte Preta e Goiás. E também na escalação da Ponte, né, o Pedro Lino, tem outra novidade aí, porque tem um problema no departamento médico de última hora, o Pedro Lino. É isso mesmo, mudança de última hora, o Sérgio Rafael, o zagueiro, não vai jogar porque está com virose. No lugar dele, Joilson, dupla de zaga junto com o Matheus Silva. Virose. É normal, né? Esse Virose. tempo meio doido. É, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. É isso, então vamos ter Joilson e Matheus Silva. Acho que aí não teremos nenhum problema. Eu tô curioso para ver o Vinícius em campo, né? Depois eu vou dar uma olhada aqui, uma especulada, para ver qual foi a última vez que o Vinícius esteve no banco de reservas. A última vez que ele jogou, então, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson, Gabriel Risso, Emerson Santos, Castro, Elvis é o capitão do time, Everton Brito, Vinícius e Gabriel Novaes. Esse é o time da Macaca para pegar o Goiás. O Pedro já trouxe o time esmeraldino, mas vamos lá. Tadeu, que fez 2 gols de pênalti no último jogo. Dieguinho, Messias, David Braz é o capitão e Sander. Aloísio, Marcão, que foi por muito tempo artilheiro do campeonato, e o Rafael Gava. O Wellington, Matheus, Ângelo Rodrigues e também o Matheus Gonçalves. Esse é o time do Wagner Mancini para encarar a Macaca nesta noite de sexta-feira pela Série B, 21ª rodada. Bom, para restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e também concessionária Sim, deixa eu já abraçar aqui a nossa audiência, rapaziada que tá junto com a gente aqui no YouTube. Você já pode compartilhar nossa transmissão, dá um joinha aí, compartilha também, se inscreva no canal, vai ser bem legal, viu, ter você com a gente. Vamos lá. Lembrando que você pode também dar o seu palpite pro jogo. Ponte Preta, por enquanto, com 88%. A nossa audiência entendendo que a Ponte vence o jogo. O Marcos Moraes. O Novo Horizontino no G4. É isso, Novo Horizontino, que campanha, hein? Do Eduardo Batista. Um trabalho espetacular da rapaziada do Novo Horizontino. O ano passado passou perto. Esse ano eu acho que vai subir o Novo Horizontino, hein? Marcelo. Oi. A última derrota do Novo Horizontino foi contra a Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli. Pra você ver. O Akira Miyamoto, boa tarde, time FI, surpresa. Vinícius de centroavante. Maurício Roberto, boa noite, amigos. Eu aqui direto de Portugal, torcendo pela minha Ponte Preta. Valeu, Maurício, que dê sorte pra gente aí, tá? O Roberto Zapiens, boa noite, Marcelo, feliz transmissão. Obrigado, desde Buenos Aires. Vamos, Macaca, vamos, Macaca. Vamos, Macaca querida, amor da minha vida, como diz o Carlos Corsato, sou louco por você. Bom, agora são 6h18, ou se você quiser, 18h18. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer histórias do futebol. Vamos falar de um cara que jogou muita bola na Ponte Preta, né? Foi até convocado para a seleção brasileira, jogou em várias equipes do futebol brasileiro e passou pelo Goiás, goleiro Sérgio Guedes. E quem traz pra gente essa história aí do Sérgio Guedes, que até pouco tempo atrás estava dirigindo o São José na Série D do Campeonato Brasileiro, é o nosso Arthur Eugênio, que vem chegando. A bola é tua, Arthur! Eugênio. Amigos do Futebol Interior, eu vou buscar na história um goleiro, para mim, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Eu vou contar aqui a carreira do goleiro Sérgio Guedes, revelado pela Ponte Preta, ótima passagem pelo Santos, chegou à seleção brasileira e que também, entre outras equipes, jogou no Goiás. Ivanilton Sérgio Guedes. O Sérgio
1962. Sérgio Guedes começou nas categorias de base da Ponte Preta. A Ponte Preta sempre revelando grandes goleiros. Revelou Wilson Quiqueto, Valdir Pérez, Moacir, Carlos, João Brigatti, Luiz Henrique, tantos outros goleiros. Hoje também tem Ivan, um goleiro de padrão internacional. Mas vamos aqui contar a história de Sérgio Guedes. Sérgio Guedes começou muito bem nas divisões de base da Ponte Preta, conquistando títulos importantes. Olha aí uma foto de Sérgio Guedes nas categorias de base da Ponte Preta. Esta foto é da Copa São Paulo de Juniores, 1982. A Ponte Preta conquistou o título. Em pé, Pardal, nosso amigo Pardal, preparador físico. Sérgio Guedes, Heraldo, filho de Diede Lameiro, treinador de futebol recentemente falecido. Valdir, um grande zagueiro que jogou em Portugal. Everaldo, que coincidentemente hoje trabalha como auxiliar técnico de Sérgio Guedes. Silvio, volante, e Carlinhos, lateral esquerdo. Agachados, Roberto, Chicão, Celso, Paulo César, o PC, que é vereador em Aguaí, e Mauro, o ponta esquerda. Ótimo ponta esquerda, jogou no Palmeiras, no Corinthians, hoje trabalha no Corinthians. E o massagista Dadá. Mas a Ponte Preta tinha muitos goleiros. E para dar experiência ao Sérgio Guedes, a Ponte Preta fez a opção de emprestá-lo ao Araçatuba. O Araçatuba, à época, disputava a divisão intermediária, 1983, e era um campeonato muito difícil. E com apenas 20 anos, Sérgio Guedes foi titular do Araçatuba. Olha Sérgio Guedes dando entrevista em início de carreira com a camisa do Araçatuba. O Araçatuba tinha uma base da seguinte forma. Olha um time do Araçatuba em 1983, com Sérgio Guedes no gol. Sérgio, Bira, Paulo, Sérgio Márcio e Osório. Requena, César e Corá. Paulinho, Lula e Daércio. Daércio é um ponta esquerda que chegou a jogar no Corinthians. O treinador desse time, uma lenda, o Wilson Francisco Alves, o capão. Você vê uma foto de Wilson Francisco Alves aqui no futebol interior, na época que ele era treinador do Grêmio Maringá. Até hoje em Maringá, o Wilson Francisco Alves é muito aplaudido. Sérgio Guedes voltou para a Ponte Preta em 1984. Aliás, quase que a Ponte Preta perdeu o passe junto ao Araçatuba. Sérgio Guedes fez uma a partir de 1984, Sérgio Guedes passou a ser usado na equipe Ponte Pretana. No começo de 1984, o goleiro Carlos foi vendido para o Corinthians e o Luiz Henrique não chegou como titular. A partir daí, Sérgio Guedes passou a ser titular do time Ponte Pretano. Vamos a uma equipe da Ponte Preta com Sérgio Guedes. Olha esta foto do Pacaembu em 1986. Neste jogo, se eu não me engano, contra o Palmeiras, eu trabalhei no sábado à tarde pela Rádio Cultura de Campinas. Em pé, o zagueiro Sérgio Guedes, Valdir, Regis, Júnior e Carlinhos. Agachados, Wagner, Márcio Luiz, Chicão, Valdir e Mauro. Sérgio Guedes, na Ponte Preta, em 1986. Depois, em 1989, Sérgio Guedes chegou ao Santos e precisava de um bom goleiro para suceder Rodolfo Rodrigues. Para muitos, o maior goleiro da história do Santos, o uruguaio Rodolfo Rodrigues. E Sérgio Guedes foi muito bem visto. Até hoje é apontado como um goleiro importante da história do time da Baixada Santista. Acompanhe uma foto de Sérgio Guedes no Santos. Sérgio Guedes, o goleiro deste time. Em pé, César Sampaio, Sérgio, Luiz Carlos, Davi, Ditinho e Vladimir. Agachados, Carlinhos, Juari,
Na volta da Europa em final de carreira, César Ferreira Hernani, que também jogou na Ponte Preta, e Heriberto. Este Sérgio Guedes, no Santos. Aliás, vamos contar a história de Sérgio Guedes. Daqui a pouco a gente apresenta outras fotos interessantes. Araçatuba, Ponte Preta, Santos. Depois Sérgio Guedes começou a jogar em várias equipes. Jogou no Goiás em 1993. E eu trago aqui no Futebol Interior uma imagem de Sérgio Guedes no Goiás em 1993. Você está acompanhando aí Sérgio Guedes no principal clube da região centro-oeste brasileira. Depois jogou no Internacional, Botafogo de Ribeirão Preto, Lousano Paulista, voltou ao Santos, mas já sem ser titular, São José, Curitiba, América de Rio Preto, onde conquistou o título do Campeonato Paulista da A2, Grêmio São Carlense, e no final esteve rapidamente na Portuguesa Santista. Jogou também na Seleção Brasileira. Vamos agora acompanhar fotos da história de Sérgio Guedes em várias equipes. Você vê aí Sérgio Guedes no Internacional de Porto Alegre. Olha que foto interessante de um time postado do Internacional. Em pé, você vê o Sérgio Guedes, é o primeiro. A base do Internacional com Sérgio Guedes era a seguinte: Sérgio, Luiz Carlos Vinck, Argel Fux, Adilson e Robson, Anderson, Elson, Luiz Fernando Gomes e Caico, Nando e Dinei. O técnico do Internacional à época era Cláudio Duarte. Agora esta foto é histórica. Festa para Pelé, técnico da Seleção Brasileira, Paulo Roberto Balcão, Sérgio Guedes, o goleiro da Seleção Brasileira, Pelé, o penúltimo agachado, um timaço da Seleção Brasileira, para homenagear Pelé, com Sérgio no gol da Seleção Brasileira. Você vê aí Sérgio no Botafogo de Ribeirão Preto, disputando um campeonato paulista. Esteve no Curitiba, esteve no São José. Olha um álbum de figurinhas do Campeonato Paulista de 1997 com Sérgio Guedes, a base do São José à época. O técnico era Cabralzinho, Sérgio, Wilson, Fábio, Ronaldo e Marcos Paulo, Marcelo Conde, Rogério, Wagner Mancini, hoje também treinador, e Giancarlo, Wagner e Adilson. Era um time do São José em 1997. Depois, em 1999, Sérgio Guedes, o grande líder do América, campeão paulista da A2. Você vê aí uma reprodução do Jornal Diário da região de São José do Rio Preto. Sérgio Guedes, aqui no Futebol Interior. Se você quer que eu aborde algum outro jogador, algum confronto histórico, alguma seleção envolvendo clubes, fale aqui com o Futebol Interior. Ó, a forma de você falar com o Futebol Interior está aqui. Futebol Interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, desde 1999, sempre valorizando o futebol brasileiro. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. É, Arthur, boa história aí do Sérgio Guedes, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, da Ponte Preta então nem se fala, passou pelo Goiás, seleção brasileira, marcou época, estava dirigindo aí o São José, depois de no primeiro semestre ter estado no comando da Portuguesa Santista, na Série A2, por pouco, ele não levou a Santista Briosa pro acesso, né? Sérgio Guedes foi pro São José, acabou não ficando, mas provavelmente em breve estará aí de volta no mercado. Foi um goleiraço o Sérgio Guedes. Quero você mandando mensagem pra gente lá no YouTube, viu? Fique à vontade, Futebol Interior, YouTube, manda sua mensagem. Você pode aproveitar também para se inscrever no canal, você que não se inscreveu ainda, mete o joinha, compartilha a nossa transmissão. Por falar em YouTube, toda segunda-feira, por volta de 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Se você não segue a gente lá no YouTube, Hora da Macaca, procura, siga a gente por lá e a gente troca ideia, bate papo
toda segunda-feira, 8h30 da noite, no comando do Carlos. O Antônio Ivani, jogo equilibrado. Carlos Lemos Matozinho, boa noite a todos. Desde o estádio Moisés Zucarelli, Campinas. Aí você tá bem, hein, Matozinho? Tá no palco do jogo. O Maurício Roberto, saudade de assistir a Ponte no Moisés. Eu confesso pra você que eu tenho. A última vez que eu fui foi no derby, né? No derby do ano passado, naquele derby que a Ponte empatou 1-1. O Guarani empatou no finalzinho com o gol do Bruno Mendes. O Gé fez o gol da Ponte Preta. De lá pra cá não fui mais nenhuma vez no estádio. Que eu me lembre. Não fui. Foi a última vez que eu fui. Trabalha demais, né? Então, geralmente quando a Ponte joga, eu tô aqui a gente não faz mais o jogo em loco, né? A gente faz aqui no estúdio, então a gente tá aqui. Mas quando tiver uma oportunidade, vou sim, porque eu gosto de estar no meio do povo. Vai ter a Corrida da Macaca, a Corrida da Ponte Preta, dia 1º de setembro. Né? Não tô ganhando nada pra fazer esse merchan aqui, mas vou falar. E já me inscrevi com o Carlos Corsato, a gente não deu conta de se inscrever no 10K, mas vamos no 5, viu? Vamos de 5, ó. CJC, que é a voz da chamada da Ponte 10K, né? É verdade, prestou a voz, tá saindo aí em um monte de mídia e vai sair aqui também nos canais Futebol Interior. Mas vou pisar no palco, aí eu aproveito e já piso no gramado também do estádio, quando eu tô fazendo a minha volta, que na hora que chega você faz a largada da corrida aí em frente ao estádio, né? E depois quando você termina a corrida, você faz a volta olímpica ali no estádio. Então eu aproveito e dou uma pisadinha no gramado também para matar saudades do Majestoso, que eu gosto muito. O Marcos João Carvalho, Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Beleia, depois dessa escalação inesperada do Vinícius, nem no banco está, certamente será outro que vai sair. O Dangar, não cravo isso não, viu? Não cravo isso não, porque o Vinícius não aparecia no grupo já há um montão de tempo. Opção estranhíssima essa do Vinícius, deixando até o Dodô e o Renato no banco. Coisas misteriosas do Nelsinho. Ele viu alguma coisa no treinamento aí que chamou a atenção do Vinícius. E isso também, né, o Pedro, prova que o Gabriel Novaes, que a gente fala que pode ser um reserva pro Gé, não é. Ele usa o Gabriel Novaes como ponta, né, como ala, como jogador de beirada. Ele não coloca o Gabriel Novaes como centroavante, como é o Gé. Então, o reserva do Gé é o Vinícius. Isso mesmo. Tanto que o Gabriel Novaes voltou de lesão, já voltou de titular. Titular que eu digo, entrou no segundo tempo, né? Mas eu acho que o Gabriel Novaes é titular nesse time do Nelsinho, viu, Marcelo? Eu acho que ele ganhou a posição do Matheus Regis, porque o Matheus Regis foi pro banco. Sim. Então ele ganha a posição do Matheus Regis. O Gabriel Novaes é bom jogador, o problema são as contusões, né? Ele se machuca demais, muito. Se machuca demais. Ô Marcelo, oi. Dá uma passada no banco de reservas da Ponte Preta aqui? Passa. William no gol, Edson, Dodô, Emerson Santos, que o pessoal chama de Emerson, Renato, Ramon. Tem um nome aqui que tá voltando, todo mundo pergunta, tá voltando, Nilson Júnior. Olha só. Ele já tava no banco de reservas, acho que no jogo passado ou retrasado, né? Tomás, Guilherme Portuga, Matheus Regis e Hudson. O Guilherme Portuga e o Hudson vieram recentemente da Portuguesa. Da Portuguesa, né? Os dois já estrearam. Quem não estreou ainda, né? Tá sempre no banco, mas não estreou. Foi o Tomás, o lateral direito. Muito bem. Já a gente vai pro intervalo. E aí você tem convidado, né, Pedro Lino? Vamos chamar um convidado seu daqui a pouco. Isso, temos um convidado, daqui a pouco a gente chama. Isso, mas mais mensagens aqui no nosso chat, que tá bombando. Obrigado, gente, pela audiência aqui. Vai compartilhando a transmissão, vai dando joinha, se inscreva no canal. E a gente gosta muito da sua participação. O Osmar Dangara, eu já falei. Olha quem tá aqui com a gente, que prazer tê-lo, Claudinei Corsi. Que prazer, grande abraço, Ney. Boa noite, saudades, Ney. Tamo junto. Passa aqui qualquer hora pra gente tomar um café, mas traz o café. O Carlos Lemos Matozinho, eu também vou correr de carro, lógico. O Pedro também, diz que vai correr com a gente lá no dia 1º, certo? Sim, já me cadastrei. Já fez a inscrição? Já fiz a inscrição. Aí, tamo junto. Fiz a inscrição em 2 corridas, viu? 2 corridas, agora tá, pelo jeito vai. Vai. Ponte 10K e de uma outra concorrente aí. Você fez do 10K? Não, Ponte é 5K, né? 5K, 10K não aguento. E rapaz. fiz a integração também. A integração também? Também. Aí sim, aí eu vi vantagem, Deixa eu ver quem mais, o Maurício Roberto. Estou a morar aqui em Portugal há 4 anos. Desde então sinto muita falta do nosso Majestoso. Maurício, um abraço pra você. Acompanha a nossa transmissão aí e vamos matar saudades do Majestoso com imagem se você tiver a TV aí, tá bom? Mas o áudio deixa com a gente.
se a gente for merecedor, né? Ô Marcelo, esse Oi. comentário do Silvio Seiko é uma verdade. O Nelsinho Batista olha bastante pra quem treina bem no dia a dia, né? E por isso o Vinícius teve uma chance. Ó, aqui, quando o Vinícius entrou no time da Ponte Preta, eu gostei. Eu até falo na hora da macaca, toda segunda-feira, que eu queria ver o Vinícius, e o Carlos fala isso também, a gente queria ver mais o Vinícius sendo utilizado. Quem sabe agora é a hora do Vinícius, né? Do Vinícius. A chance ele vai ter. A chance ele vai Terá, ter. né? Vamos, quem sabe, né? Ele vai pra rede hoje, pra alegria do torcedor da Ponte Preta. O Silvio Seiko quem falou isso, né? Valeu, Silvio. Maurício Roberto, eita saudade. DJ Digo, boa noite, Corsato e Macacada. Vamos, Macaca. O Paulo César, boa noite, Marcelo e Pedro. Será mais um que o Nelsinho recuperou? Vamos aguardar que o Vinícius faça um bom jogo. Se ele recuperar o Vinícius e o Vinícius começar a jogar bola, vai sair Vinícius aqui na transmissão direto, mas é Vinícius com E, vai ser bom pro elenco da Ponte Preta. Repito, mais uma vez, informação que a gente já trouxe agora há pouco, a Ponte tá sem 2 volantes aí que foram negociados, né? Aliás, que rescindiram um contrato. O Dudu Vieira, que veio do Santo André, chegou até ser titular do time em algumas oportunidades, até jogou de lateral direito, vai jogar no Juventude. E o Bochecha, que também chegou a atuar de lateral direito, acho que se eu não me engano ele fez um jogo como titular, tá indo para Chapecoense. São 2 jogadores que não fazem mais parte do elenco da Ponte Preta. E abrindo então, como a gente fala sempre aqui na transmissão, quem sabe para a Ponte Preta se reforçar. Lembrando que a Ponte trouxe o Hudson, que é volante, já pensando aí em perca desses jogadores, e o Hudson que já estreou com a camisa da Ponte. 6h36, eu tô falando demais, tem intervalo, tem convidado do Pedro Lino, tem ficha técnica do jogo, tem mais participação sua do internauta com a gente aqui nos Canais Futebol Interior. Segura aí, a gente volta já. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol.
Esse cara sou eu, 6h39, hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais de Futebol Interior, jogo difícil da Ponte Preta daqui a pouquinho, contra o time esmeraldino, o time do Goiás, nessa sexta-feira, 16 de agosto de 2024, é a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente já trouxe as informações da Ponte, do Goiás, daqui a pouco tem mais, mas agora eu vou acionar o PL, o nosso presidente, o Pedro Lino, porque o Pedro Lino tem convidado. Certo, Pedro Lino? Certo, Marcelo. O convidado de hoje é o Nelsinho Batista. Eu estive semana passada, exatamente no domingo, lá no Couto Pereira, em Curitiba. Vamos ouvir o Nelsinho Batista após o jogo contra o Curitiba, empate por 1-1. Nelsinho, Pedro Lino do Portal Futebol Interior. A Ponte não conseguiu vencer ainda no Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar do empate, o que está faltando para a Macaca conseguir essa vitória fora de casa? Bom, hoje principalmente, né, nós tivemos chances de gols reais, né, e precipitamos um pouco nas decisões. Mas a equipe ela voltou a jogar bem, né, fora de casa, jogando de igual para igual, né, tivemos alguns problemas no primeiro tempo, em termos de espaço no meio campo, na nossa intermediária defensiva. No intervalo nós corrigimos isso, a equipe voltou de uma forma diferente, mais forte, né, com as substituições, a entrada do Novaes e a entrada do Emerson Santos. Eu acho que nós conseguimos equilibrar o jogo e aí buscar o nosso resultado. A Ponte Preta vai em busca do acesso ou vocês, pés no chão, esperar chegar aos 45 pontos? Olha, eu acho que nós procuramos dividir essa competição em 3 ciclos, né? O primeiro ciclo são 6 jogos, né? Esses 6 jogos nós temos que pontuar 52% no mínimo, para a gente sempre estar lutando até o final para a classificação. Para fechar, vocês vão atrás de mais jogadores, já que a janela fecha no dia 2, ou por enquanto vocês contam só com esse? Não, nós estamos, lógico que a Ponte Preta ela está atenta ao mercado, né? Nós temos buscado, né? Infelizmente nós não temos assim encontrado, mas nós estamos atentos, né? A diretoria está atenta ao mercado. Muito bem, tá aí a palavra então do Nelsinho Batista conversando com o Pedro Lino, falando aí após o jogo, empate quase em cima do laço da Ponte contra a equipe do Coritiba. Certo, Pedro Lino? Certo, o Nelsinho Batista falou aí, depois do gol da Ponte, o Couto Pereira ficou calado, Marcelo. E a gente falava na hora da Macaca, né, falava até aqui na transmissão do jogo que a Ponte não merecia perder o jogo. Eu acho que o Coritiba também não mereceu perder, mas a Ponte não merecia perder o jogo. Depois da expulsão, o Coritiba deu uma diminuída no ritmo, né? E o pessoal do Coritiba reclamou bastante da expulsão. É. Assim, na hora eu entendi, eu não posso ser contra o que eu falei, e se eu tivesse mudado de opinião, falaria aqui que eu tinha mudado de opinião. O Carlos foi infusivo na hora, até antes do juiz expulsar, não tem que expulsar, o VAR tem que chamar. Eu falei, lance de jogo, ele tentou chegar na bola, deixou o pé alto, mas no máximo cartão amarelo. O juiz vai e expulsa o Robson, que aliás o Robson, na hora da Macaca a gente puxou a ficha corrida dele, né? E até os internautas ajudaram. Começou na base da Ponte Preta. Tem informação, uns falam que ele é de Campinas, outros falam que ele é de Sumaré, outros de Hortolândia, mas diz que já disputou até Campeonato Amador em Sumaré. Mas é um baita do jogador, experiente, né? E aí ele tava fazendo uma fumaça danada. A gente falava aqui no primeiro tempo que a Ponte não tava achando o Robson, né? Os zagueiros da Ponte estavam perdidaços, meio campo também, ninguém achava o Robson. E aí ele é expulso, a Ponte Preta consegue um empate já no final. Não sei se com o Robson em campo, se a Ponte não ia empatar, até acho que ia. Até acho que a Ponte ia empatar mesmo com o Robson em campo, né? Mas o pessoal do Coritiba, o torcedor do Coxa reclamou demais dessa expulsão. Eu tenho uns amigos Coxa Branca, eles falam que o Robson é o melhor jogador do Curitiba nesse momento. Tem o Lucas Ronier, que eu gosto também, né? Mas o cara que é mais incisivo, o cara que resolve mais jogos, com certeza é o Robson, que ficou um bom tempo no departamento médico. Sim, e eu tava atrás do gol quando ele foi expulso, o Robson saiu pé da vida por conta da expulsão. Saiu xingando todo mundo e o pessoal lá também homenageando o árbitro, né? Mas tá aí o relato. É isso.
Muito bem, tamo junto aqui nos canais Futebol Interior. Bom ter você junto com a gente por aqui na sua casa, no carro, no trabalho. YouTube, Futebol Interior, manda sua mensagem pra gente, a gente gosta muito da sua interação. Vamos fazer o seguinte, vamos destacar a ficha técnica do jogo para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Vem aí, ficha técnica de Ponte Preta e Goiás. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista está pronta, definida e escalada para enfrentar o Goiás no estádio Moisés Lucarelli. Vai a campo com Pedro Rocha no gol número 1, Igor Inocêncio na lateral direita número 2, Matheus Silva número 4 e Joilson número 13 na zaga. Na lateral esquerda, Gabriel Risso número 33. No meio, Emerson Santos camisa número 8, Castro camisa número 15, Elvis o capitão é o 10. E na frente, Everton Brito com a 29, Vinícius com a 98 e Gabriel Novaes com a 35. Repeteco da Macaca, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson, Gabriel Risso, Emerson Santos, Castro, Elvis, Everton Brito, Vinícius e Gabriel Novaes. No banco de reservas, temos o William, camisa número 12, Edson vai com a 3, Dodô com a 7, Emerson com a 18, Renato com a 19, Ramon 21, Nilson Júnior 44, Tomás 58, Guilherme Portuga 70, Matheus Regis vai com a 77 e o Hudson vai com a 80. Essa é a escalação da Macaca, Corsato. Ponte Preta, 11ª colocada no campeonato. A Macaca tem 27 pontos em 20 jogos, foram 7 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, marcou 24, sofreu 24, tem 45% de aproveitamento. A Macaca na próxima terça-feira, 9 da noite, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, vai até a Arena da Amazônia encarar o Amazonas. Seu nome, uma glória. Futebol Interior. O Goiás, time esmeraldino do técnico Wagner Mancini, está pronto e escalado e vai a campo com Tadeu, número 23, no gol. Na lateral direita, Dieguinho vai com a 20. Na zaga, Messias com a 37 e David Braz com a 4. Sander na lateral esquerda vai com a 6. No meio, Aloísio com a 16, Marcão com a 77, Rafael Gava com a 8, Wellington Matheus com a 31, Ângelo Rodrigues com a 9 e fechando o Goiás, Matheus Gonçalves. O repeteco do Goiás, Tadeu, Dieguinho, Messias, David Braz, Sander, Aloísio, Marcão, Rafael Gava, Wellington Matheus, Ângelo Rodrigues e Matheus Gonçalves. No banco, temos Thiago Rodrigues com a 1, Wellington com a 5, Regis, aquele com a 10, 14, Lucas Ribeiro, 18, Breno Herculano, 22, Diego Caíto, 29, Reinaldo, 33, Thiago Galhardo, 36, Douglas Teixeira, 70, Natan Melo, 80, Rildo e 99, Edu. Muito bem, o time esmeraldino, 9º colocado, 28 pontos, 19 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, marcou 27, sofreu 20, saldo de 7, 49% de aproveitamento. O time goiano joga na quarta-feira, 21 de agosto, 9 da noite, no Ailê Pinheiro, ou na Serrinha, encara o Brusque. Arbitragem. O árbitro da partida vai por conta de Rodrigo José Pereira de Lima, ele que é de Pernambuco. Assistente número 1, Márcia Bezerra Lopes Caetano, de Roraima. Assistente número... Rondônia. Assistente número 2, Bruno César Chaves Vieira, também do Pernambuco. Quarto árbitro, Murilo Tarrega Victor, de São Paulo. E o VAR, Carlos Eduardo Nunes Braga, do Rio de Janeiro. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá então a ficha técnica do jogo para você. Lembrando que no primeiro turno, né, jogo que teve aquele pênalti que o Gé perdeu e aí o Brigatti, então o treinador da Ponte, já saca o jogador, porque depois ele dá uma entrada ali no goleiro Tadeu, isso na metade do primeiro tempo, e ele é sacado do time. A Ponte tomou 3-0 naquela oportunidade da equipe do Goiás. Os gols foram marcados pelo Marcão, pelo Edson, né?
e também pelo Breno Herculano. Edson, ex-Ponte Preta, o Marcão Silva, volante, que chegou a ser até artilheiro do campeonato, e o Breno Herculano, jogador que hoje está no banco de reservas. Muito bem. E a gente falava aqui de jogadores que passaram pelo Goiás, né? Que foi o Elvis e o Dodô, né? E o Reinaldo, jogador da Ponte Preta, né? Que começou nas categorias de base da Ponte, estava no Vitória, zagueiro. Jogador que passou pela Ponte Preta. E tem também o Edson. O Edson, eu não prestei atenção no banco de reservas, está no banco de reservas? O Edson está no banco de reservas com a número 3. Então, bom jogador o Edson, né? Começou até o campeonato como titular, mas naquela não é mais titular da equipe do Goiás. Lembrando que no primeiro turno as equipes tinham como treinadores homens que não estão mais no comando. O Márcio Zanardi era o treinador do Goiás, saiu, né? E o treinador da Ponte Preta era o João Brigatti, saiu para a entrada do Nelsinho Batista. O Wagner Mancini, só pra gente entender, né? Há menos de 2 meses atrás, ele estava no Ceará, ele veio aqui no estádio Moisés Lucarelli. Se eu não estou enganado, o jogo foi no dia 25 de junho, 25 de junho, né? E aquele jogo foi o que derrubou o Wagner Mancini do Ceará. A Ponte venceu o Ceará por 3-1. E aí ele assume o Atlético Goianiense, ele sai da B, vai pra A, e aí não fica no Atlético Goianiense, demitido, né? E volta pra Série B agora, dirigindo a equipe do Goiás. É isso! Bom, tá cedo ainda, faltando 9 minutinhos para 7 horas da noite. Pedro Lino, jogo difícil para Ponte Preta, mas a Ponte, dentro de casa, vem fazendo o papel de mandante, né? Vem mostrando que em casa quem manda é a Ponte, Pedro. Jogo complicado, a zaga do Goiás junto com o goleiro, junto com o Tadeu, tem feito bastante diferença aqui nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Só que é como você falou, Marcelo, a Ponte Preta dentro de casa se impõe e procura o jogo, o que é diferente fora de casa. Um empate lá, não é lá essas coisas, mas eu acho que o Nelsinho Batista vai em busca da vitória. É isso, tem que ser em busca da vitória. Lembrando que falei aqui, a Ponte Preta, pelo menos 2 equipes, ela passa vencendo o Goiás, o próprio Goiás e o Operário, que já jogou na rodada e perdeu. Vamos então repetir aqui a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o Ituano venceu o Operário por 2-1, jogando no Germano Krieger. Teremos, além de Ponte Preta e Goiás, que começa daqui a pouquinho, estarei nessa ao lado do Pedro Lino e de toda a equipe dos canais Futebol Interior. O Carlos Corsato chega no intervalo para comandar o intervalo FI e também o pós-jogo para movimentar a nossa equipe. Teremos às 9 da noite Vila Nova e Sport. Teremos também Novo Horizontino e América, esse jogo às 9h30 da noite. Esse jogo a gente vai ter no nosso canal de áudio, tá? Novo Horizontino e América, quando terminarmos a transmissão de Ponte Preta e Goiás. Pois não, Pedro? Quando você disse que foi o jogo do Ponte Ceará? Ponte Ceará foi 3-1. Não, quando? Foi dia 25 de junho. Tá certo. É isso, né? É isso. Eu tinha falado 25 de maio, depois eu mudei para 25 de junho. Foi o dia que o Wagner Mancini foi demitido. Isso, gols de Castro, Gé e Dodô pra Ponte e Kaique pro Ceará. É isso, então agora o Wagner Mancini vem para Campinas já conhecendo como a Ponte joga aqui, né? Então, seguindo na Série B do Campeonato Brasileiro, teremos amanhã com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, 2 equipes que estão lá no Z4, Chapecoense e Guarani. Transmissão vai ser do Júlio Stevanelli, tá? Vai estrear aqui no microfone dos canais Futebol Interior, vai estar revezando na transmissão do Bugre com o nosso Gustavo Marques, com o Wendel Coral, que vai comandar toda a turma, e também com o Albert Cavalcante, o repórter mais bonito do mundo. Esse jogo começa às 3h30, mas a nossa transmissão às 2h30 da tarde. Ficou com ciúmes, ô Pedro? Dizem que é o repórter mais bonito de Valinhos, Vinhedo e adjacências, como diria Claudinei Corsi. Verdade. E a gente vê nesse momento aqui a tela da TV, os treinadores se cumprimentando ali, o Nelsinho Batista com o Wagner Mancini. Entrada das equipes do gramado, o time do Goiás, o Esmeraldino todo de verde e a Ponte Preta jogando todo de branco, né, com a faixa preta no peito. E o Thiago Galhardo tá lá atrás dos treinadores. Já jogou aqui, né? Conversando com o staff da Ponte Preta, já jogou e fez uma boa passagem. Foi meio que relâmpago, mas fez uma boa passagem aqui na Ponte Preta. Fez uma boa passagem. E Marcelo,
Esse caso do Wagner Mancini, podemos dizer que ele pulou o muro? Ele pula o muro, né? Ele sai do Atlético de Goiás e vai pro Goiás. É um técnico competente, não é porque ele não tem competência, que ele trabalhou já em todos os times que ele já dirigiu, né? Eu acho um bom técnico, acerta time e vai melhorar o time do Goiás, com certeza. Espero que hoje ele não consiga, mas ele vai melhorar o time do Goiás, que já vem de vitória sobre o seu ex-time, que é o Ceará, jogando em casa, na Serrinha, pelo placar de 2-1. Mas deixa eu terminar aqui a rodada da Série B. Amanhã, além de Chapecoense e Guarani, teremos às 4 da tarde Santos e Avaí. Às 5 da tarde o Ceará pega o Mirassol. Às 6 o Amazonas, próximo adversário da Ponte, encara a equipe do CRB. Teremos no domingo, 4 da tarde, na ressacada, Brusque e Coritiba. E também domingo, às 18h30, o Botafogo pegando o Paysandu. Ô Marcelo, nesse momento, a execução do hino nacional brasileiro. Vai! Tem uma mensagem no YouTube aí, lê pra gente. Beleza, vamos aqui pro YouTube, lembrando que você pode mandar a sua mensagem e se inscrever no canal também, viu? Futebol Interior, vai ser um prazer ter você. Daqui a pouquinho vamos estar no FM também, lá em 87.9, com a rapaziada da Valinhos FM. Lembrando que a Voz do Brasil hoje na Valinhos FM vai ser em horário alternativo quando terminar a partida entre Ponte Preta e Goiás, que começa daqui a pouquinho. Eu tô entrando aqui no YouTube, lembrando que você pode também compartilhar nossa transmissão e dar um joinha na transmissão, vai ser legal ter você. Tem lá que você pode dar o palpite do jogo, vota. A Ponte Preta por enquanto tá vencendo. Temos 91 votos, 78% da nossa audiência entendendo que a Ponte Preta vence o jogo, 13% entendendo que o Goiás vai vencer o jogo. Então vamos aqui para o nosso chat, vamos dar voz para a nossa audiência. Tiago Cordeiro, mande um abraço para o meu querido Pedro Lino, que veio para Curitiba e sentiu o frio gostoso daqui. Meu Deus, Pedro Lino emagreceu demais, eu amo ele, amo. Olha só, Pedro, mensagem de amor do Tiago Cordeiro aqui. Tava no churrasco com a gente no sábado passado, gente boa demais. Ô Tiago, você tá querendo que o menino engorda? Levou o rapaz no churrasco, Tiago? A Fátima Fornazieri tá com a gente. Salve FI, mande um salve aí pra distribuidora Barril Paraíso do Tocantins. TJP ligados aqui no Futebol Interior, tamo junto. Um abraço pra rapaziada da distribuidora Barril Paraíso do Tocantins. Ô Marcelo, Sérgio Rafael com virose, que azar, tá dizendo o Matozinho. O pessoal fez um churrasco lá no domingo em Curitiba, no sábado em Curitiba. Contrataram até um carro de som, no som de Pablo Vittar. Olha que legal. E pra sair lá, né? O locutor falou assim: Pedro Lino, o repórter de Campinas. Aí é triste, hein? Não, é famoso. Pedro, você tá numa fase espetacular. Fábio Almeida, jogo difícil, porém espero que a Ponte vença e cole na frente. O Akira falando, o Corsato fazendo a chamada da corrida aqui no Majestoso, sensacional. Boa, Akira. Eu tenho um orgulho do Carlos, do Corsato mais feio, cara. Sabe, o meu coração, ele se inflama, ele enche cada vez mais. Eu sou apaixonado pelo Carlos e sou fanzaço do Carlos. Eu queria ser igual ao Carlos. O João Batista de Paula, abraço a todos aí, todos os pontepretanos, mas eu sou mais bonito do que o Carlos. Se o Nelsinho conseguir recuperar também o Vinícius, depois dos outros, vai virar Santo Milagreiro. Seu nome mudará para Santo Batista, o Milagreiro, tá dizendo o Osmar Dangar. Os capitães aí tirando o Toss, David Braz, experientíssimo. Jogador que estava no Fluminense, foi campeão da Libertadores, hoje no Goiás, e o Elvis, experiente também, capitão da Macaca. Severino Francisco, boa noite, meus amigos, boa narração, obrigado. Boa noite. Um abraço. Boa noite, Marcelo e Pedro, será mais um que o Nelsinho vai recuperar, tá dizendo o Paulo César. Eu já tinha lido esta mensagem. O RG 1900 chega também aqui com a gente no chat. Vamos, nega véia. É isso. Bora lá então para a Série B, Campeonato Brasileiro, 21ª rodada. Quero a sua participação, a gente aos poucos vai alimentando aqui as nossas redes sociais, tá? Obrigado você que tá junto com a gente. Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos estaremos também no FM 87,9. Ponte Preta em campo com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e Gabriel Risso, Emerson Santos, Castro e Elvis, Everton Brito, Vinícius, novidade no time, e Gabriel Novaes. Novidade também o Joilson, Sérgio Rafael com virose, não pôde ir pro jogo, e é claro, o time da Ponte Preta então
com novidades aí, são duas com relação à equipe que enfrentou o Coritiba na última rodada, empate de 1-1, Pedro Lino. Isso mesmo, empate de 1-1. Eu vi uma coisa na televisão agora, Marcelo, eu procurei aqui, o Hever, aquele zagueiro que jogou no Atlético Mineiro, o lendário, ele aposentou, né, pendurou as chuteiras e iniciou nesse ano um cargo de coordenador de transição, fazendo a ponte entre a base e o profissional. Então ele tá junto lá com o Wagner Mancini, deve estar na comissão técnica do Goiás, ô Marcelo. É auxiliar técnico do Wagner Mancini, recebeu o convite do Wagner Mancini para ser auxiliar técnico. Ele estava lá no Atlético Mineiro, né, numa outra função, né, e aí recebeu o convite para ser auxiliar técnico do Wagner Mancini, veio para a comissão do Goiás. O Fábio Bruno tá com a gente também, um abraço para você. Amanhã tem Chapecoense e Guarani, Chapecoense. O Júlio Stevanelli vai dar o recado aqui no microfone dos canais Futebol Interior, transmissão 2h30. Vai começar o jogo, o árbitro da partida, o Rodrigo José Pereira de Lima, sem aprontar, hein, juizão? Apita o árbitro! Posse de bola do time esmeraldino, começa o jogo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Couça. Vamos que vamos aqui nos canais Futebol Interior, comigo, Pedro Lino, também o Felipe Marques na mesa de som e, é claro, a nossa grande audiência. Daqui a pouquinho o Carlos Corsato chega para comandar o intervalo FI, o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Time do Goiás tem posse de bola aqui pelo lado direito, trabalha a bola, solta na frente. Ângelo Rodrigues, ele é colombiano, eu vou chamar só de Rodrigues. E agora pegaram o Rafael Gava no meio ali, hein? Foi o Emerson. Primeira falta no jogo, acertaram o Gava, ô Pedro Lino. Primeira falta no jogo, o Rafael Gava, que estava no Cuiabá, e acertou com o Goiás. A falta pro Goiás, 0-0, 1 minuto de jogo, Corsato. É isso, quem sofreu a falta na verdade foi o Aloísio, número 16. O Gava tá na bola para bater essa falta. Primeira falta do jogo, 1 minuto deste primeiro tempo. Pedro Rocha defendendo o gol de fundo do estádio Moisés Zucarelli. Bola para dentro da grande área, segundo pau, passa por todo mundo. Jesus amado. Passou por todo mundo, ficou pererecando, passa pelos jogadores do Goiás, quase o primeiro do Goiás no jogo, Pedro. Quase o primeiro do Goiás, cobrança perigosa do Rafael Gava, tiro de meta pro Pedro Rocha, 0-0 no Moisés Lucarelli. Robson Vitoriano, boa transmissão, tá em Leme. O Luiz Simas, boa noite, Monte Pretanos. Esperamos que hoje vamos vencer mais uma, 2-1 pra Macaquinha. Bruno Assunção, tá bom, Bruno. Tá bom, Bruno, essa eu não vou ler, não. Mas beleza. Aí você me quebra, eu. Grande, Bruno. Valeu, meu querido. Aquele abraço pra você. Ele falou que quando vocês vierem pra Campinas, o churrasco vai ser por conta dele. É posse de bola pro time do Goiás. Bola aqui pelo lado direito. Chega na recuperação. Gabriel Risso mete o pé na bola, tira dali, mas ela dá de presente pro Marcão. Já foi artilheiro do campeonato. Chega no meio do caminho. Gabriel Novaes. Aqui pelo lado esquerdo, da ponta pro meio. Solta a bola pra Emerson, das costas para a marcação. Encosta aqui o Risso, ele toca. Pede calma o Risso, a bola pra Emerson. Emerson soltou na frente, era pro Gabriel Novaes, o passe foi curto. No carrinho por baixo, Aloísio chegou, tirou, tocou pro Marcão. Barbudo, solta a bola na frente, no comando pro colombiano Rodrigues. A bola fica na proteção do Matheus Silva, do Joilson lá, nas mãos do Pedro Rocha, tudo de amarelo. Repito, a Ponte neste primeiro tempo, defendendo o gol de fundo, o gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli. O time esmeraldino, o time do Goiás defendendo neste primeiro tempo o gol dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli, consequentemente a Macaca atacando pro gol dos portões de entrada do Majestoso. A torcida tá chegando, expectativa de 6 mil a 7 mil torcedores. É claro que o jogo 7 horas da noite, muita gente saindo do trabalho, mas a gente vê ali que a movimentação continua e o pessoal continua chegando, viu, Pedro? Isso mesmo, bom público no Moisés Lucarelli, porque 7 horas da noite é o horário que o pessoal sai do trabalho, né? Aquele trânsito. Trânsito já é normal em Campinas. Meu Deus, que horror. De sexta-feira, então, você já viu, né? É isso, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos ver, Elvis tá na bola, é falta pra Ponte Preta na intermediária, meia altura, chuveirou na boca do gol, sobe, mete a cabeça na bola, Sander, tira dali, ela cai pro Gabriel Risso, o último homem aqui no campo intermediário da Ponte Preta, soltou essa bola pelo lado esquerdo pra Gabriel Novaes, vai pra cima da marcação, quem tá lá com ele é o Dieguinho, travando a luta, ele sai da ponta, vem pro meio, tocou pro capitão Elvis, solta a bola pra Castro, tava aqui de ponta esquerda, chega a zaga esmeraldina, tira, ela cai na frente pra Rodrigues, no meio do caminho, Risso, recua, já fora da grande área, o nosso Pedro Rocha, sai do gol com os pés, perna direita, toca pro Igor Inocente.
Inocêncio. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte aqui no campo de defesa, bola com o Gabriel Novaes, soltou pro Emerson, deu pro Risso, perna esquerda, passa errado, no meio do caminho chega Luísio, mete o pé na bola, tira dali, solta a bola pelo lado direito, passa a metade do gramado, time do Goiás, bola com o Dieguinho parou, pensou, tocou a bola no meio pro Aloísio, número 16 é o volante da equipe esmeraldina, solta a bola um pouco mais atrás ali pro David Braz, capitão da equipe do Goiás, soltou a bola na esquerda pra Sander, ex-lateral do Esporte, pede o Messias, ex-jogador do Santos, recebe o número 37 da equipe do Goiás, solta a bola pra David Braz na quarta zaga, trabalhou, tocou a bola do lado esquerdo, campo de defesa, é pro Sander, perna esquerda, joga a bola, campo ofensivo, tocou a bola na frente para Rafael Gava, encosta pra cima dele, o Matheus Silva faz a proteção, chega fazendo a falta, o árbitro entendeu assim, falta do Castro, pra cima do Rafael Gava, tá parado o jogo, falta, posse de bola, lado esquerdo, intermediária, pertence à equipe do Goiás, Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca, se liga, Rafael Gava, chuveirou na boca do gol, aí sobe a zaga da Ponte Preta, tira, ele procurava por aqui pelo lado direito o Messias, aí chega, disputa o Gabriel Novas, a bandeira, auxiliar número 1, tá dando lateral, posse de bola pro time adversário, viu, Pedro? Posse de bola pra Ponte Preta, não, posse de bola pro Goiás, segue 0x0, a Ponte tá com 41% de... Ah não, achei que fosse posse de bola, né? Não. É que nas casas de apostas, a Ponte tem 41% aí para vencer o jogo, ou seja, a vitória da Ponte paga menos do que, por exemplo, uma vitória do Goiás. É lateral, posse de bola pro time esmeraldino. Quando a gente tiver uma casa de aposta patrocinando a gente vai falar bastante dessa casa de aposta, mas jogue com moderação. Posse de bola pro time do Goiás, chega por ali. Rapaz, era o Igor Inocêncio que estava aqui do lado esquerdo fazendo a cobertura. Ele evita o escanteio, mas dá lateral, de graça pro time do Goiás. Vai Dieguinho pra bola, chuveirou na boca do gol. O time do Goiás é alto. Tava lá o Marcão, sobe com ele por ali. O Emerson mete a cabeça na bola. Escanteio pro Goiás. Primeiro do jogo. Vai, Pedro. Lateral cobrado pelo Goiás. O Ângelo Rodrigues tentou subir. A zaga da Ponte afastou pra escanteio. Escanteio pro Goiás. Segue 0x0, Corsato. Quem vai bater? Rafael Gava na bola. Gava vai pra bola. Autorizado, perna direita. Chuveirou na boca do gol. Meio do caminho sobe. A zaga da Ponte Preta tira. Ela vai voltar de novo com Gava. Passou o Dieguinho pra ele. No meio do caminho chega a zaga da Ponte Preta. Mete o pé na bola o Emerson. Será que essa bola saiu pra fora do estádio? É, eu acho que sim. Emerson Santos, sangue no zóio. Mete o pé na bola, tira dali lateral. Dieguinho rapidinho tocou pro Gava. Solta essa bola aqui pelo lado direito. Trabalhou com o Ângelo. Cruzamento do Gava na boca do gol, se joga na bola, Joilson. Primeiro pau, faz o corte. Escanteio, mais um no jogo, lado direito. Olha o Goiás aí, hein, Pedro? Sobrou a bola pro Rafael Gava, que cruzou na área. O Joilson, esperto, afastou para escanteio. É o segundo escanteio no jogo, o segundo pro Goiás. Segue 0x0 no Moisés Lucarelli. Gava, de Americana pro mundo. Chuveirão na boca do gol, toca de cabeça, bate nas costas do Igor Inocêncio. Jogador do Goiás chegou a pedir ali o pênalti, hein? O Wellington Matheus. Vem Goiás de novo, bola pra dentro da grande área. Marcão tava impedido, era o Messias que tava lá, mas tava impedido. Márcia Bezerra Lopes Caetano acabou marcando impedimento, mas como a bola sobrou nas mãos do Pedrão, segue o jogo, posse de bola pro time da Ponte. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Você ligado na transmissão de Goiás e Ponte Preta e Goiás, 21ª rodada da Série B, noite de sexta-feira, 16 de agosto de 2024. Lembrando que daqui a pouquinho tem intervalo FI no comando do Carlos. Dieguinho foi puxar o contragolpe, chegou pra cima dele ali. O Elvis fez a falta, tá parado o jogo. Falta, posse de bola pro time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E vem o time do Goiás, campo de ataque, bola enfiada na boca do gol! Passa, vai embora! Se chocou com o atacante do Goiás, o Pedro Rocha. Pra mim tava em posição legal, o lançamento que veio de longe. E aí, rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Essa bola tava muito em cima da linha.
Pedro Rocha, é claro que o VAR só chama se foi pênalti, né? Ou para expulsão. E ali a gente vai ter que ver o que vai acontecer ali com o Pedro Rocha e o Wellington. O Wellington chega primeiro na bola. O Pedro Rocha vai nela também. E aí, o Pedro? Foi um choque entre o Wellington Matheus e o Pedro Rocha. O árbitro deu a falta pra Ponte. Só que vamos esperar o VAR, né? O David Braz reclamando bastante lá. Vamos aguardar. Ele pode ter dado pé alto do jogador da equipe do Goiás, mas o VAR vai entrar em ação. E o problema é o seguinte, se for pênalti, que eu acho que foi fora da área, o Pedrão não vai ser expulso. Mas se foi falta fora da área, o Pedrão vai ser expulso, hein? O Pedrão vai ser expulso. Eu até acho que foi jogada perigosa do jogador do Goiás. Então eu acho que eu tô com o árbitro. Mas é um lance muito polêmico e está sendo analisado pelo VAR. Quem tá no VAR hoje é o Carlos Eduardo Nunes Braga. Ele é carioca. Vamos aguardar, hein? Deixa eu ir aqui para nossa audiência. O Bruno Assunção tá dizendo que se você pagar o churrasco em Campinas, vai estar todo mundo lá. Eu também estarei, se for convidado. O Roger Cordeiro, vamos subir Goiás. Vamos subir. O Neuri Menezes. A Ponte tá dizendo que não foi nada numa jogada anterior. Vai acompanhando aí, viu, Pedro? O Neuri Menezes, mania da arbitragem brasileira de dar faltinha e travar o jogo. O Thiago Cordeiro, manda um abraço pra minha noiva. A Larissa, eu sou conhecido como o cachorro de Pinhais. O Lucas Alves, quem ganha hoje? Eu apostei na macaca. Osmar Dangar, aquele que fizer mais golos que o outro, tá dizendo ele. Segue o jogo, Pedro? Segue o jogo, 0-0. É isso. Então ele deu falta pra Ponte Preta, né? Ele deu falta pra Ponte Preta. Lance de 2 lances ali pra macaca. Jogada perigosa. O Edilson Roberto, jogada para vermelho. Tem que expulsar. Quem? O jogador da Ponte ou do Goiás? O Edilson Roberto. Obrigado, ele deu falta. Lance perigoso para Ponte Preta. Eu acho que foi lance de jogo. Eu não expulsaria não. Para mim, né? Foi lance de jogo, falta de jogo. Mas eu também daria a falta do atacante do Goiás, que foi com pé alto. Você tá comigo, Pedro? Tô com você. Chegou no corpo do Pedro Rocha. Falta para Ponte Preta, né? Segue 0-0. Jogo bastante truncado nesses 11 minutos do primeiro tempo, viu, Corsato? É isso, e você continua participando com a gente, mandando a sua mensagem. A gente vai querer aí passar de 100 curtidas aqui na nossa transmissão, viu? 100 curtidas é a meta de hoje. Estamos com mais de 20.700 inscritos no canal. Que legal ter você junto com a gente no YouTube. Já estamos na Valinhos FM, hein? 87,9 com a gente. Um abraço pra rapaziada da Valinhos FM, o Wagner Faneco, a Mayra Siqueira, o Felipe Carvalho e também o Mr. M, que tá na mesa de som da Valinhos FM. Lembrando que hoje a Voz do Brasil na Valinhos FM, depois da transmissão de Ponte Preta e Goiás. Abraço pra todo mundo aí da Valinhos FM. Tamo junto e misturado. Posse de bola no campo de defesa pro time da Ponte. Vai trabalhando, quem? Ângelo Rodrigues, atacante do Goiás, sentiu a panturrilha. O zagueiro da Ponte jogou a bola pra lateral e pediu pra sair, viu? O Marcão já tá fazendo o sinal característico de troca. Deu ruim pro Ângelo, e não era ele que estava na jogada com o Pedrão. Quem estava na jogada com o Pedrão era o Wellington, né? O Wellington Matheus. Não foi ele não, o colombiano de 35 anos, fez boa parte da carreira, aliás, a maior parte da sua carreira lá no futebol colombiano. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 12 minutos e 40, 12 e 40 passados, é primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 21ª rodada. Estádio Moisés Lucarelli. Como eu gosto do majestoso. O placar é FI aponta, Ponte, Goiás, Goiás e Ponte 0-0. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter você junto com a gente toda segunda-feira, 8h30 da noite, lá no YouTube. Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca, onde só não é proibido falar da nega véia. Você chamou, Pedro? Chamei, Marcelo. O Ângelo Rodrigues, voltou tudo normal com ele, já não precisou da substituição. Mas ele voltou no dia 4 desse mês, 4 de agosto, na derrota do Goiás para o Novo Horizontino por 2-1, que culminou na demissão do Márcio Zanardi. É isso.
Muito bem, Márcio Zanardi, que foi treinador do São Bernardo no Campeonato Paulista e estava comandando a equipe do Goiás. Muito bom ter você junto com a gente por aqui, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bom, com esse resultado parcial aqui, né, a Ponte Preta vai somando um pontinho, vai a 28, segue na 11ª colocação e o Goiás vai a 29, 7ª colocação para o time esmeraldino. É bom estar junto com você. Lembrando que daqui a pouquinho tem um intervalo de jogo no comando do Carlos Corsato, que chega para abrilhantar. Hoje de visual novo, daqui a pouco você vai ver o visual do Carlos na tela dos canais Futebol Interior. E amanhã tem Chapecoense e Guarani, 3h30 da tarde a bola rola, 2h30 começa a transmissão, já eu falo mais. Aqui vem Macaca Elvis, boa bola, pifou o Gabriel Novaes pela esquerda, linha de fundo, cruzou na boca do gol, toque de cabeça, a bola passa, vai embora. Tava lá o Vinícius com o David Braz, pra mim é escanteio, mas eu sou muito ponte pretano, tô narrando o jogo com a camisa. Quero ver o que o árbitro vai dar lá, viu, Pedro? A jogada começou com o Elvis, belíssimo passe pro Gabriel Novaes, que entrou dentro da grande área, cruzou. O Vinícius tentou cabecear, bateu no David Braz, escanteio pra Macaca Elvis na bola, segue 0-0 no Moisés Lucarelli. Ele deu escanteio, mas agora vendo o lance aqui eu já tive dúvida. Bateu por último no Gabriel Novaes. Vinícius. No Vinícius, verdade. Vinícius. Porque o David Braz, ele cabeceia primeiro, a bola bate no Vinícius e vai pra fora. E não vai dar, viu? Vai mudar. Vem aí ele que já jogou pela ponte, ô Pedro. Vem aí o atacante mais polêmico do Brasil no momento. Né? Ele que, todo lugar que ele passa, ele arruma uma confusão. Vai sair o Ângelo Rodrigues no Goiás, camisa número 9. Tá entrando 33, Thiago Galhardo. Saiu o Ângelo Rodrigues com a 9. E entrou o 33, Thiago Galhardo no Goiás. Eu acho que é ruim pra ponte, porque o Thiago Galhardo pra mim é mais jogador que o Rodrigues. Eu também acho, viu? O Thiago Galhardo faz mais fumaça. E ele já vai lá pra dentro da grande área, já vai pegar o seu homem no primeiro pau dentro da grande área. Elvis pra bola, autorizado, chuveirou na boca do gol. Ele que sobe e tira, Galhardo. Vai sobrar na entrada da grande área, chega por ali o Igor Inocêncio. Choque de 2 jogadores do Goiás, 2 jogadores caídos do Goiás, um já se levantou, só um caído. A bola vem aqui pelo lado esquerdo, sobe na bola, Dieguinho antes do Gabriel Novaes. A bola se perde e vai embora. E agora é lateral pra Ponte e ele deu lateral pro Goiás. Ou então deu a falta do Gabriel Novaes em cima do Dieguinho, hein, Pelo jeito Pedro? Ele deu a falta do Gabriel Novaes em cima do Dieguinho, que gerou bastante revolta do atacante da Macaca. E quando a bola repicou ali na entrada da grande área, foram 2 jogadores do Goiás que subiram. Foi falta do Gabriel Novaes, né? Foi. Ele, na verdade, faz ali a cama de gato em cima do Dieguinho. Portanto, falta, posse de bola para o time do Goiás fazer a batida aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Amanhã tem Chapecoense e Guarani, 2h30 da tarde, começa a transmissão na Valinhos FM, também aqui nos canais Futebol Interior. Júlio Stevanelli dá o recado. Júlio Stevanelli dá o recado aqui nos canais Futebol Interior com ele, Albert Cavalcante, o Wendel Coral. Aliás, o Wendel Coral e Júlio, a dupla família aqui nos canais Futebol Interior. Olha a ponte, campo de ataque meia esquerda, Gabriel Novaes soltou a bola para Emerson. Emerson dominou, soltou, ponta esquerda pro capitão Elvis. Pifou, tocou, lado esquerdo, vem Risso, cruzamento, bate no costado. Carimbou o Dieguinho. A bola se perde, vai embora, escanteio, mais um no jogo para Macaca. Outro passe do Elvis agora pro Gabriel Risso, que tentou cruzar. A bola foi desviada para escanteio, 17 do primeiro tempo. Segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli, Corsato. Elvis pra bola, chuveirou, segundo pau, boca do gol, vem o toque de cabeça. A bola passa, vai embora. Passou, foi embora agora. O Elvis colocou essa bola mais alta ali dentro da grande área, hein, Pedro? A bola foi no segundo pau, direto pro Matheus Silva, olha lá, Corsato. E bola, ligação direta, campo de ataque do Tadeu, ali na frente falhou o Risso, quase que deu pro Thiago Galhardo. A Ponte tem que ficar atenta, porque o Tadeu ele tem boa saída de bola e o Goiás já mostrou que sabe sair jogando assim, principalmente com o Marcão, jogando de cabeça para um jogador, raspando de cabeça para outro jogador chegar na bola. Dessa feita, falhou o Risso ali, o Thiago Galhardo quase se aproveitou. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Muito bem, deixa eu pegar as estatísticas do jogo. 49% de posse de bola pro time do Goiás, 51% pro time da Ponte Preta, né? Finalizações, uma do Goiás, nenhuma da Ponte Preta no gol, né? No gol. Aqui os números de faltas, 2 do Goiás, 3 da Ponte Preta. Cartões no jogo, não tivemos nenhum. E escanteios são 4, 2 para cada lado. Posse de bola na intermediária, círculo central do gramado, bola para Ponte. Emerson Santos soltou a bola na esquerda pro Gabriel Novaes. No meio do caminho chega a zaga da equipe do Goiás, tira a bola, cai aqui do lado direito, sobrou para Marcão, vai para cima da marcação do Emerson. No meio do caminho a zaga da Ponte tira. Boa bola, boa para correr não dá. Ele é bom jogador, mas para correr não dá. É o Elvis que tá com ela no calcanhar. Tentou, boa bola, conseguiu, tocou pro Gabriel. No meio do caminho chega a zaga da equipe do Goiás, tira, dá de presente. A segunda bola é da Ponte com o Emerson. Soltou a bola para Castro. Castro dominou, soltou pelo lado esquerdo pro Gabriel Novaes. Ameaçou cruzar, ameaçou fazer a finta, refugou, parou, pensou, tocou um pouco mais atrás pro Risso, deu a bola para Emerson Santos, vira o jogo, do outro lado, livre, leve e solto, para Igor Inocêncio, será que chega? Chegou na bola, cruzou na boca do gol, Vinícius passou por ele, Novaes bateu pro gol, pra fora! O Vinícius viu que tava alta, subiu, na verdade ele ameaçou subir, o zagueiro foi na dele, o David Braz, tava por lá também o Messias. E aí a bola passou pelo Sander e sobrou pro Gabriel Novaes. Ele pegou de primeira, mas isolou, mandou longe, Pedro. É isso mesmo, belíssimo cruzamento do Igor Inocêncio, passou por todo mundo, sobrou pro Gabriel Novaes. Ele tentou dar meio que uma chapada lá, a bola foi pra fora. Tiro de meta pro Goiás, 0-0 e a Macaca tá no ataque, Corsato. Macaca no ataque, a bola veio rechaçada pela zaga da equipe do Goiás, já sobrou aqui do campo de defesa pro time da Ponte que passa a metade do gramado com o Joilson. Joilson tocou meio que na fogueira pro jogador que é o Gabriel Novaes, pro Joilson na fogueira também. O Dieguinho chegou, roubou, ele teve que fazer a falta, matar a jogada. Posse de bola pro time do Goiás. Aqui no nosso chat, o Edilson Roberto, o Osmar Dangar, com a gente. O Enio, um abraço pro meu parceiro Lino, você é fera, cara. Hashtag vai Ponte, tá dizendo ele aqui, deixa eu ver esse lance. Goiás estava na posse de bola, Gabriel Novaes, deu de ladrão, roubou pra Ponte, tocou pro Elvis. Boa bola, boa pro Igor Inocêncio, na verdade é o Everton Brito, da ponta direita aqui pro meio, meia esquerda, passou errado pro Gabriel Novaes. Zaga do Goiás, tira dali com o Messias no peito, na dividida do Emerson, chegou primeiro, Dieguinho tirou dele, a bola voltou, sobrou pro Risso, ganhou na boa, na bola pra Ponte, pro Everton Brito, boa bola, lado esquerdo pro Risso, vai cruzar, refugou, fez o corte, fez o giro, fez o break, toca a bola pro Everton Brito deixou passar, o Castro tava pertinho dele, era o Emerson Santos que tava lá, a bola veio, sobrou pro Igor Inocêncio, tocou a bola pra Matheus Silva, vem o zagueirão da Ponte, toca essa bola no meio, círculo central do gramado, a Ponte vai tocando bola, Elvis pra o Emerson Santos, lado esquerdo, ponta à esquerda, livre, leve, solto de marcação, é o Gabriel Risso, tocou a bola pro Gabriel Novaes e Gabriel pra Gabriel, ele tentou o calcanhar ali pro Vinícius, não conseguiu, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pra Ponte aqui do campo ofensivo pelo lado esquerdo. O Thiago Cordeiro, um abraço pro Luiz Pereira de Coritiba. Tá bom, um abraço. O Luiz Simas, tem que dar o vermelho, jogador do Goiás, olha o lance. Pé no peito do Pedro. Tá achando que era pra jogada de vermelho no lance lá. Jogador da Ponte caído é o... Gabriel Novaes sentiu. E o do Goiás também tem um sentindo lá, hein? É o Dieguinho, né? Então, portanto, o jogo tá parado, Pedro. O jogo tá parado, mandar um abraço pro Enio e também falar que a torcida do Goiás tá presente no estádio Moisés Lucarelli, Corsato. É isso, torcida esmeraldina também aqui no Majestoso. O Anelci Lucato, Ponte 1-0, meu palpite hoje, vamos Macaquinha. Breno Roberto Oliveira dos Santos, 1-0 Ponte. Osmar Dangar, com esse nome, Vinícius, não vai vingar. Tem que trocar pra Vene ou Vé. Fica uma boa dupla, Vé e Gé. Dupla sertaneja? Vé e Gé. O gramado do Majestoso tá um tapete, tá dizendo o Roberto César Santos. Tá legal mesmo, hein? A torcida da Ponte sobe o som no Majestoso. O Alessandro Araújo, preciso de um chute do Elvis. Daqui a pouco, viu? O Elvis teve uns jogos aí que ele não batia muito pro gol não, mas agora, nos últimos jogos, resolveu bater pro gol, viu, Alessandro? Ele vai chutar em breve. Gabriel Novaes vai voltar, mas ele tá colocando a mão na coxa lá, Corsato. Vamos ficar meio espertos. E a gente falava aqui que falta sequência pra ele, né? Que ele se machuca, se contunde muito. E já tá sentindo a coxa ali o jogador da Ponte Preta. Parece que tá de volta, né? E o árbitro da partida vai conversar agora com o Vinícius.
Conversa ali com o centroavante da Ponte Preta. Pede calma pro jogador da Ponte. Dieguinho soltou essa bola, tava desatento o Thiago Galhardo. A bola sobrou pra Ponte Preta. Matheus Silva, passe errado. A bola voltou pra ele. Agora, será que ele acerta o passe? Alongou, tocou na frente pra corrida ali do Everton Brito. Melhor pra zaga da equipe do Goiás. Sander recua pra Tadeu. Joga a bola, campo de ataque, deu sorte, sobrou. O Wellington, o Galhardo passou, invadiu a grande área, bateu pro gol, cruzado pra fora do gol. Pra fora do gol! Olha, num chutão do goleiro do Goiás. A Ponte tem que ficar atenta, hein? O Tadeu é bom nessa reposição. 2 jogadores da Ponte ficaram vendidos por ali. O Galhardo chutou pro gol, ela passou quase. O primeiro do Goiás do jogo, hein? E o Galhardo tava lá, Pedro. Quase que o Goiás abre o placar. Thiago Galhardo não pode deixar ele sozinho na frente da área, que o homem guarda. Só que dessa vez ele perdeu. A zaga da Ponte bateu carteira, a bola sobrou pra ele, que chutou pra fora, tiro de meta pra Macaca, segue 0-0. E o Goiás tá no ataque, Dieguinho, chegou o Gabriel Novaes, bateu na bola, campo de ataque, ela sobrou pra Marcão, tocou pro Gava, aí perdeu, recupera a Ponte, a bola já tá aqui do lado esquerdo, intermediária, lado defensivo esquerdo, é o Elvis que tá lá, tocou a bola na frente pro Vinícius. Passou dele, dá nele bola, melhor pro time do Goiás, bola na frente pro Dieguinho, lateral que apoia bastante, da ponta pro meio, tentou ali, pediu toque de mão, a bola ficou no meio do caminho, o Joilson tava na marcação, toca pra Castro, lado direito mais atrás um pouco pro Igor Inocêncio, tira daí Igor, tocou, David Braz fez ali a batida na bola, quase deu de presente pro time da Ponte, mas antes do Elvis chega por ali, o Messias recupera pro time do Goiás, soltou na frente, a bola cai no pé do Igor Inocêncios, aqui na lateral direita defensiva, toca a bola na meia-lua da grande área pro Pedro Rocha, sai do gol, toca a bola, solta pra Emerson Santos, um pouco mais atrás ali pro Matheus Silva deu a bola pra Castro aqui na meia direita defensiva, o Igor Inocêncio tá pedindo um pouco mais à frente, é o Everton Brito, encosta na marcação, Sander, ele sai da ponta, vem pro meio, o Igor Inocêncio com ela ainda, vai virar o jogo, será que vai dar certo? Deu, da direita pra esquerda, pro Gabriel Novaes, no meio do caminho chega Dieguinho. Bate na bola, tira dali, manda a bola para lateral, posse de bola, campo de ataque, favorece o time da Ponte, vamos Risso, pede a presença, a movimentação dos companheiros, o Vinícius se movimenta dentro da grande área, ele toca a bola pro Gabriel Novaes, meu pai amado, Gabriel Novaes devolveu ali pro Risso, o Risso não tava mais lá, a bola se perde, vai embora, lateral de graça pro time do Goiás. Que fazem. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 26 minutos passados, primeiro tempo de jogo. É Campeonato Brasileiro Série B 2024. Estádio Moisés Lucarelli. O placar tá assim, confere comigo. Ponte, Goiás e Ponte, 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsa. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Que legal, que gostoso ter você junto com a gente por aqui. Agora o Aloysio subiu o pé lá em cima. O Elvis pediu a falta aqui no campo de defesa. Tá parado o jogo. Pedro Lino, 26:50, quase 27, primeiro tempo. Jogo bem equilibrado, mas a melhor chance do jogo foi dos caras, hein? Foi do Goiás. Jogo bem equilibrado, volto a dizer, jogo bastante truncado. As duas defesas bem portadas. A melhor chance foi com o Thiago Galhardo, né? Que ele ficou frente a frente com o Pedro Rocha, mas acabou chutando pra fora. Agora 27 do primeiro tempo. Segue 0-0 no estádio Moisés Lucarelli. Corsato. O Alessandro Araújo falou do chute do Elvis, por enquanto não rolou ainda, tá? O Roger Cordeiro, Goiás, ganha logo, Goiás, ganha logo. Não. Fátima Fornazieri, salve Futebol Interior, mande um abraço pro Gêmeos, Paraíso do Tocantins. Valeu, Fátima. O Cláudio Gonçalves, cadê o Edu, centroavante do Goiás? Banco de reservas, tá Edu tá no banco com a camisa número 99. Olha, tá no banco de reserva. Rapaz, Edu e Thiago Galhardo no banco do Rodrigues, que já foi substituído, né? Do Angelo Rodrigues, colombiano. Que fase, hein? Que fase. O Edu que estava jogando no futebol paraguaio, mas com passagem boa no futebol brasileiro, jogou também pelo Coritiba. Olha a Ponte, bola com Elvis de trivela, boa pro Novaes no peito da grama, tocou para quem vem de trás, é o Igor Inocêncio, bateu pro gol para pegar o goleiro. Tadeu, seu delegado, prenda o Tadeu, ele fez a defesa. Pedro. Belíssimo chute do Igor Inocêncio, fácil pro Tadeu.
Segue 0x0, primeiro chute no gol da Ponte Preta na partida, né, Corsato? Em 28 minutos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Seja bem-vindo, tamo junto toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca vem com a gente, Carlos Corsato comanda. E a gente bate papo, troca ideia. Bola pro Vinícius, falhou a zaga, dominou, é pra frente que se joga, Vinícius. Tocou a bola pro Elvis, devolveu, tocou ponta direita pro Everton Brito, 2 vezes no peito, na grama, dominou, pede a presença ali do Castro, chega, bola pro Elvis, tocou pro Everton Brito, deixou passar pra Castro, chega Sander. Mete o pé na bola, tira dali, ficou caído, Everton Brito no campo de ataque, pediu falta, o árbitro não deu. Bola pra ponte, Matheus Silva soltou na direita, é pro Igor Inocêncio, da ponta pro meio, descolou cruzamento na boca do gol, toque de cabeça! Vai embora! Era o Elvis que tava lá. Ela chegou a triscar no travessão, teve desvio do goleiro, escanteio pra ponte, Pedro. Cabeçada do Elvis, meio despretensiosa, o Tadeu ficou olhando, pô, essa bola bateu nele, o Corsato? Bateu. Escanteio pra Macaca, Elvis na bola, segue 0x0, 29 minutos do primeiro tempo. Eu até tive impressão que ela tinha batido no travessão, mas não bateu, não. Achei que tivesse ido pra fora direto. Bateu no Tadeu, o árbitro da partida, o Rodrigo José Pereira de Lima, pernambucano, estava atento. Elvis vai pra bola, escanteio lado direito, perna direita autorizado, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça! Joilson golpeou de cabeça pertinho ali da marca penal, ela foi embora. Tiro de meta pro time do Goiás, Pedro. Cruzamento do Elvis, cabeçada do Joilson, bola pra fora, tiro de meta pro Tadeu. Segue 0x0 no estádio Moisés Lucarelli, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Nesse momento, 43% de posse de bola para o time do Goiás, 57% para Macaca. Portanto, o Goiás com menos posse de bola, mas com mais chutes no gol. 2 finalizações contra uma da Ponte Preta. Lembrando que aquela do Elvis, você que apostou no chute do Elvis, não vale como finalização, né? Porque foi de cabeça. Não vale como finalização, jogada de cabeça. Bola aqui com o Gabriel Novaes. Dieguinho chegou por baixo, fez o corte, é lateral pra ponte. Mas o árbitro tá dando o quê? Pro Goiás, pediu pra esperar. Deu lateral pro time do Goiás. Sei lá, eu quero ver o lance de novo, mas pra mim erra, porque bate por último no Dieguinho. Divisória do gramado, lado direito. Quarto árbitro conversa ali com o Gabriel Novaes, que é o Murilo Victor, São Paulo. Posse de bola pro time do Goiás, bola com o Marcão, tentou ali um toque de calcanhar, chega no meio do caminho, Gabriel Risso tira dali, toca a bola pra Vinícius, subiu de cabeça com ele, o Messias, choque de cabeça, os dois ficaram caídos, mas o árbitro não mandou parar o jogo não. Sander dominou, soltou, boa bola, pelo lado direito vem o Wellington pra lá, pra cá, invadiu a grande área, Risso por baixo faz o corte e manda pra escanteio. Risso faz o corte, Messias caído, já tinha que ter parado o jogo, hein? E o Vinícius também, Pedro. Messias e Vinícius, acho que não é o Vinícius não, é? Me parece que sim. Futebol Interior. O Messias já deu pra ver que era. O Messias e Vinícius caído, choque de cabeça. O lance do Wellington tentou um drible no Gabriel Risso. É escanteio pro Goiás, só que o jogo tá parado. Ih, foi feio, hein, Corsato? É choque de cabeça. O árbitro tinha que ter parado na hora, né? Que ele deu as costas pro lance e foi correndo pro ataque do Goiás. Mas tem que ter parado na hora o árbitro da partida. O Vinícius já levantou, o Messias que tá caído ainda. Que bom, é isso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Fique à vontade, mande a sua mensagem na nossa arquibancada virtual. Mande aí o seu recado, o seu alô. Que bom ter você com a gente aqui no YouTube Futebol Interior. Procura lá, Futebol Interior no YouTube, tem as transmissões, clica no sininho, se inscreva no canal, dá o joinha na transmissão, a meta é 100, hein? A meta é 100. Na última jornada que eu participei, eu não bati a meta. Após a transmissão, a direção me chamou ali na salinha
Falou, Marcelo, você não bateu a meta mais uma vez. Vai o Gava pra bola. Escanteio. Cruzamento na boca do gol. Passa na pequena área por todo mundo. Vai sobrar do outro lado o Aloísio. Dividiu com o Igor Inocêncio. Levantou rapidinho o lateral da ponte. Vai puxar o contragolpe. Na velocidade. Toca a bola pra Everton Brito. Lado direito, 2 jogadores do Goiás na marcação. Opa! O Matheus Gonçalves, na recuperação, chegou, meteu o pé no jogador da Ponte Preta, o Everton Brito. Jogo tá parado, falta pra Macaca. Será que não merecia um cartão o jogador do Goiás, não, Pedro? Por enquanto nada, mas a falta foi do Wellington no Everton Brito. Não foi não, Corsato. E o Messias e o Vinícius já estão de volta, tudo certo com eles. É isso, de volta os 2 jogadores, um da Ponte e outro da equipe do Goiás. É falta pro time da Ponte Preta. O Elvis está reclamando com o auxiliar número 2 ali, o Bruno César Chaves Vieira. Ele queria cartão. É falta pra Ponte Preta, vai Elvis pra bola. Chuveirou na boca do gol, sobe a zaga. Esmeraldina tira dali, ela cai na intermediária ofensiva pra Ponte. Gabriel Risso vai jogar pro Elvis de novo, lado direito. Dominou, trivela na bola, perna direita, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Vem um cadinho alta. E aí o Joilson subiu, ela passou por ele, foi embora. Tiro de meta pro Goiás. Pedro. Cruzamento de 3 dedos ali pro Matheus Silva, pro Joilson, né? A bola foi direto pra fora, tiro de meta pro Goiás. Segue 0-0, a bola já tá rolando, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca, YouTube Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal. Lembrando que toda segunda-feira, então, a gente resenha com você, torcedor da Macaca. Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, onde só não é proibido falar da nega véia. 34,57, quase 35. Nossa senhora, estão judiando da bola aqui, hein? A bola sobrou lá do lado esquerdo. Olha o Goiás. Sander cruzou na boca do gol. Joilson. Do jeito que deu, ele tirou, porque atrás dele o Galhardo tava pronto pra dar o bote, hein, ô Pedro? O Sander cruzou essa bola na área, procurando o Thiago Galhardo. Só que o Joilson foi mais esperto, quase que ele faz o gol contra. Só que é escanteio pro Goiás, 0-0, Corsato. O homem da bola parada do Goiás está para cobrar o escanteio, Rafael Gava. Americanense Rafael Gava. Americanense Rafael Gava. Vai pra bola, lado esquerdo, autorizado, chuveirou na boca do gol, sobe. Matheus Silva mete a cabeça na bola, tira. Cai no peito do Everton Brito. Na grama, soltou, boa bola pro Gabriel Novaes. Vamos, Gabriel Novaes. Só o Dieguinho na marcação. Ninguém chega no campo de ataque. Agora o Everton chegou, ele tocou pra ele dentro da grande área. Toca de cabeça. Tentou o toque de cabeça para passar pelo goleiro Tadeu, e aí foi muito forte o toque, poderia ter batido de primeira. É que com ele chegava por ali o Messias também, e aí ele acabou se perdendo com bola e tudo foi embora, Pedro. Bela jogada do Gabriel Novaes pro Everton Brito. Ele tentou lá meio que um cabeceio para tirar do Tadeu. A bola acabou saindo para fora. Tiro de meta pro Goiás. Tadeu segue 0-0. 36 minutos do primeiro tempo, Corsato. Você está na Valinhos FM 87,9. Obrigado, você que acompanha a gente no FM, o sonzão da Valinhos FM. Aquele abraço para todo mundo que acompanha a nossa transmissão. Lembrando que amanhã tem Guarani, Chapecoense, Guarani, Arena Condá, 3h30 da tarde. Júlio Stevanelli dá o recado aqui no microfone dos Canais Futebol Interior, fazendo a sua estreia na equipe dos Canais Futebol Interior. Com ele, o Wendel Coral comandando toda a turma e Albert Cavalcante, claro, no comando, na mesa de som, o nosso Felipe Marques. É posse de bola pro time do Goiás. Aloísio dominou, tocou, campo de ataque, bola pro Marcão. A zaga da Ponte tirou, ela sobrou. Marcão tocou pro Galhardo no meio do caminho. Chega Matheus Silva, faz o corte. Jogada perigosa, hein? Pro Castro. Será que dá contragolpe? Pro Gabriel Novaes da ponta pro meio, deu pro Castro. Castro passou ali pelo lado direito, Igor Inocêncio. Ele viu o Vinícius, joga com meias arriadas. O Grandalhão, centroavante da Ponte, hoje substituindo ao Gé. Vida tá fora do jogo, suspenso pelo terceiro amarelo. É bola com o Castro. Castro dominou, trabalhou, recebeu do Emerson Santos. Solta essa bola um pouco mais atrás para Joilson. Hoje substituindo o Sérgio Rafael, que não foi pro jogo devido a uma virose. Bola para Gabriel Risso. Gabriel Risso é o patrão. Domina pro time da Ponte Preta, tocou para Matheus Silva. Matheus Silva dominou, tocou a bola para Everton Brito da ponta pro meio. Jogador que estava na Internacional de Limeira, já passou pelo futebol goiano, jogou do Vila Nova. Bola para ele de novo. Dominou, tocou pro Castro. Dá para bater, Castro. Dá para bater.
bater, mas fechou a porta o time do Goiás. A bola voltou pro Everton Brito. Toca essa bola ali pro Emerson Santos. Vamos, Emerson! Tem ladrão! Ninguém grita que tem ladrão, não. Quase que o Galhardo ganhou dele. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte. Matheus Silva vem pro campo de ataque, trabalhou, tocou a bola pro jogador que é o Vinícius. Saiu ali do comando do ataque, trabalha a bola. A Ponte Preta trabalhando, é o Castro que tava na bola, na verdade, recebeu de novo, tocou pro Emerson. Emerson pela direita pra Igor Inocêncio, pro Castro dentro da grande área. Sobe a zaga esmeraldina com o David Braz. Capitão tocou pro Sander, devolveu pro David Braz. Nossa senhora! Que fim tem pra cima do Everton Brito. A câmera até balançou. Everton Brito, você levou essa pro currículo. Tomou uma finta do David Braz. Ficou com essa vergonha aí. Ele foi de garfo, tava de garfo e hoje era dia de sopa. O Everton Brito não deu certo, não. Posse de bola pro time da Ponte no campo de defesa. Olha o Pedrão, rapaz. Saída complicada aqui, a bola pingou, caiu no peito do David Braz. Pro Sander, trabalhou, tocou a bola pro Galhardo. Boa bola na esquerda pro Matheus, na recuperação. Chega a zaga da Ponte, tira. Joilson tava lá, bateu no Galhardo, foi embora, lateral pra Ponte. Time do Goiás. Olha, o Goiás, pra mim, é melhor no jogo, viu, Pedro? Goiás no jogo bateu 39 do primeiro tempo agora. O Goiás teve as melhores chances do primeiro tempo. Por enquanto, o Goiás é melhor nessa partida, ô Corsato. Seguinte, ó, você pode dar o palpite do jogo lá no YouTube, tá? Por enquanto, deixa eu ver aqui como é que estamos. 206 votos, 75% entendendo que a Ponte Preta vence a peleja. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 39 minutos e 20, 39 e 20, 39 e 20 é primeiro tempo de jogo. A beleza rola no estádio Moisés Lucarelli, o majestoso em Campinas, essa noite de sexta-feira. E o placar FI aponta, confere comigo. Ponte Preta, Goiás, Ponte 0-0. 87.9, a voz da nossa gente. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. E agora o Elvis, rapaz. O bravo, hein? Tentou um chapéu pra cima do Aloísio. Se ele consegue, ia ser uma jogadaça, mas depois a bola bateu na mão dele, hein, ô Pedro? A bola bateu na mão dele, ele ficou bravo com o árbitro ainda, porque o árbitro marcou falta, Corsato. Corsato, pra quem tá na Valinhos FM, 40 minutos do primeiro tempo, 7 escanteios e nenhum cartão amarelo e nem vermelho. É isso. Tá na tela, o Felipe Marques tá atento. E agora o Matheus Gonçalves fez uma falta pra cima do Matheus Silva. De Matheus pra Matheus, e o Matheus ficou sentindo o ombro direito ali. Ele que já tem problema nesse ombro, caiu meio desajustado ali o Matheus Silva, meio torto. Deixa eu mandar um abraço pra rapaziada que tá com a gente no chat. Ô Pedro, olha, vê se você gosta desse nick aqui. Hugo Gostoso 29. Tô fora, fuja. Vamos ganhar, meu Verdão. Boa transmissão aos amigos da Rádio Ponte Preta. Meu palpite vai ser Ponte 1, Verdão 5. Olha o time do Goiás trabalhando na carrapeta do Galhardo. Chega a zaga da Ponte Preta, tira. Tô aqui acompanhando da cidade de Goianópolis. Obrigado pela audiência. Aqui vem Ponte Preta. Eu espero que isso não aconteça, viu, meu querido? Mais um abraço. Gabriel Novaes ganhou pra Ponte, tocou pro Elvis. Bate Elvis, bateu pro gol, bateu no David Braz. Vai sair. O Tadeu saiu antes ali do Gabriel Novaes. O Gabriel Novaes não aguenta mais, hein? Não aguenta mais o Gabriel Novaes. Caiu ali. Não foi nem pra dividida de bola com o Tadeu. Joga a bola na frente, mete a cabeça na bola, tira a zaga da Ponte Preta. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte, perdeu. Gente, como tá errando o passe a Ponte, hein? O Emerson tocou errado. Gabriel Novaes continua caído e o árbitro, ó, nem tchu. O árbitro fez pro Gabriel Novaes o que a minha mulher faz pra mim quando eu falo as coisas lá em casa. Nem tchu, nem dá bola. Tchu. Ih, rapaz, olha o Goiás. Matheus dominou, bateu pro gol, já era. Gol do Goiás! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 41 minutos passados deste primeiro tempo, não pode ficar esperando a banda passar. A Ponte ficou esperando o árbitro parar o jogo para atendimento do Gabriel Novaes lá no campo de ataque. E aí o Gava, que é bom de bola, pifou o Matheus. O Gonçalves, lado esquerdo, invadiu a grande área na saída do Pedrão. Mandou a bola pro fundo da rede. Sem apelação pro goleiro da Ponte. Matheus Gonçalves pode comemorar, a festa toda sua, da torcida do Goiás. Dormiu no ponto o time da Ponte Preta. Gente, não pode ficar esperando o árbitro parar o jogo.
1 pro Goiás, 0 pra Ponte Preta. Detalhe, a selfie do gol do Goiás aí, Pedro. O time da Ponte parou pra... Todo mundo... O Gabriel Novaes estava caído lá, o time da Ponte inteiro parou. Rafael Gava, que não é bobo nem nada, tocou pro Matheus Gonçalves, que só estufou as redes do Pedro Rocha. Agora Goiás 1, Ponte Preta 0. O time da Ponte está reclamando bastante ali, só que o árbitro já validou o gol, Corsato. Não tem nada de errado, segue 1-0, né? E o Elvis está indo lá reclamar com o capitão do Goiás, mas a Ponte teve a oportunidade de bicar essa bola para fora e também não fez. Aí o Emerson perdeu a bola. E agora ele tá falando, tinha que ter parado o jogo, Cara, quem pode parar o jogo é o árbitro. Se o juiz não parou, o time não deve parar, né? Lance infantil da Ponte Preta e ainda tinha marcação, mas a Ponte ficou pedindo para parar o jogo. O árbitro não parou o jogo. A bola que veio aqui atrás e a Ponte toma o gol. O Goiás era melhor, é bem verdade. 1-0 pro Goiás, Pedro. 1-0 pro Goiás. O Goiás já tinha criado as melhores chances. Agora só estufou as redes, né? 1-0, placar justo nesse primeiro tempo, Corsato. E não deu pro Gabriel Novaes, o Matheus Regis entrou no lugar dele, né, Pedro? Matheus Regis vai entrar, já entrou, né? Saiu o número 35, Gabriel Novaes. E entrou o número 77, Matheus Regis, na Ponte Preta. Cara, isso me deixa agoniado, cara. Isso me deixa pé da vida. Sabe, o time não prestar atenção no jogo. O cara tá caído lá, que ele fique caído, mas você tem que prestar atenção, você tem que continuar com o serviço. Sabe? Lance infantil, bizonho do time da Ponte Preta. Infantil, lance bizonho, a Ponte deu sopa pro azar. E aí o Goiás aproveitou. Matheus Regis dominou pro time da Ponte, soltou a bola, um pouco alongada, mas conseguiu recuperar o Castro. A Ponte vai ter que correr atrás do prejuízo, perde o jogo. Bola pela direita, Igor Inocêncio. Vamos ver se consegue empatar o jogo ainda no primeiro tempo. Bola pelo lado direito para Everton Brito, sai da ponta, vem pro meio, recua, toca essa bola um pouco mais atrás para Matheus Silva. Matheus Silva no campo de ataque, toca no campo de defesa. Quarta zaga pro Joilson, chega e encosta na marcação Galhardo, ele toca a bola para Risso, sai da marcação ali do Wellington, tocou a bola na frente para Macaca, bola enfiada, campo de ataque, lado esquerdo, é pro Matheus Regis, o Dieguinho tomou a frente dele, caiu, vai pedir a falta, a bola tá pertinho da bandeirinha de escanteio, aqui pelo lado esquerdo, o Matheus tomou a frente dele, a bola voltou, saiu, hein? Não saiu não, juizão? Não saiu não, melhor pra Ponte, recuperou de novo, Emerson Santos tocou a bola, é pro Elvis devolveu pro Emerson Santos, bola é pro Igor, tocou dentro da grande área, o toque de cabeça do Vinícius, tentou escorar ali pro Everton Brito, melhor pro Tadeu, e o Tadeu já alongou, tocou essa bola no campo de ataque, quer saber de jogo o time do Goiás, a bola para Thiago Galhardo, dominou pelo lado esquerdo, na costa dele tá o Joilson, boa bola boa pro Gava, o Gava que deu assistência pro Matheus Gonçalves fazer o primeiro gol do jogo, agora é o Matheus Gonçalves que domina aqui no campo ofensivo, solta essa bola um pouco mais atrás para Aloísio, meia à esquerda. Mais 5. O volante da equipe do Goiás domina, toca a bola para David Braz. Mais 5, vamos até 50, informa o Pedro Lino. Estamos com 46 agora, batendo 46 nesse exato momento. 1-0 pro time do Goiás. Mas, cara, eu tô pé da vida com o time da Ponte, não pode parar o jogo. Renata Dalgala vai Ponte. Renata Dalgalo, obrigado, Renatinha. Gabriel André. Tá junto com a gente mandando um bira aqui. O Ednei Melo com a gente. Boa, Ednei. Tamo junto com a Macaca Marceleza e equipe FI. Ednei. Mas a coisa tá feia. A Ponte vacilou e o Matheus Gonçalves foi pra rede. O Thiago Cordeiro mande um abraço pro meu amigo Boca. Ele tem um restaurante chamado Time Lanches. Tá bom, então um abraço. Gol do Verdão, tá dizendo gostoso 29. A Neucilo Cato. Droga, gol do Goiás. O Alexandre Sena. Agora PRTO. Já abrimos a porteira, só falta pra mim mais 4 gols. Tá animadão, hein, ó, gostoso. Osmar Dangara, a Ponte está horrível, vai perder hoje. Novaes é muito frágil assim como o Renato. Esse Vinícius não pega nem na bola. Isso, horrível. Valeu, Osmar. E o Goiás vem de novo. Matheus Gonçalves, vamos ver esse lance. Linha de fundo, cruzou, vai pintar o gol na trave, voltou, sobrou, pega, Pedrão. Thiago Galhardo tocou essa bola ali na pequena área, ela explode na trave e volta nas mãos do Pedrão. Foi tiro de meta, o Corsato, a bola foi pra fora. Ela bateu na publicidade. Isso, lá, né? O Matheus Gonçalves cruzou pro Thiago Galhardo, que chutou pra fora, tiro de meta pro Pedrão. Sentiu o gol a Ponte, hein? Sentiu. Sentiu o gol a Ponte, meu Deus, o Nelson vai ter trabalho no intervalo. O Osmar Dangar, Novaes e Renato são muito frágeis, por isso o Renato sequer entrou, se entrar quebra também. Alexandre Sena, agora pronto, vai ficar nessa miséria. 0-1 até o final. Vai não, Alexandre. Vamos virar. O Roger Cordeiro diz que vai ser 2-0. Vinícius
Nome de goleador nato, implacável, tá dizendo o Osmar Dangar. Passamos de 100 ao vivo no chat aqui, já batemos 120, deu uma caidinha agora, mas obrigado, viu, você que tá junto com a gente, se não curtiu ainda a nossa transmissão, curta, a meta é 100 curtidas hoje, estamos com 67. Olha, vamos empatar o jogo no primeiro tempo, Ponte? É difícil, mas não é impossível, mas assim não vai ser possível, hein? Marcão, bom volante da equipe do Goiás, domina, solta essa bola pelo lado direito, quem tá com ela é o Aloísio, faz a gira pra cima do Matheus Regis, já tá no campo de ataque, passa a metade do gramado pelo lado direito, tocou pro Dieguinho, bom lateral da equipe do Goiás, vem pro campo de ataque, a bola sobrou, voltou, ali pro Wellington, solta a bola no meio pro Gava, tentou o passe errado, melhor pro time da Ponte, recupera, Castro tem essa bola, 2 do Goiás na marcação, ele é forte, ele é bruto, ganha pro time da Ponte no corpo, tocou pro Elvis, devolveu, soltou na ponta, é pro Castro pra encarar o Messias, puxou pra direita, sai da ponta, vem pro meio, passa livre, leve solto o Matheus Regis, ele viu, o Elvis tocou pra ele, bola pro Igor Inocêncio, ameaçou chutar, agora sim, bateu pro gol, a bola subiu, foi embora. E o Matheus Regis estava livre dentro da grande área, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pro time do Goiás fazer a batida. Você está ligado nos canais Futebol Interior, conosco Valinhos FM 87,9. E atenção, torcedor, hora de girar o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 49 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 21ª rodada, majestoso. Moisés Lucarelli, o placar tá assim. Ponte não tem nada, tá zerada. O Goiás tem um. O Matheus Gonçalves foi pra rede. 1 Goiás, 0 Ponte. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. E agora uma falta pro time da Ponte em cima do Everton Brito. Não sei o que o David Braz tá reclamando ali. O Sander chegou, fez a falta. Ele tá entendendo, será que o Sander teria ido na bola? Mas é falta pra Ponte, Pedro. Falta pra Ponte, Elvis na bola. O David Braz reclamou à toa lá, né? Porque ele fez a falta em cima do Everton Brito. 49, vai bater 50 minutos do primeiro tempo agora. 1-0 pro Goiás, Corsato. Elvis na bola, chuveirou o primeiro pau na boca do gol, afasta a zaga do Goiás, tira, ela cai do lado direito, bola pra Dieguinho, vai puxar o contragolpe, não há tempo pra mais nada. Rodrigo José Pereira de Lima de Pernambuco, a ponta final do primeiro tempo no majestoso. Matheus Gonçalves, a Ponte bobeou, queria que o jogo fosse paralisado, o Goiás seguiu no jogo, e aí o Matheus Gonçalves recebeu do Gava e mandou a bola pro fundo da rede, guardou. Os visitantes vencem, os mandantes estão perdendo. Nós estamos perdendo, tá ruim pra nós o primeiro tempo. 0 pra Ponte, 1 pro Goiás. Saída dos jogadores no gramado no estádio Moisés Lucarelli. Pedro Lino. Saída dos jogadores da Ponte reclamando bastante no gramado. Por enquanto ninguém tá falando, Corsato. Resultado justo nesse primeiro tempo. O Goiás teve as melhores chances. Se não fosse o Thiago Galhardo perder 2 chances, esse jogo já estaria uns 3-0 já, viu? É verdade. O Thiago Galhardo teve 2 chances aí pra fazer gols pro time do Goiás. A Ponte não vai bem no primeiro tempo. Teve jogador machucado do Goiás, foi substituído. Teve jogador machucado da Ponte, também substituído. Enfim, quem vai falar aí é o Matheus Gonçalves, o autor do gol. É ele, né, Pedro? É ele mesmo. Vamos ouvir o Matheus Gonçalves. Primeiro tempo difícil. A Ponte Preta tem uma boa equipe. Porém, viemos com uma estratégia bem definida pelo professor. E o gol, ele é gol, né? É uma emoção, o primeiro gol com a camisa do Goiás. Fico feliz de poder ajudar o grupo. Porém, agora temos que voltar pro vestiário e escutar o que o professor vai passar, porque ele tem um segundo tempo difícil pra gente consolidar essa vitória. Tá aí o Matheus Gonçalves do Goiás. Daqui a pouco fala alguém da Ponte. Corsato, segue você. O gol, ele é gol. Vá. Essa é a frase. Vá. Do Matheus Gonçalves. Quem vai falar agora? O Joilson? Vinícius? Vamos ouvir o Vinícius aí falando no microfone. E dessa primeira etapa da Ponte Preta, a sua avaliação? Então, a gente veio buscar um resultado bom em casa, né, positivo, para poder somar e estar na briga lá em cima na tabela, que é o G4, né, nosso objetivo. O Gé tá sendo artilheiro do nosso time, é uma referência, né? Tô tendo a missão hoje de poder substituir ele e espero poder marcar gol no segundo tempo. A bola um pouco não tá chegando para mim poder finalizar, né? Tô buscando, mas não tá chegando. Bola pro segundo tempo agora e tentar buscar um bom resultado. Tá aí o Vinícius, ô Corsato. Eu acho que ele não foi tão bem nesse primeiro tempo, mas como ele falou agora, né? A bola não chega. 49% de posse de bola pro time do Goiás, 51% pra Ponte Preta, já um intervalo FI. Se você voltar pro segundo tempo, aliás, Pedro Lino, antes do seu descanso merecido,
Passa os bancários da Ponte Preta pra gente aí. No banco da Ponte Preta, caso o Nelsinho Batista queira fazer substituições no segundo tempo, temos o William no gol, Edson, Dodô, Emerson, Renato, Ramon, Nilson Júnior, Tomás, Guilherme Portuga, Matheus Regis e Hudson. E no banco do Goiás, caso o Wagner Mancini queira fazer alterações, Thiago Rodrigues, Wellington, Regis, Lucas Ribeiro, Breno Herculano, Diego Caito, Reinaldo, Thiago Galhardo, o Thiago Galhardo entrou, né? Douglas Teixeira, Natan Melo e Rildo e Edu. Isso, e o Matheus Regis já entrou também no primeiro tempo porque saiu o Gabriel Novaes. Eu, se sou o professor, já saco o Vinícius e coloco o Renato já no intervalo. Mas vem aí o intervalo FI para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Não sai daí, você que está no YouTube vai ver o novo visual do Carlos Corsato daqui a pouquinho enchendo a tela. CJC tá um galã, viu? Acabei de ver aqui, spoiler. Falou tá um galã CJC, viu? Falou que vai criar um nick lá no YouTube também. CJC Gostoso. New hair. É isso, daqui a pouco ele vem, hein? Daqui a pouco ele vem pra apresentar o Intervalo FI pra você aqui nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior, Valinhos FM aqui. Nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821 no telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, boa noite para você, intervalo de jogo majestoso, a Ponte está perdendo para a equipe do Goiás, hein, pelo placar de 1-0, com o Nelsinho só uma vez, a Ponte saiu atrás do marcador, foi no jogo contra o Mirassol, que a Ponte virou o jogo, depois, todos os jogos, a Ponte Preta sempre saiu na frente, mas com o Mirassol a Ponte virou, detalhe, no jogo contra o time do CRB, no finalzinho do primeiro tempo, a Ponte teve um pênalti
contra, né? Mas o Pedrão foi para ela e fez a defesa. A Ponte tá perdendo para a equipe do Goiás pelo placar de 1-0. Faltando 2 minutos para as 8 horas da noite, deixa eu lembrar aqui, você que tá com a gente na Valinhos FM 87,9, que a Voz do Brasil será apresentada logo depois da jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, tá bom? Depois do jogo, teremos a Voz do Brasil aqui na Valinhos FM 87,9. Jornada esportiva para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, disque entregas 32423125 ou peça pelo WhatsApp 997883821 e Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Câncer de Barretos. Hipercap Brasil, Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Ô Felipe Marques, aquele spotzinho da corrida que o Marcelo não soltou, vai ser punido por isso, né? Tinha que soltar uma vez antes de começar o jogo, ele não soltou. Vamos soltar agora para chamar o torcedor para Ponte 10K, que vai acontecer no dia 1º de setembro, o evento em comemoração ainda ao aniversário de 124 anos da Macaca. Vamos conferir. Vem aí uma das melhores e mais tradicionais corridas de rua do interior paulista, a Ponte 10K. São 3 opções de percurso: caminhada de 3 km e corrida de 5 e 10 km. A largada e chegada ocorrem no Majestoso e com direito à volta olímpica. Prova dia 1º de setembro. Faça já a sua inscrição em pontepreta.com.br. Participe! Muito bem, corredores e corredoras de plantão, faça a sua inscrição, eu estarei lá, o Marcelo também, o Pedro Lino, eu acho que é meio fake news essa história, mas... Eu tava falando com ele aqui no off, eu já fiz o cadastro em 2, nunca corri na minha vida. Vai ser um prazer, Só que então. eu tô num processo aí que já me cadastrei em 2 corridas esse ano, Corsato. Vai ser um prazer dar uma pifada em você e chegar muito na sua frente nessa Ponte 10K. E olha que você vai correr, né, na categoria 20 a 30, né? E eu na acima de 50, mas vai ser um prazer chegar na sua frente. Não, eu tô dizendo, não é separado, corre todo mundo junto, tá. né? Mas a classificação sai separada, mas aí a gente coloca o tempo de jogo. Bom, 8 em ponto agora, hein? 8 em ponto. Macaca tá perdendo pro Goiás pelo placar de 1-0. Ô Corsato, eu vinha conferindo a sua transmissão pela Valinhos FM 87,9, porque eu sou do rádio, entendeu? Eu gosto do rádio e vinha conferindo aqui a sua narração. É verdade mesmo que o Goiás, então, pelo que você transmitiu, você com o Pedro Lino, o Goiás foi melhor durante o primeiro tempo, então posso dizer que o resultado é justo? Resultado justo. As chances mais claras de gol foram do Goiás. O Thiago Galhardo perdeu 2 gols praticamente feitos, né? Apesar de que a Ponte Preta ter tido mais finalizações, foram 8 contra 4, mas o Goiás foi melhor. A Ponte teve 52% de posse de bola, 48% o time do Goiás, mas o Goiás ele joga pra frente, né? E as melhores chances, sim, foram do time esmeraldino, então o resultado é justo e a Ponte bobeia no gol, né, cara? Tá certo que demorou um pouco pra sair o gol, mas todo mundo levantando a mão, levantando o braço. Gente, eu vou repetir, quem tem que parar o jogo é o juiz. Enquanto o juiz não apitar e não mandar parar, os caras têm que marcar, cada um na sua posição. Isso me irrita ao extremo, cara. Tá certo. Lembrando que essa é a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver aqui, 21ª rodada? Isso, né? 21ª, é isso. A Ponte Preta tá jogando e perdendo. E ontem, resultado surpreendente, o Operário em casa perdeu pro Ituano pelo placar de 2-1. Os times que estão lá na zona da degola, 19 pontos, né? 17º, 18º e 19º colocados. Ituano, 19, 5 vitórias. Chapecoense, 19, 4 vitórias. Brusque, 19º, 19 pontos, 3 vitórias.
o Ituano já fez 21 jogos, Chape e Brusque só 20 jogos. O Guarani é o último colocado com 14 pontos ganhos. A Ponte Preta, nesse momento, 11ª colocação, 27 pontos. E o Goiás, com essa vitória, está indo a 31 pontos na 6ª colocação. Se a Ponte vencer, ela passa o time do Goiás na classificação do campeonato. Lembrando que hoje tem bola rolando também para mais 2 jogos. A bola vai rolar para Vila Nova e Sport, esse jogo às 9 da noite e às 9h30, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior e também da Rádio Amizade FM. Estaremos juntos aqui no canal de áudio da Rádio Futebol Interior com a Amizade, Novo Horizontino e América. Novo Horizontino que faz uma campanha maravilhosa. Nesse momento é o segundo colocado, 36 pontos ganhos. O Santos é o líder, 37. Mirassol, terceiro, 35. O América, o quarto, 33. Se você fosse o técnico Nelsinho Batista, Corsato, iria fazer alguma alteração nesse time da Ponte pro segundo tempo? Lembrando que a Ponte já fez uma alteração. O Goiás também, né? O Gabriel Novaes joga muita bola, mas parece que é meio, claro, né? Você vai entender o que eu tô dizendo aqui, mas parece que é meio de vidro o Gabriel Novaes, não? Então, e é assim, a gente falava até no primeiro tempo, antes de começar o jogo, que ele é bom jogador, mas que se machuca muito, e se machucou de novo, né? E, assim, eu colocaria o Renato, mas o Renato é aquilo também, né? É um jogador que se machuca muito, porque o Vinícius, hoje, se bem que a bola não chegou nele, né? Ele tá tentando fazer o papel que o Gé faz no time, né? A bola não chegou nele, mas eu acho que para começar o segundo tempo eu já tiraria o Vinícius e colocaria o Renato. Eu até entendi, né, quando eu recebi a escalação da Ponte e via vocês falando, surpresa, mas o que o Nelsinho fez? O Nelsinho coloca um cara que tem a mesma complexidade física do Gé, porque a zaga do Goiás e os volantes do Goiás, por exemplo, o Marcão, que é um cara que sai muito pro jogo, mas são caras grandes, né? E, por exemplo, se ele colocar o Renato no time, a Ponte perde estatura, né? Então, o que ele fez? Ele manteve o mesmo esquema, né? Deixando o Gabriel jogando de lado. Até concordei com você também, que você falou, então o Matheus Regis perdeu a posição pro Gabriel Novaes. E parece que é isso, né? O Gabriel Novaes pegou a vaga de titular do Matheus Regis, mas o Matheus Regis já voltou, já entrou no time novamente. O que o Nelsinho fez? O Nelsinho colocou um cara para disputar a bola ali com os zagueiros pesados do time do Goiás. O Reinaldo hoje está no banco, né? Entrou o David Braz, que no outro jogo ficou na reserva. O Reinaldo foi o titular. Mas o que o Nelsinho fez? Ele estudou esse time do Goiás, que tem jogadores grandes, né? Então ele tentou colocar o Vinícius lá, que também é um jogador grandão. Vamos ver aqui se tem alteração, fora as do primeiro tempo, né? Tanto o Goiás como a Ponte. Vejo aqui que o Goiás vai trabalhando, né? O seu preparador físico do Goiás coloca todo mundo lá, os 10 jogadores que voltam agora, né? Ele coloca os caras ali na linha pra fazer. A Ponte vai mexer. Vai entrar o Renato. Renato vem aí, hein? Vem aí o Renato nesse time da Ponte Preta, camisa número 19. E vejo ali o Hever, rapaz, jogador que foi campeão com o Atlético Mineiro. Ele né? virou auxiliar técnico do Wagner Mancini. É isso aí. O Wagner Mancini, eu gostaria e rogaria para que todo brasileiro fosse igual o Wagner Mancini, não ficasse desempregado nunca. O Wagner Mancini começa no Ceará na Série B, vai para a Série A e volta para a Série B. Bom, o Renato vai entrar no time da Ponte, o Pedro Lino vai informar já, porque vai começar o segundo tempo. E para todo o segundo tempo, ele vem aí. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Cousa. Bora que bora com toda a equipe dos canais Futebol Interior. Posse de bola, Ponte Preta, apita o árbitro. Tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Cousa. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior da Valinhos FM. Vamos que vamos. Comigo, Pedro Lino, esse que falou agora. Carlos Corsato, Felipe Marques. Vai, Pedro. Na Macaca, na Ponte Preta, saiu o número 98, Vinícius. E entrou o número 19, Renato. Saiu o 98, Vinícius. E entrou o Renato na Ponte Preta. O Goiás é o mesmo do primeiro tempo. Muito bem. Portanto, é o que eu falava, né? Perguntado pelo âncora do intervalo FI, a alteração eu colocaria Renato no lugar do Vinícius. E foi isso que ele fez. E o Renato já trabalhando aqui no campo de ataque. Bola pro Everton Brito. O Renato passou, ele tocou pra ele, pro Regis. Passa pelo Regis. Chegou com ele o Dieguinho, escorregou ali os dois. Acho que não foi pênalti não, mas na sequência o árbitro tá marcando impedimento não. A Ponte recupera a posse de bola com o Elvis. Tentou a trivela dentro da grande área, escorregou de novo o Matheus Regis. Gramado molhado, hein?
Tem que trocar chuteira, pô. Bola aqui pro time da Ponte. Quem trabalha é o Castro. O Everton Brito se movimenta. Bola pra dentro da grande área pro Renato nas mãos do goleiro Tadeu. Sai do gol pra fazer a defesa. Goleirão da equipe do Goiás. Portanto, a Ponte Preta, 2 alterações. Ó, e de novo, hein? O Tadeu pifa aqui o Matheus Gonçalves. Campo de ataque. Invadiu a grande área. Matheus Silva. E depois paga geral pro time da Ponte, pro Castro. Rapaziada, não tá atenta não. Principalmente essa reposição de bola rápida aí do Tadeu. Vamos ver esse lance dentro da grande área. Será que o Dieguinho não chega empurrando o Matheus Regis não, hein? Foi nada, segue o jogo. Segue o jogo? Será que o VAR não vai ver esse lance não, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver. Nosso repórter já cravou que não foi nada. E agora o Pedrão, ele já saiu do intervalo. Eu acho que ele não vai poder jogar assim não, hein? Parece que ele tem um corte no braço ali. Ele vai ter que dar uma ajeitada ali, porque a blusa, aquela segunda pele amarela dele tá rasgada, né? Ele tem um corte ali perto do cotovelo. Então segue o jogo. Vai Gava. Pra bola, chuveirou na boca do gol. Pedro Rocha. Dá um tapa na bola, ela volta. Matheus Regis tira, ela cai, sobra aqui do lado esquerdo, vem cruzamento de novo na boca do gol, por baixo, a zaga da Ponte chega, faz o corte. Bola se perde, vai embora dentro da grande área, tava o Emerson Santos. É posse de bola, lateral, campo de ataque pro time do Goiás. A Ponte no campo com Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e Gabriel Risso. Emerson Santos, Castro e Elvis. Everton Brito, Renato na vaga do Vinícius e o Gabriel Novaes ficou no primeiro tempo, entrou o Matheus Regis. Daqui a pouco eu escalo o time esmeraldino. Detalhe, nenhum cartão no jogo. Você tá vendo, você que tá na tela no YouTube, nenhum amarelo, nenhum vermelho, nada de cartão. Lateral, posse de bola para Ponte Preta. Everton Brito tem pressa. Toca a bola para Elvis. Tentou jogar na frente ali para o Renato. Chega a zaga esmeraldina, tira. Ela volta para o campo ofensivo. Sobe de cabeça com o Thiago Galhardo. O Joilson. Mas a Ponte perde a posse de bola. Aloísio ganha. Toca essa bola para o Matheus Gonçalves. Deixou passar para o Gava. Aí chega no meio do caminho. A Ponte faz o corte. A bola por ali com o Everton Brito. Falta. Gava chegou fazendo a falta, tá parado o jogo, falta campo de defesa. Favorece a Macaca. O Goiás em campo com Tadeu, Dieguinho, Messias, David Braz e Sander. Aloísio, Marcão, Rafael Gava. O Wellington, Matheus Gonçalves e o Thiago Galhardo, que no primeiro tempo entrou na vaga do Rodrigues, o colombiano que saiu machucado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Olha a Ponte, Castro, Everton Brito, tocou na boca do gol, vai pintar o gol da Ponte, Matheus Regis, Renato de cabeça para pegar o goleiro. Matheus Regis, meu filho, eu não sou assim, o cara que tem mais capacidade com a bola nos pés, mas domina a bola, querido. Gol feito, né? Domina essa bola. O Gé faz falta, o Gé é diferentão nesse time da Ponte, que é uma bola dessa aí, o Gé tinha estufado a rede já fazia tempo, cara. Bater de primeira assim é pra quem tem assim um pouco mais de habilidade, que não é o caso do Matheus Regis, né? Meio que inimigo do gol, o atacante da Ponte Preta. E agora o Goiás vem pro campo de ataque, vinha com o Matheus Gonçalves, a bola fica com o Matheus Silva. Solta essa bola pra Emerson, alongou, o passe tocou. Se a Ponte perde em altura, ganha em velocidade com o Renato. Chega na frente do Marcão, tava com ele, disputa a bola por ali, a bola ficou com o time do Goiás. Sander meteu o pé na bola, perna esquerda, a bola volta, sobra pra Ponte Preta. Fica na dividida por ali, pra trás, Castro joga a bola pra Pedro Rocha. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tamo junto, daqui a pouquinho vou voltar aqui pro YouTube, hein, pra falar de você, mandar mensagem, fique à vontade, use, abuse, participe. A nossa meta, a minha meta, né, é de 100 curtidas, de 100 joinhas lá na transmissão hoje, hein. Na última transmissão eu não bati a meta. 73 por enquanto, joinhas. Você pode compartilhar a nossa transmissão também, viu? Vai ser um prazer ter você com a gente. Posse de bola pro time da Ponte, Igor Inocêncio tocou pro Renato, devolveu, tocou pro Elvis, foi falta, hein? O árbitro não deu. Aloísio, alongou o passe pro Matheus. Vamos se ligar, Ponte Preta. Mas foi falta, viu? Mas o árbitro não deu, não pode parar, né, cara? Ixi, olha lá. Ai, rapaz. O Emerson Santos furou. Melhor pro Galhardo. Tocou a bola pro Matheus. Pro Galhardo dentro da grande área. Pro Matheus. Vai pintar o gol. Bateu. Trava a zaga da Ponte por baixo. Era o Wellington.
bateu pro gol, Matheus Silva se joga na bola, sobra pro Goiás, vem de novo o campo de ataque, bola com Gava pelo lado esquerdo, vamos encostar na marcação, gente, vamos encostar na marcação, bola pro Matheus, perna esquerda, puxou pra perna direita, olhou pra dentro da grande área, solta a bola um pouco mais atrás, é pra Aloísio, o número 16, na costa dele tá o Everton Brito, ele continua levando o campo de ataque, chega Matheus, Gabriel Risso, mete o pé na bola, tira dali, ela sobra no campo intermediário ainda, pro David Braz, pro Sander, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, pra fora do gol, pra fora do gol, chegou golpeando de cabeça o Aloísio, quase o segundo do Goiás, hein, Pedro Lino? Mais um cruzamento do Sander, o Aloísio chegou sozinho, cabeceou pra fora, 1-0 pro Goiás, Corsato. A Ponte sentiu bastante o gol, viu? Não começou bem no segundo tempo, não. Sentiu o gol, a Ponte Preta, o gol foi marcado a 41 minutos do primeiro tempo pelo Matheus Gonçalves. Osmar Dangá tá com a gente, obrigado pela audiência, tá mandando um adeus pro Vinícius aqui, que fique no vestiário e ele ficou. O Silvio Seico, o jogo de hoje dá pra ver bem, a falta que faz o Gé. O Aparecido Alves, boa noite equipe, esse Vinícius não é jogador para nossa macaca. O Aparecido Alves, que foi que mandou essa mensagem. O Marvin Barros, colocaram o Matheus Regis e tiraram o Emerson e colocaram o Gabriel Portuga. Não, o Matheus Regis já tinha entrado no primeiro tempo no lugar do Gabriel Novaes, que saiu machucado, viu, Marvin? Roberto César Santos, o Vinícius é muito ruim. Vamos virar, Ponte Preta. O Danilo Palma, oficial, um absurdo que está acontecendo aqui. Isso é um absurdo, um roubo na cara dura, falta e pênalti não marcado. E o Nelsinho já tinha que ter trocado o Novaes, um absurdo que está acontecendo. Tá reclamando da arbitragem o Danilo Palma. A Silvana Pereira, que gente pessimista. Bora Ponte, vamos virar. Nelsinho vai chacoalhar o time, mas quem vem é o Goiás, campo de ataque aqui pelo lado direito. Número 31, Wellington Matheus. A bola recuada pro Pedro Rocha. Thiago Galhardo chega, ele toca a bola para Igor Vinícius, aqui pela direita, levanta a cabeça, explode a bola para o campo de ataque pro Renato, mete a cabeça na bola o David Braz, para trás, ela cai com o Messias, toca atrás pro Tadeu jogou na frente, ela caiu na cabeça do Castro, toque errado, Castro, domina essa bola, Castro, aí sobrou pro David Braz, perna esquerda, solta a bola, lado direito pro Wellington, ele trabalha com a perna esquerda pelo lado direito, chega na marcação, recompondo por ali o Matheus Regis, a bola volta com o Marcão, apoia bastante o Barbudo, tem 6 gols no campeonato, volante da equipe do Goiás, bate na bola por baixo, o Matheus Regis, ela se perde, vai embora, lateral, campo de ataque, lado direito, favorece o time esmeraldino. Renata Dalgalo com a gente, obrigado, você que tá junto com a gente aqui no nosso chat, tamo junto e misturado, quero like, 73 agora, tá subindo, seta pra cima, tá subindo, posse de bola pro time do Goiás, bola aqui no campo de defesa, a zaga da Ponte tira, o rebote é pro Aloísio, dominou, pode até bater pro gol, Dieguinho tá pedindo, ele toca a bola pra Gava, é habilidoso, dominou, tocou a bola pro Aloísio, vira o jogo, toca na direita pra esquerda, é pro Matheus Gonçalves, o nome do gol, da ponta pro meio, puxou pra perna direita, passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, toca a bola pra Galhardo, invadiu a grande área, vai pintar o gol cruzado, pra trás, a zaga da Ponte chega por baixo, faz o corte, Joilson, pra mandar pra escanteio, que sufoco, hein, Pedro? Que sufoco, mais uma jogada do Matheus Gonçalves, tocou pro Thiago Galhardo, que tentou tocar na pequena área, o Joilson esperto, jogou pra escanteio, 1-0 pro Goiás, é o 9º escanteio da partida, 9 minutos do segundo tempo, Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Escanteio Goiás, lado direito, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga da Ponte, tira lá, deu rebote, voltou, sobrou a batida pro gol do Matheus, menor pra Ponte, recupera, Elvis, tocou na frente pro Matheus Regis, Dieguinho foi esperto, fez o corte por baixo e já fez o lançamento, a longa do campo, ataque, bola com o Gava, isso, chegou, o Gava caiu, pra mim foi falta, hein? O árbitro não deu. Segue o jogo. Ficou nas mãos do Pedro Rocha, sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Nossa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 10 minutos. Toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Confirmando 10 minutos e 20, agora 10 e 20 passados, é segundo tempo de jogo. Brasileirão Série B 2024, 21ª rodada. No Moisés Lucarelli, majestoso placar FI aponta. Ponte Preta, Goiás, 1 pro Goiás,
0 pra Macaca. Você vai falar, Carlos? Vou. Antes da vinheta, você vai falar? Então fala. 21ª rodada, Série B Campeonato Brasileiro. Ontem o Operário, em casa, perdeu para a equipe do Ituano pelo placar de 2-1. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior e agora a Ponte quase que faz um gol meio que sem querer. Só que o Everton Brito atrapalhou a batida do Castro ali, ficou melhor pra zaga da equipe esmeraldina. Matheus Erge solta essa bola lá do esquerdo pra Ponte. É o Renato, Messias foi pedir desculpa pro Renato, o Renato não quis. Bola se perde, vai embora e o árbitro não deu a falta. Deu lateral pro time do Goiás. Ele não gosta de marcar falta, não, o árbitro, hein? Mas tem falta que é falta, né? Bola recuada aqui pro Tadeu, dentro da pequena área. Toca a bola pra David Braz, o capitão. Chega pra cima dele o Renato. Fez pressão, deu bom pra Ponte. Recupera a Macaca Elvis de carrapeta, tocou essa bola pro Castro. Solta a bola pela direita pra Everton Brito, ex-jogador do Vila Nova. Pela direita, Sander tá na marcação. Bola pro Igor Inocêncio. Descolou, cruzamento na boca do gol. Se joga na bola. Gava. Bola volta com o Sander. Trabalha. Pro time do Goiás, pro Gava. Passe errado, a Ponte recupera com Emerson Santos na direita de novo. Pro Igor Inocêncio, descolou o cruzamento. Bate no encostado do Gabriel Gava. Vai embora, paga geral. Gava pro time do Goiás. É lateral, posse de bola, campo de ataque pro time da Ponte. Vai vir aquele latereio. Lateral barra escanteio pra dentro da grande área. Vamos, Ponte! Vamos, Igor Inocêncio. Jogou dentro da grande área. Sobe a zaga. Sobe a zaga, tira dali. Era o Gava que tava lá, bola com o Matheus Gonçalves, chega pra cima dele, Matheus Silva, de Matheus pra Matheus, ficou pedindo falta, o árbitro não deu, melhor pra Ponte, pela direita pra Igor Inocêncio, cruzamento, errou, deu certo, sobrou pro Renato, bateu pro gol, pra fora do gol, sem confiança, era o Everton Brito, queimou pro gol, bateu sem confiança, não acreditou que a bola chegou nele. Tem que ter mais carinho nessas horas. E aí perde o lance a Ponte, Pedro. A bola pegou fogo no pé do Everton Brito agora, belo cruzamento do Igor Inocêncio. Ele meio que se livrou da bola, né? Até achei que tivesse batido no David Braz. Só que é tiro de meta pro Goiás, segue 1-0. Tadeu na bola, o Corsato. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O Everton Brito reclamou, eu acho que ele tomou cartão, mas a gente vai confirmar daqui a pouquinho. Né? E foi falta em cima do jogador do Goiás. O árbitro não gosta de marcar falta. Eu não achei, não. Não? Não, achei não. Foi nada. Achei que tinha sido falta em cima do Renato lá, ele não deu. Teve falta aqui no campo de ataque em cima do Gava também. Ele não tá marcando. O jogador brasileiro não é acostumado com esse tipo de coisa. Futebol é um esporte de contato, né? Mas não é acostumado com esse tipo de coisa. Mas ele não tá marcando qualquer coisinha, não. Mas não foi falta ali, não, viu? Olha o Goiás, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça, Marcão, já era, mas tá impedido. Tá impedido, se o gol foi confirmado, eu grito gol aqui. Cruzamento do Galhardo, Marcão, bola bateu na trave, morreu no fundo da rede, vamos analisar o lance. Tava impedido. Tava impedido. Ainda bem. Olha, por pouco o Inocêncio não dá condição pra ele também, hein. Bola bate na trave e nas costas do Pedrão. Ia ser gol contra do Pedrão. Então, não foi gol, tá anulado. Tá anulado mais uma vez, né? Deixaram o Thiago Galhardo cruzar a bola na grande área. O Marcão sobrou, sorte que estava impedido, segue 1-0 no Moisés Lucarelli. Olha, Carlos, vamos ser honestos, porque tá jogando a Ponte até agora, se conseguir pelo menos um empate vai estar no lucro, hein? Sim, o resultado é justo. O Goiás é melhor que a Ponte. Foi melhor no primeiro tempo e tá sendo melhor no segundo tempo. Apesar do Matheus Zé ter perdido um gol, né? Que pelo amor de Deus. Não pode, né? Cara, não pode. Atacante diz o quê, né? A Ponte já teve um monte de cara assim, né? Ah, eu sou atacante. Quantos gols você faz? Eu insisto aqui. O Apodi, quando jogou na Ponte Preta, ele tinha mais gols do que 5, 6 atacantes juntos. Então, atacante tem que fazer gol, não tem essa. E o Matheus Zé é inimigo do gol. Ele pode até fazer um gol hoje, mas é inimigo do gol. Se a Ponte depender do Matheus Zé para fazer um gol, ainda estamos lascados. E o Goiás tá dando uma força pra Ponte. Que lateral de graça que a Ponte ganha aqui no campo de ataque. Pela direita, vamos pra dentro da grande área lá. O Castro tá chegando pra aumentar o volume da Ponte na área. Vai pra bola. Inocêncio, na boca do gol, sobe, mete a cabeça na bola, David Bracira, cai pra Ponte, Everton Brito, pro Inocêncio, cruzou na boca do gol, toca pra trás, Regis vai pintar o gol da Ponte, bateu, trava, Dieguinho,
Trava Dieguinho dentro da grande área, sobrou pro Emerson Santos aqui no campo ofensivo, bola com o Matheus Silva. Matheus Silva puxa da ponta pro meio, boa bola, linda abertura pro Inocêncio, cruzou na boca do gol, se joga na bola o Aloísio. Ela cai na intermediária defensiva pro time do Goiás, pro Galhardo, brigou com ele, o jogador da Ponte, a bola voltou, sobrou, briga também o Igor Inocêncio, ganha pra Ponte, solta essa bola do lado esquerdo, era pro Matheus Regis, Dieguinho mete o pé na bola, tira, ela vai cair com o Aloísio, briga com ele o Risso, na verdade era o Wellington, lateral pra Ponte, não marcou a falta não. Risso tocou pro Regis, pro Risso, cruzou, rasteiro na boca do gol. Aloísio chega, mete o pé na bola. Domina, fica com ela. É muito cruzamento e sem qualidade. Os cruzamentos não chegam, eles não acham nenhum jogador da Ponte dentro da grande área. Marcão, tá aqui no campo de ataque, vai disputar essa bola com o Joilson, caneta pra cima dele, boa bola, boa, vai pintar o gol do Goiás. Pedrão defende! Thiago Galhardo cara a cara com o Pedrão. Tava impedido, mas o Bandeira parece que não marcou não, hein? O outro tava impedido, tudo certo. Será, Pedro? O Thiago Galhardo chegou de trás do zagueiro da Ponte. Olha. Mas mais uma vez, né? O Thiago Galhardo tendo chance pra aumentar o placar. Pois eu quero ver o lance de novo, mas é escanteio. Portanto, não deu impedimento, não. Escanteio pro time do Goiás. O Goiás é melhor, a Ponte perde o jogo. O Goiás vence por 1-0. 16:50, quase 17. O Wellington tá lá, perna esquerda, sai da bola, deixa pro Gava. Vai pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe, a zaga da Ponte tira. Cai, vem de novo, o Sander jogou na boca do gol, sobe, a zaga da Ponte tira. Bola volta com o Dieguinho. Desagradável, hein, Dieguinho? Foi sair jogando ali pro Gava, deu errado. Bola sai torta, lateral, Ponte, campo de defesa, lado esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Bola alongada, campo de ataque, Renato subiu com ele. Tadeu pra ficar com ela. Me parece que foi o Elvis que deu essa bola pra dentro da grande área. O Renato subiu, o árbitro tá com o cartão na mão. Vai dar pro Renato. Vai dar cartão pro Renato, porque entende que o jogador da Ponte foi pra cima do goleiro do Goiás. Pedro. Cartão amarelo, eu acho que merecido. O Tadeu já tava com a bola na mão já. O Renato deu corpo pro Tadeu, que só valorizou, né? Cartão amarelo aí. Vamos confirmar, mas deve ser o primeiro do jogo, porque ele tava com cartão amarelo agora há pouco. Uma reclamação do Everton Brito, mas eu não vi ninguém falando do cartão. Então, primeiro cartão amarelo no jogo pro Renato. Estamos com quantos minutos? 18? Então, 18 minutos do segundo tempo, sai o primeiro cartão amarelo do jogo. Depois vou dar uma confirmada aqui. Mas é isso. E a Ponte Preta tenta chegar, mas o Goiás é mais perigoso. Carlos Corsato. Goiás é melhor. Goiás é bem melhor do que a Ponte Preta e a Ponte não tá se achando. E quando a Ponte vem pro jogo, ela tá tentando muito nos cruzamentos. Só pra confirmar aqui, é só um cartão mesmo, Marcelo? Só um, né? Esse cartão, outro aí que você viu, ninguém viu mais. Ele provavelmente devia estar fazendo alguma anotação, ele tirou o cartão do bolso. E eu vou falar uma coisa pra você. Por exemplo, agora ele deu outro cartão aqui pro camisa número 20 do Goiás. Ele acaba tomando cartão amarelo aqui. Vai. Dieguinho tá amarelado pelo Goiás. Agora vai ter cartão a rodo. É uma falta, mas essa valeu. Agora, esse eu achei que merecia. Agora a falta ali do cartão que ele deu pro Renato, cara, eu tô pra dizer pra você que o Renato nem encostou no goleiro direito, né? Mas ele deu o cartão lá pro Renato. Mas a Ponte insiste nos cruzamentos e, infelizmente, tanto o Risso quanto o Igor Inocêncio não estão acertando os cruzamentos. Então, para a Ponte fazer um gol aí, só mesmo, acredito que um chute de fora da área, enfim, pelo meio. E Corsato, a zaga do Goiás é alta, né? Tanto o Messias como o David Braz, não adianta ficar cruzando na área que não vai dar muita coisa. E o Igor Inocêncio tentou mais um cruzamento, a bola nem chega na grande área, a bola voltou, sobrou pro Igor Inocêncio, pediu falta, o árbitro não deu. Matheus Regis, Matheus Silva, domina pro time da Ponte, tocou pro Igor, tentou jogar na frente pro Everton Brito, bate no Matheus Gonçalves, vai embora. Lateral para escanteio pra Ponte, mais um no jogo pela direita, Pedro. Mais um escanteio, o 11º na partida. Elvis na bola, segue 1-0 pro Goiás no estádio Moisés Lucarelli. É o quarto escanteio pra Ponte Preta, o primeiro no segundo tempo. Vamos que vamos. Ponte Preta no ataque, escanteio, bola pra Elvis, pé na direita. Chuveirou na boca do gol, sobe de cabeça. Matheus Silva, a bola passa, vai embora. Conseguiu ganhar no alto lá, mas isolou o Pedro Lino. Isolou, parecia um tiro de meta ali, um chute do Matheus Silva de cabeça. Tiro de meta pro Goiás, Tadeu vai pra bola. O Victor Freitas tá mandando colocar o Pedro Lino em campo, que ele resolve pra Ponte. Esse é craque. Victor Freitas, abraço pra ele.
Gente finíssima, ele é repórter do Século XXI e também do Bugricast. Boa, Vitor. Obrigado. Abraço. Falar em Guarani, amanhã tem Guarani, Chapecoense e Guarani com todo o time FI. Subiu aqui o Castro, pediu falta, o árbitro não deu. Tem que parar de ficar reclamando, né? Tem que ir pro jogo, né? Eu não sei se eles já perceberam ou não, mas alguém tem que avisar que o árbitro não tá marcando qualquer encontrão, não. E eu tô com o árbitro, Marcelo. Vou repetir. Futebol é esporte de contato. Depois esses caras vão jogar Libertadores, Sul-Americana. E aí estranho, né? Porque os árbitros sul-americanos não estão acostumados, não. Olha só que legal, jogada legal do Everton Brito. Tocou pro Renato, foi seguro. Não foi dentro da grande área isso aí, não, né? O árbitro tá marcando a falta. Olha, se o puxão foi ali na grande área, o VAR vai ter que chamar pro pênalti. Vamos ver esse lance? Olha, Pênalti. O jogador da Ponte, o Renato, foi puxado. Pênalti. Pra mim, pênalti. Então, tem que ver onde tava a bola, né? A bola tava fora da grande área. Não, bola não tem esse negócio de bola, Marcelo. Mas o jogador tava na grande área. Tem que ver o jogador, tem que ver a bola. Você não faz falta na bola, você faz falta no jogador. Pô. E aí, Pedro? Eu acho que foi falta mesmo. Esperar o... foi fora o Carlos. Foi fora. Não sei não, cara. Hein? Tem um pezinho dele ali. Bom... Falta marcada pra Ponte, por enquanto. Vamos ver o que o VAR vai entender ali, né? O Bandeira, a auxiliar, na verdade, que marcou essa falta, a Márcia Bezerra Lopes Caetano, o árbitro foi na dela e agora tem que ver o lance pela óptica do VAR. E é uma falta aqui no bico direito da grande área. Não foi ali a falta foi aqui. Cara, se essa bola é um pouquinho mais pro meio, eu diria que era meio gol, né? E o árbitro tá conversando com o VAR ali, tá pedindo pra esperar. Lance em revisão. Não tá na tela, mas lance em revisão. Amostradinho. Amostradinho. Carlos Eduardo Nunes Braga tá falando no ouvido do árbitro. Suscitou dúvidas. E eu quero ver de novo. Ele vai lá pro VAR, quer ver? Vamos ver, vai pro VAR. Vai pra telinha. Pedro Lino, vai na minha que você não é. Vai pra telinha. CJC entende da coisa, né? Algumas coisas ele não entende, mas de VAR ele entende. Mas vamos ver, aí o árbitro de vídeo pede a revisão. Ele foi puxado dentro da grande área. E aí eu posso garantir. O árbitro vai ver o lance e vai entender o que foi. Marcelo, é pênalti. Se chamou lá pro VAR, é pênalti. Olha, e outro, o pé dele, né, tava dentro da grande área. Do marcador e um dos aí, pés tem que rolar a bola, né? Não, mas o puxão é aí, ó. Não. Aí ele puxa a mão, aí, ó, é pênalti. Porque o pé do Renato tá na linha lá, ó. O pé do Renato pisa na linha. E ele puxa o braço do jogador da Ponte que já tá dentro da grande área. Mas tem que seguir o jogo, segue o jogo. Tem que seguir a bola, ó. Foi seguro. O jogador da Ponte ia levar vantagem, é pênalti. Ele quer que segura, ele tem que segurar a bola. Pô, esse lance parado não vira, né? O lance corre, não foi aí que foi a falta. Solta o lance. Não, mas mesmo assim, o jogador do Goiás tá com o pé na área. Não, a bola tá fora da área, mas o jogador do Goiás tá com o pé na área e o jogador da Ponte tá com o braço dentro da grande área. O jogador do Goiás pode estar onde quiser. O jogador da Ponte que tem que estar dentro da grande área. Então, mas olha lá, por isso que eu tô falando, o pé dele mostra onde tá o braço esquerdo, ó. Você pode fazer a visão do pé, ó. Ele é seguro dentro da grande área. Dentro da grande área. Dentro da grande área. É pênalti. É pênalti. Se ele não marcar esse pênalti aí, erra. É um pênalti de VAR? Se fosse num lance, um jogo sem VAR, não seria pênalti. Seria uma falta. Eles vão ficar aí um tempão, mas é dentro da grande área. O pênalti é dentro da grande área. Ele foi puxado dentro da grande área. Agora, na onde eles estão dando o flame ali, né? Quem mexe com televisão sabe o que é isso, né? Não é ali a falta, pô. A falta é lá, ó. A falta é lá dentro do bico da grande área, lá. O Dexter tá dizendo, pra mim foi pênalti. O Edilson Roberto, pênalti dentro da área. Rapaziada com a gente aqui, vamos aguardar. A decisão tá complicada. Mais de 100 assistindo, hein? Deixa eu chamar aqui um teaser. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ele fez que não foi nada. A gente não vai nem marcar a falta, hein? Não, ele marca a falta. Marcou a falta, mas fala que não foi nada. Ô juizão. O VAR recomendou o pênalti. Ele não deu o pênalti.
Ele fala que o contato não é, pelo que eu deu pra ler ali, não foi possível pra parar a jogada. Cara, a Ponte foi prejudicada, viu? O Castro tá... O Castro tá pé da vida, vai tomar cartão. A Ponte é prejudicada. O Renato é seguro dentro da grande área. A Ponte é prejudicada. O Goiás vai levar vantagem em mais um jogo, porque no jogo contra o Ceará, o Goiás foi beneficiado em 2 pênaltis. 2 pênaltis. Né? O Goiás foi beneficiado em 2 pênaltis. Ele não deu falta pra Ponte. Ele não deu nem falta. E, tá dando parabéns ali o Castro e ele dá cartão amarelo pro Castro. Olha, o Goiás tá com o santo forte lá na CBF, hein? Cara... No jogo contra o Ceará, o Tadeu bate um pênalti, dá 2 toques na bola, o VAR não vê. Mas você sabe por que ele não deu a falta? Porque se ele dá a falta, ele tem que dar o pênalti. Porque a falta foi dentro da grande área. É isso que falaram pra ele no escutador de orelha dele lá. Falou, se você não der essa falta, você tem que dar pênalti. Só tem um jeito de você não dar esse pênalti, é você não dando a falta. É um absurdo, cara. É um absurdo. Vou falar um negócio pra você. Só com a Ponte Preta acontece isso. Um lance que a Ponte tinha a falta, o VAR chama pra analisar um possível pênalti, o árbitro tira a falta, não dá pênalti, dá cartão pro jogador da Ponte, Pedro. Inacreditável. Mas é isso que você falou, né? O segundo jogo do Goiás já que ele tá com arbitragem, né? E vai amarelar mais um ali, Elvis. Deu um bico na bola. O Elvis tá pé da vida com o árbitro da partida. Olha, o juizão tá... O time da Ponte tá pilhado. O time da Ponte tá pilhado e o juizão tá ajudando também, hein? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Tá certo que foi falta lá do Matheus Silva. Tudo bem, ele tinha dado vantagem, né? Foi falta do Matheus Silva, mas... E a Ponte tem que ter tranquilidade também, né? Mais um cartão aí agora pro Elvis, ô Pedro. Mais um cartão pro Elvis, o Rafael Gava na bola, falta pro Goiás. Lance perigoso, 27 minutos do segundo tempo, Corsato. E depois... E o Castro, terceiro cartão amarelo, tá fora do próximo jogo. O Elvis não tava pendurado, não, né? E o outro que tomou cartão, o Renato. Renato tomou cartão também. E vai mudar o Goiás, vai entrar o Rildo. Rildo Filho? Rildo Filho. Número 80. A Ponte Preta se perdeu no jogo, o árbitro não deu pênalti. Vai sair o Wellington. O árbitro tava fazendo um bom jogo, mas nessa aí ele foi mal. A Ponte foi prejudicada. Foi. Olha, o Goiás, vou falar um negócio pra você, tá bem representado na CBF. O que eles fizeram contra o Ceará... Não, contra o Ceará foi operação. O que fizeram contra o Ceará, pelo amor de Deus. Futebol brasileiro é uma vergonha, diz o Roberto César Santos. Juizinho ruim, diz a Renata Dalgalo. O Matheus Pereira tá roubando, isso sim. Ele não vai dar o pênalti, o Kael falou. E agora o árbitro vai pegar uma falta aqui em cima do Renato na jogada. Enquanto eu li as mensagens, na meia-lua da grande área, e vai pintar cartão pro jogador do Goiás. E daí é meio gol pra ele, pro gordinho da Ponte, pro Elvis. Falta em cima do Renato, que entrou bem no jogo, hein? Foi a falta do Rildo. O Rildo que fez a falta. O Rildo entrou, mal entrou e já tomou o cartão amarelo. Segundo cartão pro Goiás no jogo, o Rildo. Daí, Carlos... Pro gordinho, pro nosso capitão, pro Elvis. Elvis não morreu, é meio gol, hein? Contra o Vila, outro time de Goiás, ele colocou lá dentro, né? Lembrando que o Elvis já jogou no Goiás, né? Sim. É lei do ex, se ele marcar. A barreira do Goiás, a barreira esmeraldina, está ali um pouquinho à frente da marca do pênalti. O juizão não deu pênalti pra Ponte. O VAR chamou, ele tinha marcado a falta, ele vai tirar a falta. E ainda dá cartão pro jogador da Ponte. Elvis, sou mais você, meu filho. O Jaera tá entalado aqui na garganta. Manda essa bola pro fundo da rede, estufa a rede esmeraldina, Elvis. Elvis vai pra bola, 29 minutos passados desse segundo tempo, a Ponte perde, o Goiás vence. Elvis, autorizado pro gol, ela passa. No jogo contra o Vila ele mandou uma pancada. Dessa vez ele quis colocar, a bola subiu, foi embora, Pedro. O Elvis cobrou pra cima do gol do Tadeu e, Corsato, o Elvis também tá fora do próximo jogo. Então o Elvis não encara o Amazonas fora de casa, se não me engano é no sábado. Terça-feira. Terça-feira? Olha, a Ponte vai entrar os 7 e os 58. Vai sair o Risso e o Elvis. É isso, né, Pedro Lino? Isso mesmo. Então vamos lá. 58 e 7 na macaca. 58 e 7. Saem 33 e 10. Então saiu o Gabriel Risso e entrou o Tomás.
sai Gabriel Risso e entra o Tomás, sai o Elvis e entra o Dodô. Vai, Carlos. Estreia do Tomás. Ele vai colocar o Igor Inocêncio na esquerda, né? E vai estrear o Tomás na direita. Daqui a pouco eu falo porque vem o Goiás, Marcelo. Marcão dominou, soltou essa bola lá no direito, vem cruzamento dentro da grande área, mete o pé na bola por baixo, a zaga da Ponte tira, ela cai com o Dieguinho, solta essa bola aqui pro Rildo, boa bola na direita, passe errado, mas bateu no jogador da Ponte. Tá marcando lateral pro time do Goiás. Lateral, posse de bola pro time do Goiás. O Igor Inocêncio já tá lá do lado esquerdo. Vai de lateral esquerdo o Igor Inocêncio. Tomás fazendo a sua estreia. Bola dentro da grande área pro Rildo. Já tem cartão amarelo, entrou, fez falta em cima do Renato. Tomou cartão, Dieguinho meteu essa bola, tocou pro Rildo, filho. Chega pra cima dele a marcação do time da Ponte. Tá dando falta. Emerson escorregou, o árbitro parou, marcou a falta porque o Bandeira dedou lá. O Bruno César Chaves Vieira. Falta pro time do Goiás, um mini escanteio ali, Pedro. Mini escanteio pro Goiás, sempre ele, Rafael Gava na bola. E 1-0 pro Goiás, segue aí no Moisés Lucarelli, Corsato. Eu queria ver o Guilherme Portuga na vaga do Elvis. Acho que é mais a posição do Elvis, né? O Elvis poderia ter batido aquela falta com mais força, mas o Nelsinho tirou o Elvis, porque o Elvis estava pé da vida com a arbitragem. Já tinha cartão, Gava, vai pra bola, jogou dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta, tira, vai cair com o Tomás, ali do lado direito pra lá, pra cá, e fez besteira, quase saiu com bola e tudo, ela sobrou pro Igor Inocêncio, mete o bico na bola, cara. Pô, você tá no campo de defesa, mete o bico na bola, Tomás. Aí o Igor Inocêncio consertou a caca, mas cedeu o escanteio de graça pro Goiás, que continua no ataque, Pedro. Goiás continua no ataque, escanteio agora Rafael Gava, 32 minutos do segundo tempo, segue 1-0, Corsato. Gava, vai pra bola, chuveirou na boca do gol, Pedrão dá um soco na bola, tira. Vamos ver se acerta agora, meu querido. Acertou o passe pro Everton Brito, o Tomás, a bola sobrou na frente pro Matheus Regis, joga na frente pra correr, sou mais você na velocidade pra cima do Sander, ganhou do Sander, linha de fundo, passou o primeiro, não passa o segundo por baixo, Matheus, ela não saiu, voltou, é pro time da Ponte, pro Regis, pro Matheus, toca pro Everton Brito, olhou pra dentro da grande área, não tem ninguém, preferiu tocar essa bola aqui pro jogador que é o Tomás. Tomás toca a bola para Matheus Silva deu a bola para Emerson Santos, passou o Igor Inocêncio, ele não viu, tocou a bola, é pro Tomás, na verdade é o Dodô que tá ali, Dodô tá com o cabelo mais comprido, bola pro Matheus Regis, dominou pra lá, pra cá, quem fez a caca lá do outro lado não foi o Tomás, foi o Dodô, a bola sobrou pelo lado direito para Matheus Regis trabalhou, tocou a bola pro Tomás, estreando com o time da Ponte, bola pro Dodô, foi pra cima da marcação, Rildo, pau nele, falta! Rildo! Fez a falta pra cima do Dodô, tá parado o jogo. Falta pra Macaca, Pedro. Mais uma falta do Rildo, a segunda dele já mal entrou no segundo tempo. 33 da etapa final. Pelo jeito é o Igor Inocêncio que vai bater a falta, viu, Corsato? É isso, e tem mais um jogador da Ponte ali pra entrar no gramado. Daqui a pouco a gente vai confirmar quem é. O Igor Inocêncio já tem gol com a camisa da Ponte, mas não foi cobrando falta, não. Foi um golaço de fora da área. Aí eu acho que é mais pra cruzamento, né, Carlos, do que um chute direto, mas vai que dá, né? Sim, aí é mais pra cruzamento. O Igor Inocêncio, tem o Igor Inocêncio e o Dodô, né? Mas é o Igor Inocêncio, quando o Elvis não tá, ele que joga e que bate na bola nos lances parados pro time da Ponte sem o Elvis. 2 na barreira, dentro da grande área do Tadeu, vai pra bola, Inocêncio, chuveirou na boca do gol! Meu Deus do céu, que horror, hein? Vai todo mundo pra grande área e ele faz isso. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 34, segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 21ª rodada no Majestoso. O placar tá ruim pra nós, tá bom pro Goiás. 0 pra Ponte, 1 pro Goiás, Carlos Corsato. Ontem, Operário 1, Ituano 2, na abertura da 21ª rodada. A bola vai rolar já, 9 da noite, pra Vila Nova e Esporte. Às 9h30, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior e da Amizade FM, Novo Horizontino e América. Amanhã tem Chapecoense e Guarani, 3h30 da tarde, a narração e a estreia do Júlio Estevanelli. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais de Futebol Interior. Vem Thomas, campo de ataque, pau nele, falta. Já é a segunda que ele leva na bolsa, no corpo. Pau nele, pelo lado direito vem Chuveirinho, vai
Pedro. Substituição na Ponte Preta. Saiu camisa número 8, Emerson Santos, e entrou o número 21, Ramon. Saiu Emerson Santos com a 8 e entrou o 21, Ramon. 35 do segundo tempo, falta perigosa pra Ponte, Dodô na bola. E a Ponte não pode mexer mais, né? Já foram 5, Dodô vai pra bola, falta, lado direito, cruzamento na boca do gol, vem o toque de cabeça pra fora do gol. No primeiro pau tava lá o Everton Brito, bateu no Gava. Ela saiu, foi embora. É outro escanteio pra Ponte, hein? Outro escanteio pra Macaca, 35 do segundo tempo, Dodô na bola. Dodô, vai pra bola, ex-Goiás. Vai Dodô, chuveirou na boca do gol. Bateu no Matheus Silva, ficou viva na entrada da grande área. Tadeu dá um murro na bola, tira, cai na entrada da grande área, vem de novo. O toque de cabeça pra dentro da grande área. Era o Joilson que tava lá, mas deu de graça pro Tadeu, hein? Sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pessoal aqui no chat conversando com a gente, obrigado você que está acompanhando a nossa transmissão. Já passamos de 130 simultâneos. Eu quero curtida, eu quero like, manda like pra gente. Futebol Interior, você que está na Valinhos FM, seja muito bem-vindo. Ramon trabalhando pro time da Ponte pelo lado esquerdo, recebeu do Matheus Regis, devolveu, tocou pro Matheus Regis. Sai da ponta esquerda, vem pro meio, toca a bola pelo lado direito pro jogador que é o número 58, o Tomás. Tomás para Matheus Regis, dominou, tocou a bola para Castro. Castro aqui no campo ofensivo, deixa a bola para Matheus Regis, barbudo da Ponte, tocou pro Everton Brito. Nas costas para a marcação do Sander, tocou a bola pro Tomás, vai pra cima do Matheus, tocou essa bola pro Everton Brito, jogou dentro da grande área, se joga na bola, o jogador do Goiás, a bola caiu dentro da grande área, sobrou pra Ponte, Everton Brito bateu pro gol, travado pelo jogador da Ponte, e aí tem caneta do Rildo pra cima do Ramon, chega na boa, ganha a Ponte, bola do Igor Inocêncio, soltou na esquerda, a bola pro Dodô, vai pra cima da marcação do Dieguinho, sou mais você, Dodô, perna direita, cruzou na boca do gol, vem o toque de cabeça do Renato, muito fraco, na verdade do Matheus Regis, no primeiro pau, fraquinho de cabeça, pegou o Tadeu. Tadeu, seu delegado, prenda o Tadeu, fez a defesa, Pedro. Mais uma bela jogada do Dodô, cabeçada fraca do Matheus Regis, fácil pro Tadeu, segue 1-0, 37 do segundo tempo, Corsato. E daqui a pouco o Wagner Mancini vai mexer 3 vezes no Goiás, eu vejo o carequinha Regis lá, o Edilson Roberto Ponte sendo garfada, o Osmar Dangaro, o Roberto Zapiens, somos prejudicados. O Matheus Pereira, se sair gol da Ponte, ele anula, anota aí. De cá, incomparável, tá dizendo o Dangar. O Gerard Souza tá com a gente também. Olha o Goiás, vai pintar o segundo gol, o Rildo tocou dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte. Ufa, pro Ramon, deu pro Dodô. Ô, Dodô, a bola deu nele, perdeu. Recupera o Matheus Gonçalves, o nome do gol. Até aqui pro time do Goiás. Solta essa bola lá do direito, tocou pro Rildo, devolveu, tocou pro Matheus. O Matheus enfiou na frente pro Marcão. Sai na caça dele, sai na cola dele. Sai pra buscar ele ali. O zagueiro da Ponte, que é o Joilson, chega. O Igor Inocêncio bate contra a marcação ali do Marcão. Mas o Marcão foi esperto, a bola voltou, sobrou pro Rildo. Passou o primeiro, passou o segundo. Invadiu a grande área, tocou pra trás. Matheus Silva. Tá jogando bolão hoje o Matheus Silva, hein? Aliás, virou o capitão do time com a saída do Elvis. É verdade. Quem fez essa jogada aí foi o Thiago Galhardo. Não, foi o Rildo mesmo. Nenhum nem outro. Foi o Matheus Gonçalves que fez essa jogada. E aí é escanteio pro time do Goiás. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Gerard Souza, a Federação Paulista só cuida dos times da Série A. Esse juiz é horrível. Perfeito árbitro, tá dizendo o Maurício. Não foi nada no lance do possível pênalti. Há décadas observa esse fenômeno. Tá dizendo aqui o Osmar Dangar. Alessandro Araújo, quantas defesas do Tadeu? Substituição. Há algumas, mas assim, não muito difíceis, viu, o Alessandro? O André Compagnoni. A Ponte vai empatar no sufoco no finalzinho. Vai, Pedro. Saiu o número 77, Marcão. E entrou o número 70, Natan Melo. Saiu o número 9... Não, saiu o número 11, Matheus Gonçalves. E entrou o 99, Edu. E também saiu o número 8, Rafael Gava. E entrou ele, o número 10, Regis, no Goiás. E escanteio, bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça, ela passa, vai embora. Passou, foi embora. Tiro de meta pra Macaca fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim,
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Hudson Batagini tá lá no estádio, tá dizendo: aí, Marcelo, o trem passou pra Jundiaí, vamos virar. Será que dá tempo? Ô, Hudson, que fase, que momento você tá vivendo aí, você merece, Hudson. Parabéns, viu? Volta pra ponte. Volta pra ponte. E atenção, torcedor, hora de girar o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 40 minutos passados o segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, 21ª rodada no Majestoso. O Goiás vence, a Ponte perde, 1 pro Goiás, 0 pra Ponte. Carlos. Ontem a equipe do Operário perdeu em casa pro Ituano pelo placar de 2-1. Já, 9 da noite tem Vila Nova e Sport, 9h30 Novo Horizontino e América com cobertura aqui dos canais de futebol interior. Amanhã, 3h30 da tarde, Chapecoense e Guarani. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais de futebol interior. Matheus Regis bateu pro gol, trava a zaga. Ela voltou, sobrou aqui pelo lado direito. Tomás, falta! Cara, esse foi o Rildo. É a terceira dele seguida, hein? Falta em cima do Tomás, que já tava ali a 3, 4, 5, passa um pouquinho mais na entrada da grande área. É falta pra Ponte e foi ele que fez a falta. Cara, esse Rildo, ele tomou um cartão amarelo. Aí ele já havia feito uma falta no mesmo lugar. Cartão amarelo. Mas não foi pro Rildo, né? Regis, camisa 10. Tá lá tretando com o Dodô. Vai, Carlos, segue. Ele já tinha feito uma outra falta e agora fez outra falta de novo e o cara não dá cartão amarelo. Estragou, a arbitragem do juiz era boa. Até a hora do lance do pênalti. Só pra dar um toque que o Dodô tá jogando contra o seu ex-time também. O Dodô era do Goiás. O Raulzinho tá dizendo que vai ser 1-1. Obrigado você que tá junto com a gente. Vamos lá, Ponte, Ramon. Será que ele pega bem na bola, firme pra bater pro gol, pra dar trabalho pro Tadeu? O Dodô tá lá direto pro gol! Nossa, golaço! Já era! Gol! É da Ponte, é da Macaca, é do Dodô! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Ah, futebol! Ah, futebol! O Dodô bateu direto pro gol, surpreendeu o Tadeu, a bola morreu no ângulo direito do goleiro Tadeu. Ele foi pra bola, mas não pegou. Dodô, é a lei do ex, a lei que funciona no país, no Brasil. Dodô, agora você é nosso, Dodô. 7 no costado, Dodô. Pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida Ponte Pretana. Pulsa o Majestoso, canta e vibra a nação Ponte Pretana. Dodô, 42 minutos passados do segundo tempo. 42 minutos passados do segundo tempo. De falta, Dodô, você guardou. Dodô, você guardou. Dodô, o nome do gol. Tá tudo igual no Majestoso. Dodô foi pra rede. É, goleirão Tadeu, essa não deu pra você, amigão. Já era, tá no fundo da rede. Agora Ponte Preta 1. Goiás também 1. Olha a Ponte. Matheus Regis bateu pro gol, desvio. Tadeu! Defende o goleiro. A bola tava passando, ele esticou a perna esquerda. Seu delegado prende o Tadeu. Defesaça do goleiro do Goiás. Quase o vira-vira da Ponte. O detalhe, a selfie do gol. O gol de empate da Macaca. Eu quero o seu detalhe. Você brilha, presidente. Vai nessa, PL, Pedro Lino. É uma das poucas leis que funcionam no Brasil. Dodô, de falta, que golaço. E o Corsato tinha falado. Ele jogou no Goiás, é ex-jogador do time esmeraldino. O Dodô, que entrou no segundo tempo já bagunçando a zaga do Goiás, foi lá e meteu um golaço, lembrando o Ronaldinho Gaúcho na Copa de 2002, Marcelo Corsato. Verdade. Foi igual, a batida do Ronaldinho foi um pouco mais longe, mas o estilo como a bola entrou dentro do gol foi mais ou menos parecido com o Ronaldinho Gaúcho. No Majestoso agora, Ponte Preta 1, Goiás 1,
45 minutos do segundo tempo. Vai a Ponte Preta, Corsato. Melhorou a Ponte, Renato alongou, tocou o passe na frente, sai do gol. Tadeu tava lá, o Matheus Regis. A bola voltou, sobrou pro Matheus Silva. Regis fez a falta. O Regis já tem cartão, hein? Mais 7. Vamos até 52, a Ponte tem pressa, entende que pode ganhar o jogo, bola com Castro, soltou na frente pro Dodô, dominou, pedalou, bico esquerdo da grande área, fez um golaço de falta, hein, Dodô? Matheus Regis cruzou dentro da grande área, Marcão, Messias mete a cabeça na bola, tira dali, ela sobra com o Carequinha Regis, aí ele jogou na frente, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte Preta, Edu tava na jogada, melhor pra Macaca, vamos Ramon, meu filho, tocou na direita pro Everton Brito, cruzou na boca do gol, bate no David Braz, e aí sobrou pro Rildo. Ele tem a marcação ali do Tomás. O Tomás não conseguiu chegar na bola. Ela sobrou com o Edu. A bola vem com o Regis. Dominou, virou o jogo, tocou na direita. O Regis é bom de bola, hein? É pro Galhardo. Chega na recuperação a zaga da Ponte. Recua, toca pra Pedrão. Perna direita da bola, despacha a bola aqui pro campo ofensivo. Ela cai no peito do Regis que não consegue dominar. Dodô domina pra Ponte. Forçado. Carlos, antes o Pedro Lino. Vai, Pedro. Público e renda. Vai. Público pagante 4.958. Não pagantes 545. Público total no estádio Moisés Lucarelli 5.503 para uma renda de R$110.020. R$110.020, 5.503 torcedores. Entendi até que era um jogo para mais torcedores, mas tá bom, passamos de 5.000. A Ponte Preta vem no campo de ataque, bola dividida, vai sobrar aqui pelo lado direito, tá valendo tudo também, hein? Do umbigo pra cima vale tudo também, hein, juizão? A bola voltou, sobrou pro time da Ponte. Vem com Castro, recupera, toca a bola pro Tomás. O Tomás entrou bem no jogo, por baixo. Chega por ali o jogador da equipe do Goiás, mas com falta. Agora ele marcou. Ô, Corsato. Do umbigo pra cima tá valendo tudo. Carlos, a Ponte empatou. Dodô cobrando falta. Alá, mestre de cá. Alá, Ronaldinho Gaúcho. Alá, Elvis. 1-1, Carlos. 25º gol da Macaca na competição. A Ponte tá indo a 28 pontos. 11ª colocação. Mesmo número de pontos do Avaí, que é o 10º. O Goiás tá ficando na 7ª colocação com 29 pontos ganhos. A Ponte deu uma melhorada no jogo, né? Principalmente depois da saída da entrada do Dodô. Dodô entrou querendo o jogo. Vamos ver se a Ponte vira. Vem com ele, Dodô, enganou a marcação, fez a finta, deixou o Galhardo caído, meia esquerda para, pensa, solta essa bola, toca pro Igor Inocêncio, puxou pra perna direita, jogou dentro da grande área, sobe David Braz, tira, sobrou pro Matheus Regis de canela na bola. Tem que ter mais capricho, né, cara? Tá certo que o Matheus Regis não tá mal no jogo, mas na hora da finalização, na hora do agora, ele peca muito, Pedro Lino. Mais uma finalização pra fora do Matheus Regis, né? 47 do segundo tempo, a bola sobrou pra ele. Facinho ali na entrada da grande área. Segue 1-1, tiro de meta pro Tadeu, Corsato. Olha, antes do gol de empate da Ponte, da falta, até antes da falta acontecer, eu li uma mensagem do Raulzinho. Ele falou 1-1, que boca, hein, Raulzinho? Ele falou 1-1. Aí a Renata Dalgala já mandou gol, golaço, Neuci Lucato com a gente, o Barborudo também tá aqui, o Daniel, o Osmar Dangar, Silvana Pereira, o Cantinho da Beleza. É só o Carlos chegar na live e aí o Cantinho da Beleza aparece. Aparecido Alves, o Cauã Santos, vamos buscar esse resultado. Neuci Lucato dizendo 5.503. Cadê o Renato? Cara, o Renato entrou bem, viu, Osmar Dangar? Ele tá dizendo não pega na bola, mas ele tá dando trabalho pro sistema defensivo. Tá fazendo mais do que o Vinícius, tá, Osmar Dangar? Desculpe discordar de você, Osmar Dangar, mas o Renato entrou bem, sim, no jogo, na minha visão, minha opinião. Agora a Ponte tem que segurar também, né? Tava perdendo o jogo por 1-0, não pode ir na louca. Eu entendo o seguinte, não vai perder. Não vai perder o jogo, porque tá abrindo espaço pro time do Goiás, tem que tomar cuidado. É isso, lateral pro Goiás, é o Dieguinho, o latereio, bola pra dentro da grande área, sobe, Castro mete a cabeça na bola, tira, ela sobra com o Dodô, tentou fazer uma jogada ali, não conseguiu, ela voltou, sobrou pro Regis, rebote do Edu, Regis bateu pro gol, bate na zaga da Ponte, volta, sobra, a bola cai no meio, Castro, caneta, pra cima do Galhardo, a bola veio na frente pro Renato, resbalou de cabeça, tocou pelo lado esquerdo, pro Matheus Regis, na velocidade eu sou mais você, Matheus, cortou, invadiu a grande área, bateu pro gol, pra fora do gol! Bate na rede pelo lado de fora e o Renato fica pé da vida. O Renato pistolou porque ele queria o passe, mas o Matheus Regis quase tapa a boca do narrador, quase faz um golaço. Cadê você, Messias? Virou flashback, hein, ô Pedro Lino? Fez tudo certo, na hora do se consagro,
Foi lá, chutou pra fora. Mais uma chance perdida pro Matheus Regis. 50 do segundo tempo, segue 1-1, Corsato. E agora o Castro numa chegada ali pra cima do Sander. Cabeça com cabeça, o Sander tá caído. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. É, o Castro, coco duro, acertou a cabeça do Sander ali. Na verdade não foi na cabeça, né? Foi ali entre cabeça o olho, e o nariz, né? entre o olho e o nariz. Mas deu uma nocauteada aí. Só pra lembrar, Marcelo, que esse é o 4º gol do Dodô na Série B do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta. Ele faz o seu 6º gol na temporada. Tá fazendo uma boa temporada o Dodô. Esse é o 17º jogo que ele entra, né, na Série B. Já são 25 jogos, incluindo Série B e Campeonato Paulista, 6 gols no total. Estão chamando ali uma ajuda externa lá. Eu acho que vai vir a maca, hein? Foi pro nocaute, Marcelo. Parece que ele tá desacordado ali, o jogador do Goiás. Os jogadores da ponte ali, do Goiás, abanando ali. E olha, foi sem intenção do Castro, porque ele fura na cabeçada a bola, né? Porque o Sander chega primeiro. Aí não tem maldade, né? Foi lance de jogo. Foi jogo de jogo, lance do jogo. E ele acaba acertando ali mesmo. O rosto do jogador do Goiás tá lá, como diria Januário D'Alessio. Januário de Oliveira. Cara, ele tá Fala loucão. pra mim, de onde que ele tira essas palavras? Eu vou falar, cara. Ele tá loucão. Ele tava dando a moral pra um cara que tem um nick de gostoso. Aí agora toda hora fica falando seu delegado Prendo Tadeu. Você quer terminar o Não posso, ditado? porque estamos na Valinhos FM. Então não começa, 87,9. não começa agora. Não, mas Januário o pior... D'Alessio. O que é D'Alessio, cara? Eu vou saber. Olha, lá, gente, Januário Oliveira. Ô, cara, o pior é que quando ele... Seu delegado, Prendo Tadeu, eu já pedi, Prendo Marcelo. Eu já pedi, ô Pedro Lino. Eu tô e totalmente a gente aqui. tá brincando aqui, mas a situação do Sander, ele tá desacordado mesmo, vai sair com o carro médico aqui no estádio Moisés Lucarelli. Lance de jogo, tá, gente? Foi um lance não de foi jogo. maldade, não teve maldade no do Castro. jogo. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já pedi, viu, Pedro Lino, pro Luan Santana, porque o Luan Santana ele fez uma música que chama 2050. Essa música é homenagem ao Marcelo, que em 2050 o Marcelo iria ficar normal, né? Porque se o Marcelo passar, sabe aquele hospital onde as pessoas, né, que tem um grauzinho a mais, fica? Se o Marcelo passar em frente ao portão, os negros pegam ele na camisa de força. Era, pra quem não sabe, pra quem não é de Campinas, era na Abolição, perto do mercado ali. Mudou de lugar. Eu acho que o Marcelo fica ali. Não fica. Os caras põem camisa de força pior nele. foi quando ele falava mostradinho. Amostradinho. Eu não sabia disso, né? Que ali na Abolição tinha, né? Mas muita gente falava, Marcelo, você nunca vai na Abolição. Não passa perto. Porque provavelmente iam me colocar lá dentro, né? Virou condomínio residencial ali agora. Agora, então, mas aí o Luan Santana tá preparando agora uma outra música, porque 2050 não vai dar pro Marcelo, entendeu? Então acho que 2060, vou dar uma década a mais. O jogo foi paralisado com 50 minutos. O árbitro tinha dado mais 2, né? Iríamos então até 52. Mas a situação do Sander é complicada, hein? O árbitro tinha dado mais 7, perdão. Isso. Pra quem tá no Valinhos FM, a ambulância tá no gramado, tirando o Sander, lateral do Goiás, que se chocou contra o Castro e caiu desacordado. E nessa situação, o Goiás pode mexer. E a Ponte também. Também. Aí a Ponte também pode mexer. Ele tá saindo, ele sai imobilizado, né, na maca, o carro médico, né, a ambulância entrou dentro do campo, tá levando o Sander. É bom a gente deixar claro aqui que o Castro não teve intenção nenhuma. Ele vai até de olho fechado. Isso. Esse que é o problema. E o Sander também vai na bola. Só que ele cabeceia, o Marcelo fala que foi cabeça com cabeça, na verdade, a cabeça do Castro pega entre o olho e o nariz do jogador da equipe do Goiás. Acerta o rosto, né? É como se fosse um jump de direita, um cruzado de direita. Ô, Corsato, só um toque. Um toque não, né? Fazia tempo que eu não vi a ambulância entrar no gramado do Moisés Lucarelli, viu? Verdade. Então tem agora um bom tempo. Na última vez que aconteceu isso em Campinas, inclusive foi com um jogador que tá em campo aí, que foi o Regis. Ele saiu assim também no jogo do Guarani. Eu fui direto pro hospital, tava com a transmissão aqui com o pessoal. Era o jogo do Guarani. Eu fui direto pro hospital de Valinhos. Isso. Quem vai entrar no lugar do Sander que tá saindo lá, hein? Daqui a pouco a gente vai ver aqui.
Mas pode mexer, tá? Não, vai mexer. E a Ponte também poderia, no caso, né? Sim, e o árbitro deve dar mais 2 minutos. De paralisação. Pra mais. O jogo ficou parado com 50. Ele prometeu a 52. Não pode ser mais, porque o jogo parou com 50, né? Vai entrar o 36 na vaga dele, que é o Teixeira. Então, Sander, naquela alteração lá do choque de cabeça. Sai né? o Sander e entra o 36, Douglas Teixeira. Douglas Teixeira. E a Ponte pode mexer também, se quiser, né? A Ponte pode mas se mexer vai ter uma parada a mais, aí o árbitro vai. Agora, interessante que é o seguinte, tem que ter mais uma ambulância, né? Essa ambulância... Não, são 2. Se ela for embora... Mais 2. Olha lá, mais 2, como eu havia colocado aqui. Se a ambulância for embora, tem que ter uma outra. Se a outra tiver aí, o jogo continua. Senão, tem que esperar a ambulância voltar. A Ponte geralmente trabalha com 2, né? Sim, é o correto. Sim, não, sempre tem. É uma de um lado, outra do outro gol. Isso. E é falta pro time do Goiás. Vai recomeçar o jogo, que tudo dê certo aí, que o Sander se recupere e que nada de mal tenha acontecido com ele. Vai Galhardo, jogou essa bola dentro da grande área, toque de cabeça, se sair, escanteio. Pedrão não deixa ela sair. Estamos com 56. Vamos até... Deixa eu ver aqui, ali tá marcando 9, né? Mas, cara, então vamos, 55,5, 58. Tem que ir pelo menos até 58. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Dodô, lado esquerdo, vai pra cima da marcação, chega, faz a falta, tá parado o jogo. O Natan Melo fez a falta, tá parado o jogo. Falta pro time da Ponte Preta, que vai apertando. Quem sabe o vira-vira virou da Ponte, hein, Pedro Lino? Quem sabe o vira-virou, Dodô na bola, 1-1. Mais uma falta perigosíssima pra Macaca, Corsato. Eu acho que tá o... Ramon Carvalho ali também, que agora é só Ramon, né? É ele que vai pra bola. O Robson Vitoriano, boa transmissão. Leme, Luiz Simas, boa noite, Ponte Pretanos. Fábio Bruno tá aqui, chegou o Fábio Bruno, hein? O Bruno Assunção, Carlos, depois você lê a mensagem dele pro Pedro Lino lá no chat. Posse de bola pra Ponte, bola pra dentro da grande área, deu desvio, batida pro gol! Mas também se faz esse gol aí, hein? Quase do meio campo, foi o Tomás, bateu pro gol, ela foi embora, tiro de meta pro time do Goiás fazer a batida. Bom ter você com a gente, Neuri Menezes, o Thiago Cordeiro, mandando um abraço pra Larissa. Valeu, ele é conhecido como Cachorro de Pinhais. Só dá um latido aí, viu, Thiago? O Lucas Alves, quem ganha hoje? Eu acho que vai terminar empatado, viu, Lucas? Vai, Pedro. Mandar um abraço também pro Chagas, do Água Verde lá de Curitiba. Beleza, aquele abraço. Posse de bola aqui no campo de defesa, a Ponte Preta tira. É um bumba, meu boi danado. A bola com o Everton Brito não conseguiu dominar a lateral, posse de bola pro time do Goiás. Na verdade, os dois times querem a vitória. Lateral, posse de bola pro Goiás, vai trabalhar por ali o Douglas Teixeira, entrou na vaga do Sander. Na sexta alteração, porque o Sander saiu ali de ambulância. Que nada de mal aconteça com o Sander. Breve recuperação pra ele. Olha a Ponte. Renato dominou a última chance do jogo, quem sabe pra Ponte virar. Bola com o Dodô, tocou lado esquerdo, bico esquerdo da grande área pro Matheus Regis, 2 na marcação, puxou perna esquerda, cruzou na boca do gol, por baixo, Dieguinho faz o corte, ela cai pro Dodô, Dieguinho, 2 pequenininhos, melhor pro Dieguinho, de cabeça ganhou, já estamos com 58, o Edu chegou, ganhou, aí a zaga da Ponte chega, tira, bom, os acréscimos, já estamos com alguns segundos a mais, não há tempo pra mais nada. Não, acabou não. Não apitou o final do jogo, não. Tô apressadinho, hein? Falta pro Goiás. Marcou a falta pro Goiás. Agora ele acabou. Agora sim. Então solta o apito aí, Felipe Marques. Apita o árbitro. Fim de jogo no Majestoso, no estádio Moisés Lucarelli. Jogo complicado, jogo difícil para a Associação Atlética Ponte Preta. Matheus Gonçalves foi para a rede no primeiro tempo. Dodô empatou de falta no segundo tempo. Já na marca de 42 do segundo tempo, o Goiás teve o Sander que saiu ali num choque de cabeça com o jogador Castro da Ponte Preta. Ele foi levado para o hospital já no finalzinho do jogo, mas deu um empate. A Ponte não ganha, mas também não perde. O Goiás não ganha, mas também não perde. 1 ponto para cada lado. Participação das duas equipes na 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta 1, Goiás também 1. E o Nelsinho vai lá conversar com o árbitro da partida. Tivemos um lance polêmico também. O VAR chamou para uma revisão de um provável pênalti para a Ponte. Ele tinha marcado uma falta. E aí ele volta e não dá nada. Pedro Lino, é você. Quem tá falando no microfone da televisão é o do David Braz, zagueiro do Goiás. Vamos ouvir. Graças a Deus, dá tranquilidade para a família principalmente, né? Que nessas horas aí fica sem notícia e tá bem. Mas claro que tem que tomar toda a atenção do mundo, né? Por isso que chamou a ambulância. Esse choque muitas das vezes
complicado, então foi a melhor decisão aí do departamento médico chamar a ambulância para poder examinar bem e ele ficar bem para poder nos ajudar na próxima partida. Tá aí o David Braz, ele vai responder mais uma pergunta aí. Ele falou do Sander, que saiu de ambulância. Vamos ouvir. Pelo que a gente veio pra cá, a gente veio com o intuito de vencer. Então acabamos perdendo 2 pontos aqui. A gente lamenta muito por isso. A gente tá querendo muito voltar, brigar lá em cima. Então lamentamos muito porque saímos na frente, tivemos muitas chances para matar o jogo, não aproveitamos. E eles foram felizes numa bola parada. Dodô, né? Dodô que fez o gol. Então faz parte. Eu acho que pelo que foi o jogo, foi justo, mas porque depois eles pressionaram e a gente não aproveitou as oportunidades que a gente teve. Tá aí o David Braz, zagueiro do Goiás, falando em entrevista pra televisão, Corsato. 1-1, resultado justo, devido às circunstâncias, resultado justo pros dois times, né? Ele fala isso na entrevista e eu tô com ele. Pra mim, o Goiás teve boas chances no primeiro tempo, mas a Ponte melhorou muito no segundo tempo, principalmente com as alterações. Depois do gol, a Ponte mereceu o resultado. Sim, né? Depois sim. do gol, as mudanças do Nelsinho, eu critiquei aqui a entrada, não a entrada do Dodô, tá? Eu critiquei porque eu queria o Guilherme Portuga, por exemplo, ele tinha uma alteração por fazer, ele poderia ter feito essa que ele colocou o Ramon, ele poderia ter colocado o Portuga, né? Mas depois das 2 alterações a 34 do segundo tempo, a Ponte melhorou. Eu acho que quem vai falar com a TV vai ser o Dodô, né? Porque fez o gol da Ponte. Já passou até com o Paulo Santana ali. Um golaço de falta do Dodô, a lei do ex, né? A Ponte Preta consegue esse empate aí no final do jogo. O Pedro Lino lembrou bem, né? Vamos pro Dodô. Quem vai falar agora em entrevista pra televisão, o autor do gol da Macaca na noite dessa sexta-feira, Dodô, vai falar com a televisão. Vamos ouvir aí, Felipe? Boa noite a todos. Graças a Deus ali, fui muito feliz na batida. Já conhecia o Tadeu, né? Ano passado jogamos junto. Graças a Deus, fui muito feliz. Conseguimos um ponto aqui, mas só que nós queríamos os 3 pontos. Agora é trabalhar e pensar agora na próxima partida lá em Amazonas. Aproveitando que você falou a respeito disso, né? Que é o seu ex-clube, ano passado você estava no Goiás. Você costumava treinar lá no Goiás contra o Tadeu? Eu acostumava, né? Felipe Baixo também me ensinava ali a batida. E graças a Deus fui muito feliz ali. 1-0 pra mim em cima do Tadeu. Tá aí o Dodô falando, Corsato. Autor do gol da Macaca, que golaço. Ponte Preta 1, Goiás 1. Muito bem, tá então os personagens que passaram no microfone dos canais Futebol Interior. Você que tá acompanhando a gente aí já pode também no chat. Daqui a pouco o Carlos vai trazer o fim de jogo e a gente vai dar voz pra você. E como a Ponte Preta empatou, vamos ter a eleição do melhor em campo, né? Eu já tenho o meu voto, mas não vou divulgar. Mas vamos ter a eleição do melhor em campo. E é claro, os quadros também. Tem ficha técnica do jogo, tem as notas do jogo. Tem informações. Vai ter entrevista do Nelsinho. Verdade, né? A entrevista coletiva do Nelsinho Batista. A Ponte que perdeu 100% em casa com o Nelsinho, mas uma hora isso ia acontecer. Sim. Uma hora isso ia acontecer, mas a Ponte dentro de casa, né? Você pode dizer assim, a Ponte hoje, por exemplo, a Ponte, o Goiás jogou melhor, né? É claro, o Goiás tem um bom time. O Goiás tem um bom time, mas a Ponte enfrenta os times. Em casa, a Ponte realmente, ela consegue enfrentar as equipes. Agora, com as alterações do Nelsinho, no segundo tempo, cara, a alteração do Nelsinho foi a 30 minutos. Ele tira o Elvis, coloca o Dodô, ele tira o Gabriel Risso. Aliás, vou pedir para que você, torcedor da Ponte, se atente aí, viu? Porque essa alteração do Nelsinho aí não é do nada. Eu já venho falando na hora da Macaca, quem acompanha a gente, que eu tenho informações de que o Tomás Luciano vem treinando muito bem. E que o Tomás Luciano não seria na vaga do Igor Inocêncio. Se o Tomás Luciano entrar no time, ele vai entrar na vaga do Risso. E aí o Igor Inocêncio vai para a lateral esquerda. E hoje, o que fez o Nelsinho? Coloca o Tomás Luciano entrou na direita, entrou bem, entrou com força, é um lateral que tem força pelo lado direito, né, para melhorar o cruzamento. Eu falava aqui no segundo tempo que os cruzamentos da Ponte não estavam muito legais. Ele faz essa troca. O Gabriel Risso, já umas 4 rodadas desde quando voltou, não vem jogando aquele futebol do Risso do Campeonato Paulista. Então aguarde aí, torcedor da Ponte. Não será surpresa alguma se nos próximos jogos o Tomás Luciano agarrar a lateral direita e o Igor Inocêncio
for jogar lá pela lateral esquerda. Mas essas alterações do Nelsinho há 30 minutos mexeram com o time da Ponte. E você falava do Renato. Cara, o Renato fez um bom jogo hoje, hein? Entrou bem o Renato. Entrou bem. E depois que o Renato entra... Jogou mais que o Vinícius. Depois que o Renato entrou, ele, por exemplo, conseguiu fazer até o futebol. E eu sou obrigado a colocar aqui. O Matheus Regis é um cara que leva muitas vezes a jogada no peito do lado do campo. Sim. Mas é inimigo do gol. A conclusão dele é horrível. Mas depois que o Renato entrou, até o futebol do Matheus Regis melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Então as alterações do Nelsinho, o Nelsinho conseguiu ver o jogo, entender o que estava errado do time da Ponte Preta. A Ponte consegue, na minha opinião, um bom empate. A Ponte não perde 2 pontos. A Ponte consegue 1 ponto dentro de casa. Se você for pensar pro lado de acesso, o que eu venho colocando aqui, gente, chega a ser até desumano, né? Às vezes você pensar em acesso com esse time da Ponte aí. A Ponte contratou 3 jogadores, tá estreando um agora que é o Tomás Luciano, que tá aí há 5 rodadas e não jogou, né? O Hudson e o Portuga são jogadores que vieram para compor o elenco. Tá perdendo o jogador, perdeu o Bochecha, perdeu o Dudu Vieira. Corsato, vai fazer falta? Nenhuma. Nem o Bochecha, nem o Dudu Vieira. Falta nenhuma, né? Mas cadê contratações? Então, com esse time aí, eu vou mais uma vez repetir, é de 10ª posição para baixo, né? E a Ponte saindo ali dos últimos colocados. Então hoje, entendo que a Ponte conseguiu 1 ponto, viu, Corsato? É isso. A gente vai encerrando aqui a jornada, mas tem o fim de jogo. Você continua com a gente no 87.9, aqui nos canais Futebol Interior. Já vai mandando aí o seu voto pro melhor em campo. Meu chat parou aqui, né? Mas você pode mandar o melhor em campo, daqui a pouco o Carlos assume, tá? Só para passar as estatísticas do jogo, daqui a pouco você assume, Carlos. 54% de posse de bola para Ponte, 46% pro Goiás. A Ponte teve 442 passes, o Goiás 279. A Ponte acertou 79%, o Goiás 66%. Os passes realmente hoje, se você... abaixo de 80% para mim é jogo ruim para as duas equipes. Mas principalmente cruzamento. A Ponte tentava muito cruzamento e até a saída do Risso, a Ponte não acertava um cruzamento. Acertava um. Você vai assumir já já. 24 finalizações da Ponte Preta, 11 da equipe do Goiás, 24 da Ponte, mais que o dobro do time do Goiás. A Ponte mandou 11 no alvo, o Goiás 4. Mas assim, eu lembro acho que de 1 ou 2 do Tadeu que deu uma certa dificuldade. Teve uma do Tadeu que ele defendeu, numa cabeçada do Elvis, a bola nem ia pro gol, ele mandou pra escanteio, a bola ia pra fora, né? Aí, é claro, você que tá junto com a gente pode perguntar, e as faltas, Marcelo? O Goiás cometeu 19, a Ponte 13 cartões amarelos. Eu tenho aqui, depois a gente pode até confirmar, mas a princípio 7 cartões. Deixa eu ver. Castro, Elvis, Renato. Castro, Elvis e Renato para Ponte. Dieguinho, Regis, Rildo. Tá faltando um. Tá faltando um e é da Ponte, esse um que tá faltando. Amarelo? Isso. Castro, Elvis, Renato. Tá faltando um aqui. Daqui a pouco a gente vai conferir, né? Mas é isso, pelo menos as estatísticas. Matheus Silva. Matheus Silva tomou cartão amarelo. Isso. Achei aqui, Matheus Silva. Portanto, registra o cartão do Matheus Silva aí. E desses que você falou aí, Castro e Elvis, a Ponte vai lá para Manaus, né? Sem 2 dos seus principais jogadores. Volta do Gé. Tem a volta do Gé. Gabriel não vai sair machucado. O Gé fez falta hoje, hein? Nós vamos falar muito daqui a pouco que se assume o comando, Carlos. Estamos com 93 curtidas, eu pedi 100 de meta. Geralmente, eu não consigo bater meta em lugar nenhum. Mas quem sabe hoje eu consigo, né? Você tá muito pessimista, cara. Quem sabe hoje eu consigo. Agradecer a grande audiência da Nação Ponte Pretana. De vez em quando a gente dá umas viajadas na maionese. Mas é que a nega véia, a macaca, me tira do sério. Dá trabalho. Me tira do plumo. Eu já não sou muito centralizado, né? Mas a nega véia me tira do plumo. Vem aí o fim de jogo nos canais Futebol Interior para concessionária Sim, para restaurante do Dadá e para Hipercap Brasil. Eu ao lado de Pedro Lino, Carlos Corsato, Felipe Marques, aqui na Valinhos FM 87,9 e também nos canais Futebol Interior. Nós transmitimos o empate, 1 para Ponte, 1 para o Goiás, 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas não saia daí, viu?
porque ele já se maquiou antes de entrar no ar, está cada dia mais bonito, com um penteado novo, vai estampar, vai encher a sua tela daqui a pouquinho, com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol no interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, comandando o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior e da Valinhos FM. Para você que tá no FM aí, depois do jogo tem a Voz do Brasil, tá bom? É programa obrigatório para as rádios, né? Vamos colocar depois da partida, depois da transmissão deste jogo aqui, a Voz do Brasil em FM 87,9. Para você que vai ficar com a gente aqui no canal de áudio da Rádio Futebol Interior, teremos o jogo do Novo Horizontino contra o América na seguidinha deste fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Ponte Preta para 5.503 o público, 110.020 a renda, 110.020 reais a renda. A Ponte empatou com o Goiás pelo placar de 1-1. Dodô foi para a rede, fez o 4º gol dele com a camisa da Ponte nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás empata com a Ponte empata com o Goiás. Bom, tem bola rolando pela Série B deste Campeonato Brasileiro. Eu vou dar uma chegadinha aqui no placar ao vivo dos canais Futebol Interior, mas quero a sua participação com a gente aqui, tá? Votando no Melhor em Campo, tá bom? Vota aí no Melhor em Campo, porque a Ponte Preta empatou o Melhor em Campo da Ponte Preta depois de Ponte 1, Goiás 1. Na segunda-feira tem Hora da Macaca, tá comigo e com o Marcelo pra gente falar muito desse jogo aqui. Eu acho que a Ponte foi prejudicada neste jogo aqui. Como falei que no jogo anterior, né,
que a Ponte Preta conseguiu o empate fora de casa, a Ponte teve uma mãozinha da arbitragem no jogo contra o Curitiba. Claro, teve a expulsão, né, do jogador do Curitiba até aí normal, né? Mas, por exemplo, o Iago, ele poderia ter tomado 2 cartões amarelos no jogo da Ponte contra o Curitiba, e ele não tomou. Mas o mesmo que aconteceu aqui com o tal de Rildo. O Rildo, na primeira jogada dele, ele toma um cartão amarelo, depois ele faz mais 2 faltas, que era pelo menos uma, né, para cartão amarelo, que seria expulsão do jogador. O árbitro não deu. E no lance do Matheus Regis, né, tem muita gente falando que não foi nada, segue o jogo. Gente, falta dentro da grande área. Era pênalti para a Ponte, o árbitro não deu, né? O Goiás, que já havia sido ajudado no jogo contra o Ceará no meio de semana, 2 pênaltis horrorosos contra a equipe do Ceará, e o Goiás conseguiu vencer aquele jogo nos dois pênaltis batidos ali pelo Tadeu, né? Mas é isso, seguimos, né, com erros e acertos da arbitragem. 21ª rodada, 2 jogos, por enquanto 5 gols. Operário 1, Ituano 2, Ponte Goiás 1-1. A bola tá rolando, 22 minutos do primeiro tempo. Vila Nova Sport, hein? É jogo lá em cima da tabela. E mais um jogo lá de equipes que estão brigando lá em cima. Novo Horizontino e América. Esse jogo vai começar às 9h30 da noite. Amanhã, Júlio Estevanelli, é com S, viu, gente? Estevanelli, mas não tem E, é S, tá? Vai transmitir esse jogo 2h30 da tarde aqui nos canais Futebol Interior. O Wendel Coral vai comandar junto com o Albert Cavalcante. Abertura da jornada. Atenção, Felipe Marques, 14h30, abertura da jornada. Felipe Marques meteu um óculos escuro, hein, cara? Vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa pra você. Se eu esquecer o óculos e colocar um óculos escuro, esqueça. É melhor voltar pra casa porque eu não enxergo nada, né? Mas o Felipe Marques meteu um óculos escuro e tá que tá, hein? É o cara. Pedro Lino também. Pedro Lino, que vai correr na Ponte 10K, vai participar da 5K. Também estarei na 5K. Pedro Lino, vai ser um prazer deixar você comer no vento, tá bom, Pedro Lino? Vai ser um prazer deixar você atrás. Você já tá acostumado a correr, né? Então... Não, mas você é mais novo, né? Quem sabe, né? Quem sabe a gente corre lado a lado. Eu comecei nessa vida de corrida agora. Então tá bom. Pedro Lino, quem te viu, quem te vê, hein, Pedro Lino? Amanhã, 2h30 da tarde, tem Chapecoense e Guarani. Se eu estava falando aqui que Sport e Vila Nova, Novo Horizontino e América, jogos de times que estão brigando lá em cima, né? Amanhã, 2h30 da tarde, Chapecoense e Guarani, jogos de time que estão lá embaixo na competição. Amanhã vai ter flechada. De um dos lados. Porque os dois times têm índio, né? Os dois Corsato, times. se não me engano, a Chapecoense tá... Não sei se venceu ou se não venceu em casa na Série B. Uma vitória só. Uma vitória só, né? Tá certo, só é isso mesmo. Uma vitória em casa só. Amanhã também, 4 da tarde, tem Santos e Avaí. Também amanhã, Ceará e Mirassol. Mais um jogo de equipes de ponta da tabela. O Santos é líder, vai jogar com o Avaí, que tá no meio da tabela. Mas Ceará e Mirassol, jogos de equipes que estão brigando lá em cima. Aí o Amazonas, atenção, torcedor da Ponte. Se não tiver nada para fazer amanhã, veja o jogo do Amazonas, tá? 18 horas contra o CRB. O Amazonas que tá contratando jogador a rodo. Tá contratando jogador a rodo. O Brusque joga contra o Curitiba às 4 da tarde. No domingo tem Botafogo e Paysandu, esse jogo com cobertura aqui também dos canais Futebol Interior. A Macaca volta a campo na terça-feira, hein? 9 da noite, que horário lindo, né? Amazonas e Ponte Preta, estarei aqui ao lado do Marcelo Corsato e do Wendel Coral para este jogo. Esse jogo é um pouco mais tarde, porque lá é 8 horas, né? Sim. Aí... o fuso horário. 8 horas local, 9 horas no horário de Brasília. Já que falei aqui da Ponte 10K, o Felipe Marques, vamos soltar então o spot da Ponte 10K. Dia 1º de setembro, ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição no site pontepreta.com.br.
Solta aí a vinheta. Vem aí uma das melhores e mais tradicionais corridas de rua do interior paulista, a Ponte 10K. São 3 opções de percurso: caminhada de 3 km e corrida de 5 e 10 km. A largada e chegada ocorrem no Majestoso e com direito à volta olímpica. Prova dia 1º de setembro. Faça já a sua inscrição em pontepreta.com.br. Participe! Muito bem, tá aí então, Ponte 10K, faça a sua inscrição, participe. Ponte 10K, dia 1º de setembro, às 7 horas, a largada em frente ao estádio Moisés Lucarelli. A chegada, que lindo, você dá a volta olímpica no estádio e chega dentro do estádio. Você entra no estádio. É uma corrida bacana, porque normalmente as corridas, né, a largada e a chegada é no mesmo ponto. Mas na Ponte 10K, a largada é em frente ao portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Mas a chegada, você tem o prazer de fazer a volta olímpica. É muito bom, é muito gostoso. Você é convidado para correr ao nosso lado. Estarei ao lado do Marcelo Corsato, estarei ao lado do Pedro Lino também, tá? Vamos lá então, vamos fazer o seguinte, 9h27, vamos, enquanto não chega aqui a entrevista, Pedro Lino, você tá ligado aí, né? Para quando chegar a entrevista, já vamos abrir então o craque do jogo, a eleição do craque. Bora lá então, Felipe Marques. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Ponte Preta perdia, foi empatar o jogo a 42 minutos. Um gol de falta do Dodô, a lá Ronaldinho Gaúcho, na Copa do Mundo de 2006. O jogo foi contra a Inglaterra. 2002 contra a Inglaterra. Goleiro, Ô, Corsato. Goleiro era o Siman. Só interrompendo, Nelsinho Batista na coletiva. Já começou? Acabou de começar agora. Então o Felipe Marques, ele dá uma chegadinha ali, né? Estamos no YouTube. Dá tempo de ele começar. Pode colocar bem do comecinho, viu? O Felipe Marques, não tem problema não. Então nós vamos fazer o seguinte, já entrou a vinheta do Melhor em Campo. Você vai voltando aqui, porque o técnico Nelsinho Batista vai falar, né? E o nosso querido Felipe Marques vai ajeitar as coisas lá. Eu tenho voto aqui do Roberto César Santos. Tá bravo, tá pé da vida com o árbitro do jogo. O RG 1900 também, Neuri Menezes, Silvio Seco. Gente, vai votando aqui, tá? Fábio Almeida, Aparecido Alves, Alexandre Cristiano, Luiz Simas, Maurício Roberto, o Divino Cunha, o Darcy Altino, DJ Digo. Ele fala aqui, a ponte sempre foi roubada, isso acontece desde quando eu era bebê. Né? Meu Deus, desde 1970, né? Que a ponte perdeu um título para o São Paulo com o já falecido Terto, né? A falta foi a 10 metros da grande área, o Arnaldo César Coelho marcou na cal, mas é isso. Bora lá então, vamos trazer a entrevista do técnico Nelsinho Batista depois de um Ponte, um Goiás. Enquanto tá desde o começo aí, vamos aguardar então. Pode deixar o som ambiente. Pode deixar o som ambiente, a gente aguarda aí o começo da entrevista. Por quê? Porque abre-se a live, né? E não necessariamente começa a entrevista, né? Então abriu a live e não necessariamente começou a entrevista. Carlos, eu tô vendo aqui nas redes sociais, né? A gente daqui a pouco vai seguir. Vladimir Vai Catarino, você, Rádio vai você. Bandeirantes. Vamos lá. Gostaria que o senhor, por favor, fizesse uma análise desse jogo, né? Havia muita expectativa de manter o 100% de aproveitamento, mas a gente sabe da dificuldade que é o campeonato, não dá para ganhar todo o jogo. No final das contas, o resultado é um resultado de empate que não é para se lamentar pela Ponte Preta? Eu vejo assim, nós tivemos um primeiro tempo onde nós tivemos muita dificuldade para jogar. E quando nós conseguimos jogar, nós tivemos um pouco de pressa. E se precipitamos em algumas decisões. Então isso aí, aliado à boa marcação que o adversário fez no nosso time, né, nós não conseguimos jogar no primeiro tempo. Nós conversamos isso no intervalo e a equipe voltou de uma forma mais tranquila, mais forte em termos de jogar, em termos de chegar na frente e logicamente o resultado, né? Dentro de casa, se você não pode ganhar, não consegue ganhar, você não pode perder.
Então, não é um resultado para comemorar, mas também não é um resultado para a gente ficar triste. Fernando César, Rádio Central. Boa noite, Nelsinho Batista. Uma semana diferente, porque a Ponte joga hoje, uma viagem longa para Manaus, depois na sexta-feira já tem outro jogo, então muito pouco tempo para recuperar jogadores. Você perde o Castro, perde o Elvis no próximo jogo. Como administrar e trabalhar esse elenco para que a Ponte consiga bons resultados na sequência? Bom, nós estamos trabalhando com o grupo, né? E dentro do trabalho a gente tem observado muitos jogadores, né? Como hoje, né? Entrou o Dodô, entrou o Ramon, entrou o próprio Renato. Quer dizer, são jogadores que estão aguardando assim as oportunidades, né? E nesse momento, né, de cartões e até nós não sabemos ainda qual a profundidade dessa contusão do Novaes, né? Ainda não temos essa condição, mas nós acreditamos no grupo e eu acho que como eles entraram no jogo e fizeram um resultado de empate, eles também têm condição de jogar. Nós não temos, vamos colocar, a equipe vem trabalhando bem, todos vêm trabalhando muito bem, todos sabem o que tem que fazer dentro do campo, então é acreditar no grupo. Professor, boa noite. Israel Moreira, Rádio Jovem Pan News Campinas. Queria que o senhor falasse um pouco da opção pelo Vinícius, um jogador que não atuava desde o fim do Campeonato Paulista. Você na verdade, pouco produziu na primeira etapa, você acabou substituindo pelo Renato. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a opção por ele. Antes da partida, até você mencionou que ele se assemelhava um pouco ao Gé, pela característica. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a opção pelo Vinícius. Obrigado. A opção foi essa. É um jogador que vem trabalhando, né? E teve poucas oportunidades. E como nós perdemos o Gé, eu não queria tirar a característica da nossa equipe na frente. Então eu procurei manter um jogador com um biotipo igual ao Elvis, praticamente, ao Gé, né? Logicamente com algumas características diferentes, mas não aconteceu, ele teve algumas dificuldades, né? E aí por isso que nós trocamos no intervalo pelo Renato. Boa noite, Nelsinho, Celso Fittipaldi da Web Rádio Grigo. Parabéns pelo jogo, né? Um jogo difícil, a gente viu que o jogo é realmente complicado. E daqui para frente vai ser assim, né, Nelsinho? O campeonato não é fácil. O que fazer daqui para frente para a Ponte conseguir melhores resultados e tentar buscar o objetivo que é entre os 4 do campeonato? Bom, eu acho que hoje nós enfrentamos, né, uma equipe que tem assim um porte de uma Série A. Né? O Goiás é uma equipe muito forte, tem jogadores de qualidade, tem jogadores jovens e nós conseguimos equilibrar o jogo. Então, tivemos uma desatenção, tivemos um problema aí na contusão do Novaes, poderia ter o fair play, não foi considerado isso, nós acabamos tomando gol. Mas a equipe, mesmo saindo em desvantagem, ela equilibrou o jogo e no segundo tempo criou várias oportunidades. E é isso que nós temos que continuar fazendo. Boa noite, Nelsinho, Antônio Carlos, Portal Esporte Multimídia e Macacada Reunida. Você destacou o Elvis num momento difícil do jogo, né? A Ponte Preta tentando chegar no gol de empate, na minha opinião, um dos jogadores mais regulares da partida até naquele momento, e colocou um jogador que marcou o gol. Brilhou a estrela do treinador nessa substituição? Não, eu fiz a coisa muito consciente. Eu acho que nós precisávamos mudar a característica do jogador, do Elvis para o Dodô, e eu fiz muito consciente. Não é questão de estrela, é questão de observar dentro dos treinamentos e tomar as decisões na hora certa. Nelson, aproveitando que você está falando dessa entrada do Dodô, na transmissão que a gente fez, ele foi destacado, né, com uma atuação muito boa, aparecendo dos dois lados. Queria que você falasse sobre a atuação do Dodô, essa entrada que ele teve na partida. Ele tem uma característica uma dinâmica muito boa, né? E como eu disse aqui na resposta anterior, eu precisava mudar um pouco a característica do nosso time ofensivamente, né? E aí, logicamente, ele vem treinando nessa posição, né? Ele treina nessa posição, a gente sabe, fiz conscientemente, né? E
e sabendo que poderia mudar a característica do nosso time na frente. E foi o que aconteceu. Um jogador que se movimenta, que tem a individualidade e que tem também uma bola parada boa. Boa noite, Nelsinho. Rodolfo Santos, da Morada do Som. Queria só fazer uma pergunta em relação ao seguinte. Uma das características da Ponte é jogar pelas beiradas. Pergunta curtíssima. Você não acha que faltou um pouquinho de profundidade para a Ponte hoje, nas beiradas, principalmente do lado direito? Nós conseguimos isso, nós atacamos pelo lado direito com profundidade, com individualidade, né, com apoio de lateral. Foi o que nós mais fizemos, né? Se você falar que nós não acertamos os cruzamentos, eu concordo com você. Mas nós chegamos tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, fizemos triangulações pelos lados, né? Tivemos aí não tivemos uma qualidade melhor nos cruzamentos para chegar a um companheiro dentro da área. Boa noite, Nelsinho, Victor Santos, TV Bandeirantes. Como já dito, o próximo desafio da Ponte é contra o Amazonas, lá em Manaus, a maior viagem que a Ponte vai fazer nesta Série B. Queria que você fizesse uma projeção desse próximo jogo. Eu acho que, se você diz do jogo, da logística, e tudo. A logística ela está pronta, né? Foi bem estudada por todos nós aqui do Departamento de Futebol. Né? A gente viaja, vamos chegar lá na segunda-feira de madrugada, vai dar para descansar. Né? A maior preocupação é o jogo de sexta-feira, né? Que a gente tem que administrar bem, porque vai ser um desgaste realmente. Né? E quanto ao jogo, eu acho que nós temos uma equipe que podemos buscar a primeira vitória, né? Podemos pensar em buscar a primeira vitória nesse jogo. Nelsinho, tudo bem? Antônio Lupe, da CBN. Você já citou do lance que originou o gol do Goiás, né? Essa questão do Novaes, e não foi aplicado o fair play. Você ficou um bom tempo no Japão, onde é uma cultura totalmente diferente, até fora do futebol, como um todo. Qual que é a tua opinião a respeito disso, né? Porque eu acho que cabe mais ao árbitro adotar isso, de ter a preocupação, tanto é que no lance do Sander, ele só parou por conta da preocupação dos dois departamentos médicos e o jogador teve que sair de ambulância. Qual que é a tua opinião do fair play e essa questão aí da Ponte não ter se ligado na consequência da jogada? Eu inclusive cobrei o quarto árbitro, né? Eu falei, poxa, e o fair play? Ele falou, olha, o fair play, ele não parte do árbitro, tem que partir dos atletas. Quer dizer, mas eu acho que, independente da contusão, ou se é na cabeça, ou se é uma disputa. Eu acho que o árbitro tem que estar atento também nesse sentido, né? Então, pela regra, o fair play é como nós fizemos. Né? Teve o Rodrigues, o atacante do Goiás, ele sentiu, nós paramos, jogamos a bola fora. E tivemos o contrário quando o Novaes caiu. Então, eu acho assim uma falta de companheirismo, né, dos jogadores. Pela regra, não é o árbitro que tem que tomar atitude, mas o companheirismo dos atletas é importante. Né? Eu acho que faltou esse fair play. Valeu. Tá então a entrevista coletiva do técnico Nelsinho Batista falando depois do empate da Ponte contra a equipe do Goiás pelo placar de 1-1. Você ouviu atentamente aí, Corsato? O que você pensa aí da entrevista coletiva do técnico Nelsinho? Então, ele dá algumas respostas ali diretas, né, até pro nosso companheiro Antônio Carlos, falando... Nosso repórter radar. Repórter radar. Grande Antônio Carlos, bom vê-lo de volta nos microfones, né? Mas ele fala com relação ao Dodô, a estrela, mas ele fez a substituição consciente. Todas ele fez consciente. E você perguntava, né? Você voltaria pro segundo tempo, porque eu erro pra caramba, mas quando eu acerto ninguém fala nada. Você voltaria pro segundo tempo com alguma alteração? Eu disse, Renato no lugar do Vinícius. E ele fez isso. O Vinícius jogou nada no primeiro tempo. O Renato jogou melhor. O Renato jogou melhor. E as alterações que o Nelsinho faz, elas são conscientes. Agora, só pra registrar o que eu ia falar antes, até de começar a entrevista coletiva, eu tô vendo nas redes sociais aqui muita gente falando que o Renato tá mal, que o Renato não tá jogando nada. Cara, hoje o Renato jogou bem. E se cai uma daquelas bolas que caiu pro Matheus Regis, ele guardava. Lembrando que teve uma falta dentro da grande área, um puxão, que o árbitro marca a falta fora da grande área, o VAR chama, foi em cima do Renato. Não, foi em cima do Matheus Regis. Foi em cima do Matheus Regis? Foi.
Ah, então foi em cima do Matheus Regis, Assim, eu acho que a falta do Elvis, que o Elvis bateu, foi o Renato que sofreu. E a falta o Dodô faz o gol, eu acho que também é o Renato que sofre. Essa aí eu não lembro quem foi que sofreu a falta. Eu acho que também é o Renato que sofre. Mas assim, gente, as alterações do Nelsinho, elas são conscientes. O Nelsinho é um treinador consciente. Aí ele fala dos jogadores que não poderão jogar, né? A Ponte vai ter 2 desfalques aí pelo cartão amarelo. Um deles é o Elvis, né? Que tá jogando muita bola. O outro é o Castro, que tá jogando muita bola também. A Ponte volta a jogar na sexta de novo, né? A Ponte joga terça e sexta. Por um lado, é ruim porque a Ponte vai ser o Elvis. Mas por outro lado, o Castro e o Elvis vão estar descansando. Né? Então, eu acho que no lugar do Castro vai entrar o Ramon, aí é de boa, né? E no lugar agora do Elvis, vamos ver o que ele vai fazer. O Dodô, né? O Dodô. Provavelmente o Dodô. Porque ele falou que ele tá treinando nessa posição. Eu entendi que o Guilherme Portuga era o jogador, né? Não, eu colocaria o Dodô. O Portuga espera uma oportunidade. E outra, né? O Dodô tem que jogar porque fez o gol, Fez né, o gol, pô. Tem que estar com moral. Mas é isso, ele conhece aonde ele tá, ele sabe o que ele tem de responsabilidade com a Ponte Preta e o que ele tem em mãos. Ele conhece todos os jogadores. Só que é o seguinte, o Castro não entrega, o Ramon não entrega o que o Castro entrega na marcação. Hein? É outra característica. Outra totalmente diferente. O time perde em altura, em estatura, né? Mas o Ramon, com o Ramon, a Ponte tem um passe melhor. Sim. A Ponte tem um passe melhor. Eu acho o Ramon um cara que tem mais precisão no passe. Mas você pode ver que o Castro ficou até o final do jogo. Sim. E ele tirou o Emerson Santos e desta vez não colocou o Emerson. Não, o Castro é um dos pilares do time hoje. Não sei não se ele não vem com os 2 Emersons, hein? Pode ser também. Que é mais marcador. Mas é isso então. Entrevista coletiva do técnico Nelsinho Batista. A Ponte Preta empatou com o Goiás pelo placar de 1-1. Agora sim, já colocamos a vinheta. Então vamos eleger o craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. O Aparecido Alves. A falta do pênalti foi no Renato e não na nhaca do Regis. Aparecido, será? Eu tenho na retina o Renato, mas como eu sempre erro... Então eu vou querer ver de novo. Depois eu vou dar uma checa. Se você pudesse checar aí, Marcelo, no lance a lance aí, pra mim, a falta foi em cima do Matheus Regis. Mas eu acho que a falta do gol do Dodô que foi em cima do Renato. Essa sim foi em cima do Renato. Mas vamos olhar aqui. Everton Brito jogou demais outra vez, diz aqui o Victor. Você votou nele? Matheus Regis precisa acordar pra vida. O juiz conseguiu retirar a falta pra não dar ao pênalti. Falei isso aqui, Victor. Falei isso aqui. O Novo Horizontino já tá ganhando do América, 1-0. E nesse momento o Novo Horizontino é o líder do campeonato. 39 pontos, o Santos 37, claro, né? O Santos ainda não jogou, né? Paulo César, anular o pênalti foi demais pra mim. Arbitragem fraca. Ele não anulou o pênalti, né? Ele não deu a falta, ele anulou a falta. Que ele mesmo tinha dado. Ele anulou a falta. Akira Miyamoto, o pessoal tá bravo com o árbitro aqui. O VAR não chama pra anular a falta. Mal intencionado. E o Matheus Regis é inimigo do gol. Não sabe finalizar, tá mal mesmo pra finalizar. Silvio Seico, o VAR chamou pra ver o pênalti em cima da linha. Ele fala que o árbitro não deu pênalti e ainda tirou a falta. VAR anula a falta agora? Que piada. Não foi o VAR que anulou a falta. O VAR chamou pra marcar o pênalti. Diz aqui o Roberto Santos tá dizendo, era pra marcar a cal. O VAR chamou pra isso. O VAR não chamou pra anular a falta. O Silvio Seico, o pessoal tá bravo com o árbitro, hein? Jogador do Goiás entrou com o pé no peito do Pedrão e nada. Renato encostou no goleiro deles e levou amarelo. O Silvio Seco tá falando de uma jogada no primeiro tempo. Roberto César Santos, bravo com o árbitro aqui. E por enquanto nada de voto, nada de desespero. Hoje o time esteve um pouco abaixo do normal. Quando não dá pra ganhar, não vamos perder também. Diz aqui o RG 1900, tô contigo, RG. Neuri Menezes, a Ponte pode até não ter jogado bem, mas foi muito prejudicada com o lance do pênalti. Também tô contigo, Neuri. Foi pênalti, cara. Foi pênalti sim, foi dentro da grande área. Roberto César Santos, só aqui acontece isso. Olhar o VAR e anular na falta. A arbitragem brasileira é uma vergonha. Melhor em campo pra Ponte, o Galhardo. Perdeu 3 gols cara a cara, diz aqui o Silvio Seico. Edilson, concordo, o árbitro prejudicou demais. Ponte não jogou bem. Melhor em campo, Dodô. Primeiro voto então pro Dodô do Edilson. Rapaz, demorou pra aparecer um voto aqui, hein? Edilson, muitas mensagens, mas sem voto. Absurdo o trio de arbitragem, diz o Fábio Almeida. Ajudado contra o Ceará também, diz aqui o Fábio. Fábio, eu não vou ler aqui a mensagem porque acho que ia desmerecer o adversário. Eu costumo aqui e gosto que a gente também enalteça o adversário, né? Porque hoje o Goiás fez um bom jogo independente da arbitragem, viu?
O Fábio Almeida diz que o melhor em campo foi o Dodô. O Fábio Almeida também votando no Dodô. O Marcelo não tá me ajudando, eu tô sozinho aqui. Aparecido Alves, melhor em campo, Dodô. Melhor em campo, Dodô. Ô, Corsato, nas redes sociais aqui, a torcida gostou bastante do Tomás Luciano, viu? Sim. Vamos lá. Alexandre Cristiano, boa noite. Empatou, mas jogou muito mal e não parou pro fair play, tomou o gol, Alexandre Cristiano. O jogadorzado em campo tem que ficar atento também, né? Não pode deixar acontecer isso. Árbitros da FIFA, que vergonha, vem aqui pifar, vem aqui apitar e faz essa lambança, não dar pênalti, faz falta. Diretoria não faz nada. Mas também vai adiantar fazer o quê, né? Maurício Roberto, melhor em campo, Dodô. O Maurício também votou aqui no Dodô. Valeu, Maurício. Obrigado. Dodô em campo, Dodô melhor em campo, sem dúvida. Darcy Altino, pode precisar de uns 2 atacantes de raça para somar com o Gé e o Gabriel Novaes. Gabriel Novaes também parece que machucou de novo, né? Neuri Menezes, Matheus Silva e Castro os melhores. Mas o Dodô, pelo gol, leva. Então, pelo que eu entendi aqui, você votou no Dodô, né, Neuri? Mais um voto pro Dodô aqui. A ponte sempre roubada. Esse aqui eu já li, né? O DJ Digo que falou. Ô, Carlos, o DJ Digo que tá dizendo, hein? O lance que o juiz não marca o pênalti foi em cima do Renato mesmo. O Messias faz a falta em cima do Renato. Então tá, em cima do Renato. Então foi em cima do Renato mesmo. O Matheus Regis estava jogando do lado esquerdo, né? Lado esquerdo. E a falta foi aqui do lado direito. Quem joga pelo lado direito é o Everton Brito. Isso. Jogos difíceis. Iniciar o turno contra Curitiba e Goiás não é tão simples. Foi um jogo pegado, diz aqui o Vitor. Marcelo Borges, boa noite, melhor equipe de transmissão. Corsato e todos, ótimo final de semana. Murilo Melo, craque do jogo, Dodô. Murilo aqui, rapaz, só votos pro Dodô, hein? João Batista de Paula, se o Avaí perder do Santos com 2 gols, a ponte sobe pra 10ª posição, tá dizendo aqui o João Batista. Mas tem toda a rodada ainda, né, João? Luiz Simas, melhor em campo, Dodô. Luiz Simas também votando no Dodô aqui. O Fábio Almeida, Dodô, já coloquei seu voto aqui. O Vitor tá dizendo que o Pedro Lino tá cada vez mais feio. Tô louco, Vitor. Roberto César Santos, Dodô, só pelo golaço, craque do jogo. Ó, aqui da galera, Corsato, Dodô tá levando como o craque do jogo. Vamos perguntar então, deixa eu começar com você, Corsato. Quem foi o craque do jogo, na sua opinião? O Dodô, né? Faz um golaço, empata o jogo pra ponte, o jogo praticamente Salvou a perdido. ponte. Mas ó, o Matheus Silva jogou muita bola Não, teve hoje. outros jogadores, se você quiser falar menção honrosa, por exemplo, não pode esquecer do Pedrão, salvou a ponte de tomar outros gols, né? O Matheus Silva foi bem, o Castro foi bem também de novo, né? Gostei da entrada do Renato, muita gente metendo a punha no Renato aqui. Eu gostei da entrada do Renato. O Everton Brito fez um bom jogo de novo. Né? Esse foi um que o Nelsinho recuperou. E o Tomás Luciano entrou bem. Você falou fora do ar e é verdade, ele é folgoso. Lateral folgoso. Eu não falei fora do ar, eu falei no ar. Folgoso, só que ele não tem velocidade, mas ele é forte, né? Ele não tem muita velocidade, mas ele é forte, então geralmente ele ganha no corpo da marcação. Mais uma vez, vou repetir aqui a informação que eu tenho. De pessoas ligadas ao departamento de futebol da Ponte, que tá treinando que o Dodô faz o gol, a falta é em cima dele. Em cima do Tomás Luciano. É o Tomás Luciano que sofre a falta. Exato. Então, mais uma vez, repito, ele tá treinando bem e não se espante se ele começar jogando de lateral direito e o Igor Inocêncio for lá para a esquerda. Podia fazer isso contra o Amazonas já. Lembrando que contra o Amazonas a ponte não terá Castro e também não vai ter o Elvis. Vai ter a volta do Iago e vai ter a volta do Gé, que fez muita falta hoje. E talvez não tenha o Gabriel Novaes. Pedro Lino, melhor em campo para você. Melhor em campo Dodô, só que salves também para Matheus Silva, que jogou muita bola hoje. Também o Joilson jogou muita bola hoje. O time da Ponte praticamente jogou bem, né? O Elvis jogou bem, o Everton Brito jogou bem. Mas o melhor em campo também por causa do gol, Dodô. Mais um voto pra ele aí, Corsato. Legal. Então, Dodô eleito com 3 votos. O craque do jogo eu também ia votar no Dodô, porque empatou o jogo pra Ponte, né? Tirou ali o famoso coelho da cartola. E lembrando o gol que o Ronaldinho Gaúcho fez contra o goleiro Seaman, né, da Inglaterra. Pessoal, os ingleses entendem que o Seaman falha naquele lance, né? E o Seaman, como aliás, quase todos os goleiros da Inglaterra, chama gol, né? Quase todos. Quase todos os goleiros da Inglaterra são
goleiros que chamam gol, né? É um Marcelo Corsato da vida, né? Mas o Ronaldinho viu que ele estava adiantado, ele não ia pegar. E o Dodô fala na entrevista que ele fala na entrevista que como ele jogou o ano passado no Goiás, ele treinava, né? Então ele conhece o Tadeu, ele sabe que o Tadeu joga adiantado. E o Tadeu não é um goleiro que tem uma grande estatura. O Tadeu, pra mim, eu acho um goleiraço. Eu acho ele um goleiro sensacional. Ele tem uma explosão boa, reflexo. Ele é um goleiraço. Mas o Dodô foi muito bem e acabou fazendo o gol pra Ponte. Então, Dodô, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. 9h51, tem mais um intervalo pra pagar, né, Felipe Marques? 9h51, vou pro intervalo. Na volta, nós vamos dar as notas do jogo, hein? Já, Marcelo Corsato e as notas do jogo dos jogadores da Ponte Preta, né? Depois do empate com o Goiás. 1-1, daqui a pouco voltamos. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontepretana. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. A Ponte empatou com o Goiás pelo placar de 1-1. Ponte 1, Goiás também 1, 21ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Novo Horizontino, placar ao vivo Futebol Interior, vejo aqui, né? O Novo Horizontino vai vencendo a equipe do América pelo placar de 1-0. Gol foi marcado a 2 minutos do primeiro tempo. No outro jogo, esse jogo começou às 9, mais cedo, o Vila tá vencendo o Sport pelo placar de 1-0, hein? 1 pro Vila, 0 para a equipe do Sport. Ferreira foi para a rede fazendo o gol da equipe do Vila. Bom, com esses resultados parciais, Novo Horizontino líder 39, Santos segundo 37, Mirassol terceiro 35, Vila Nova
vai indo à 4ª colocação com 33, passando nesse momento o América, que tem 33. E o Sport está ficando na 6ª colocação com 32 pontos. Lembrando que o Sport ainda tem mais 2 jogos por fazer que os outros. O Sport está chegando na 19º jogo agora. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui as notas do jogo. O Marcelo Corsato vai dar notas, como se fosse um professor, né? Ele vai dar notas para os jogadores da Ponte depois do empate com o Goiás pelo placar de 1-1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, se inscreva em nosso canal. Preparado, Corsato? Preparadíssimo. Pedro Rocha. Cara, ele salvou a Ponte de não perder o jogo em alguns lances. Vou dar nota 6,5 pro Pedro Rocha. 6,5 pro Pedrão. Igor Inocêncio. Igor Inocêncio começou na direita, terminou na esquerda. Não foi mal, não. Não foi aquele supra-sumo, mas não foi mal, não. Vou dar nota 6 pro Igor. Só 6, tem certeza? Só 6. Matheus Silva. Matheus Silva. Gostei do jogo do Matheus Silva. Teve alguns probleminhas ali com os atacantes do Goiás, mas é que são ligeiros, né? O Matheus Gonçalves, o Wellington Matheus e o Thiago Galhardo fizeram uma fumaça. Mas vou de 6 também pro Matheus Silva. Tomou cartão amarelo, tá suspenso no próximo jogo. Eu vou perguntar de novo, você tem certeza que a nota do Matheus Silva é só 6? Tenho, porque o Goiás foi melhor boa parte do jogo. As minhas notas vão ser totalmente diferentes. As suas? Você tá perguntando as minhas. Estarão lá no site Futebol Interior, no blog Planeta dos Macacos. Joilson. Não comprometeu também não, né? Não comprometeu, mas teve muito trabalho com o ataque do Goiás. 5. Gabriel Risso. Então, o patrão não tá jogando o que ele já jogou na Ponte. 5. Entrou, vou colocar aqui quem entrou nos lugares, tá? Já vou colocar aqui o Tomás Luciano, entrou com 30 minutos do segundo tempo. Gostei do que vi, cara. Apesar de ter jogado pouco, vou dar meia dúzia pra ele. Depois das alterações, depois que entraram Tomás Luciano e Dodô, a Ponte melhorou em campo. 6 pra ele então, né? Meia dúzia, é isso. Emerson Santos. Discreto, 5. Saiu a 34, entrou o Ramon. Também discreto, 5. Mas você falou que melhorou o passe, pô? Não, o que eu falo é que ele melhora o passe. Mas não foi porque o Ramon entrou que a Ponte empatou o jogo, não. Discretíssimo. Castro. Repete de novo a palavra? Discretíssimo. O Castro... Porque soou meio diferente pra mim aqui. Você gosta de uma fumaça, né, cara? Depois daquela pergunta que você me fez aquele dia lá, cara, eu tô esperto ligeiro com você. Sou diferente. Castro, vai. Eu tô ligeiro com você. O Castro, ele é o ponto, assim, no sistema defensivo, ele que dá o balanço no sistema defensivo e ofensivo da Ponte no meio campo, né? É o jogador, assim, que dá mais a consistência no meio campo. Vou dar nota meia dúzia pra ele hoje, Carlos, apesar de ter tomado cartão amarelo. Você sabe que o que dá o balanço normalmente chama-se pêndulo, né? Ah, é? Ele é o pêndulo, então? Você tá falando Ô Pedro Lino, você pode... por favor, pegar o microfone. Eu preciso que você fale 2 coisas. A primeira é chiclete. Fala, pô. Chiclete. E a segunda é discretíssimo. Discretíssimo. Muito bom, gostei. É isso aí. Agora, o Elvis Corsato, nosso camisa 10, tá saindo tudo aqui, velho. Ele tá saindo no ar lá na Valinhos FM daqui também. A pouco, desculpa, viu, gente? Daqui a pouco, na Valinhos FM, tá? Já, a Voz do Brasil, nosso operador, ela tá preparando a Voz do Brasil, tá? Vai, Marcelo. O operador prepara a Voz do Brasil, salva, cadastra aí e dá as notas do jogo. Vai. Elvis. Então, cara, não foi o melhor jogo do Elvis com a camisa da Ponte. O Elvis não bateu aquela falta igual a falta do Vila Nova? Foi do mesmo jeito, cara. Então depende da posição que o goleiro do Vila Nova colocou a barreira e do que o Tadeu colocou a barreira, né? Tem que ver isso também, né? Ele tentou encobrir a barreira porque eu acho que o goleiro do Vila Nova na outra colocou a barreira um pouquinho pro outro lado. O gol foi no canto direito. E ele tentou tocar no canto direito de novo. Só que ele fala na entrevista que ele ia tocar, que ele só tinha jeito de tocar no canto do goleiro. Ele só podia chutar no canto do goleiro. E dessa ele tocou no outro canto. Enfim. Eu teria metido uma bica. Eu também. Se eu sou o Elvis, né? Eu também. Então, mas discretíssimo no jogo hoje também o Elvis. Nota 5 pra ele. 5 pro Elvis.
Vai fazer falta contra o Amazonas? Claro que vai. É o maestro desse meio campo da Ponte, né? Aí Não é o pêndulo, mas é o maestro. Há 30 minutos entrou o Dodô, que há 42 do segundo tempo estava escrito, né, nas estrelas, né? É claro que a gente não iria conseguir saber, porque nós não previmos o futuro, né? Não sabemos o que vai acontecer lá na frente, né? Mas ele entra há 30 minutos e 12 minutos depois ele empataria o jogo para Ponte Preta. Nota do Dodô. A gente elegeu como melhor em campo, né, cara? E ele faz o gol, velho. Vou dar nota 7,5 pro Dodô. 7,5 pro Dodô. 7,5. Vamos lá. Everton Brito. Então, o Everton Brito não tá jogando mal na Ponte, não, hein? Nota 6 pro Everton Brito. Mas vamos combinar que a gente meteu o pau aqui, você meteu o pau no Matheus Regis, inimigo do gol, mas ele não tá jogando mal, mas ele aparece menos que o Matheus Regis. O Matheus Regis pelo menos não foge do jogo, né? Não peca por omissão? Não. Que nota do Everton? 6. 6. Já que falei aqui do Matheus Regis, vamos falar do Matheus Regis Não, vamos falar do Vinícius, para depois falar do Matheus. O Vinícius não foi bem não, cara. Mas como a Ponte Preta não perdeu, eu vou dar nota 5 pra ele. Mas não foi bem, não. Não aproveitou a oportunidade, não. Eu tinha uma expectativa boa do Vinícius. É claro que um jogo só você não pode matar o cara, né? Ele até se esforçou. E entendo que no primeiro tempo a bola chegou menos do que no segundo tempo, né? Mas ele não aproveitou a oportunidade, não. Ele vai precisar galgar um pouco mais aí de futebol para tentar ser uma boa opção pro Nelsinho Batista. Hoje ele é o reserva do Gé. O treinador falou isso na coletiva. Mas nota 5 porque a Ponte não perdeu. Porque se a Ponte tivesse perdido o jogo, eu ia dar uma nota menor para ele. No intervalo entrou o Renato. Então o Renato jogou bem, cara. O Renato não jogou mal, não. Olha, pro Vinícius eu dei nota 5, né? Pro Renato, apesar de muita gente nas redes sociais achando que foi mal pra caramba o Renato, eu acho que ele entrou bem. Eu vou dar nota 6 pro Renato. Meia dúzia pro Renato. Aí agora a gente vai pro Gabriel Novaes. Gabriel ficou até 40 minutos do primeiro tempo. Saiu contundido. Cara, tava bem o Gabriel Novaes. Ele é bom mal, jogador, não. né? Ele é bom jogador. O problema do cara é que ele não aguenta jogar, né, cara? Machuca muito. Mas... Gabriel Novaes. Não tava mal, não. 5,5, vai, Carlos. 5,5 pra ele. No lugar dele, com 40 minutos do primeiro tempo, entra o Matheus Regis. Matheus Regis. Então, o Matheus Regis, ele tem uma dificuldade danada pra fazer gol. O momento final dele é muito ruim. Ele é bom jogador, ele sabe o que ele faz com a bola, ele é inteligente, ele é rápido, ele ajuda na marcação, mas na hora do agora, na hora de mandar a bola pra casinha, lá no barbante, no filó, ele tem muitas dificuldades, né? Mas pelo esforço, cara, eu vou dar nota meia dúzia pra ele. Você tá falando aí do Matheus Regis, né? E a gente tá dando nota pra ele. E ele é de 1999, tem 25 anos, ele é paraibano. E eu quero dar uma olhada aqui no desempenho do Matheus Regis, cara. Porque me chama a atenção o número de gols dele. Então, eu lembro que no Campeonato Paulista ele fez um gol contra a Ponte. Então, mas vamos lá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ele tem, na Ponte Preta, 18 jogos e 2 gols. No São Bernardo, 14 jogos e 3 gols. E um contra a Ponte. No São Bernardo, então, a média dele tá melhor, né? Porque na Ponte ele já tem 18 jogos e só fez 2 gols. No São Bernardo, 14 jogos, 3 gols. No Atlético Goianiense, 12 jogos no ano passado, 1 gol. Aí no São Bernardo, temporada 2023, 13 jogos, 3 gols. Aí ele estava no CSE de Alagoas, 11 jogos, 4 gols. No Campinense, ele tem 44 jogos, 7 gols. E aí vamos lá, no CSP, 8 jogos, 3 gols. De média, né? Foi onde ele mais fez gols. No 13 ele não fez nenhum gol. No Botafogo da Paraíba, 7 jogos, 1 gol. E na Desportiva Guarabira, 4 jogos, nenhum gol. Não é, assim, um exímio fazedor de gols, não. Mas, por exemplo, no São Bernardo, ele, em 13 jogos, fez 3 gols, né?
mas ele tem dificuldade mesmo com o gol. Que nota você deu pro Matheus Regis, Marcelo, por favor? Matheus Regis, deixa eu dar uma olhada. Meia dúzia. Meia dúzia? Meia dúzia. Regis. Aí agora falta quem, hein? Falta o treinador, né? Nelsinho Batista. Nelsinho Batista. Então, cara, olha, ele entrou com o Vinícius, eu entendi a ideia dele, né? A ideia não foi ruim, não. E ele vê que não dá certo e ele tem coragem, né? Porque às vezes você não tem coragem, ele teve. Às vezes falta coragem, ele teve, o professor teve coragem. Vou dar nota 7 hoje pro professor, viu, Carlos? 7. E o árbitro do jogo, Marcelo? Ah, fraco, hein? Fala o nome dele pra gente aí. Rodrigo José Pereira de Lima. Não gostei não, 4. Os bandeiras não são ruins, né? O VAR tentou salvar ele lá, mas ele não quis. Nota 4 pro árbitro. A média da arbitragem não seria tão ruim assim, mas o árbitro nota 4. Tá certo então. Tá então as notas do jogo. Ponte e Goiás empataram pelo placar de 1-1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 10 da noite mais 6 minutos, 10 e 6. Bom, o link tá programado até 10 e 10 aí, viu, Corsato? Deve expirar já na Valinhos FM. Tá falando então... que tem 4 minutos. Isso. Vamos então com a ficha técnica. Ponte Preta empatou com o Goiás pelo placar de 1-1. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Sempre muito bom ter você aqui nos canais Futebol Interior. Bom, transmitimos o empate entre Ponte Preta e Goiás nessa sexta-feira, 16 de agosto de 2024, no estádio Moisés Lucarelli pela 21ª rodada da competição. A Ponte de Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Joilson, Gabriel Risso, depois o Thomas Luciano, o Emerson Santos, depois o Ramon, o Castro Elvis, depois o Dodô, Everton Brito, Vinícius, depois o Renato, Gabriel Novaes, depois o Matheus Regis, Nelsinho Batista, treinador da Macaca. O Goiás, do Wagner Mancini, com o Tadeu, Dieguinho, Messias, David Braz e Sander, depois o Douglas Teixeira. O Sander, ele sai no final do jogo, vai direto para o hospital, um choque com o Castro. O Aloísio, o Marcão, depois o Natan Melo e o Rafael Gava, depois o Regis. O Wellington Matheus, depois o Rildo. O Ângelo Rodrigues, o colombiano, depois o Thiago Galhardo. O Matheus Gonçalves, depois o Edu. Treinador, como eu disse, o Wagner Mancini. O árbitro da partida, Rodrigo José Pereira de Lima, confuso, auxiliado pela Márcia Bezerra Lopes Caetano e também pelo Bruno César Chaves Vieira. O quarto árbitro, Murilo Victor. O VAR, o Carlos Eduardo Nunes Braga. Cartões para Ponte Preta, Matheus Silva, Castro, Elvis e Renato, foram 4. Para o Goiás, o Dieguinho, o Regis e o Rildo. Os gols do jogo, Matheus Gonçalves, 41 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o time do Goiás. No segundo tempo, Dodô, uma cobrança de falta lá, Ronaldinho Gaúcho. A 42 do segundo tempo, empata o jogo para Ponte Preta. Placar final, Ponte Preta 1, Goiás também 1. Tivemos 5.503 torcedores no estádio para R$110.020 de arrecadação. Portanto... Campeonato Brasileiro Série B, 21ª rodada, no Majestoso, nesta sexta-feira, Ponte Preta 1, Goiás também 1. Ficha técnica do jogo. Legal, tá aí o Corsato trazendo a ficha técnica do jogo. A Ponte empatou com o Goiás pelo placar de 1-1. Então vou fechar aqui a transmissão pro FM, tá? Em 87,9. Quando o América empata o jogo contra a equipe do Novo Horizontino. 1 pro América, 1 pro Novo Horizontino. Foi para a rede a 39 minutos do primeiro tempo. O América empatando o jogo para cima do Novo Horizontino. Portanto, Novo Horizontino e América empatam pelo placar de 1-1. Alê foi para a rede. O volante Alê, esse cara é bom jogador, hein? Alê foi para a rede. 1 pro América, 1 pro Novo Horizontino. Jornada Esportiva fechando no FM. Para restaurante do Dadá, diz que entregas 3242-3125. Uma pizza vai muito bem, obrigado, hein? 3242-3125, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Marcelo Corsato narrou, Pedro Lino reportou. Eu estive aqui no placar ao vivo junto com o Felipe Marques e o Mr. X lá na Valinhos FM. Na Valinhos FM vem aí a voz do Brasil, uma trilhinha de 30 segundos, a gente segura e continua no YouTube. Por favor, Felipe Marques.
Muito bem, então, agora estamos no YouTube dos canais Futebol Interior e também no canal de áudio aqui do Futebol Interior para fazer aqui Ponte 1, Goiás também 1, a Ponte Preta empatou com a equipe do Goiás. Novo Horizontino e América vão empatando pelo placar de 1-1. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no placar ao vivo do Futebol Interior. Pegar aqui meu aplicativo, é rapidinho, viu, gente? É rapidinho, baixa o aplicativo. Aliás, se você tem o aplicativo do Futebol Interior, baixa a nova versão, tá? Porque tá, ó, muito mais rápido e ágil, tá bom? Placar ao vivo. Desinstala a versão que você tem aí, se você não instalou a nova ainda, né? E instala a nova, tá bom? 1 pro Novo Horizontino, 1 pro América. Tá 1-1 este jogo. O Vila Nova vai vencendo o Sport pelo placar de 1-0, 3 minutos do segundo tempo. Aí dá uma mexida aqui na classificação, né? Porque aí com esse empate o Santos volta à liderança. Santos 37, Novo Horizontino 36. É que o Novo Horizontino tem um jogo a menos que o Santos, é isso? Deixa eu ver aqui, tá 1-1. Ah, não. Horizontino 37, Peraí, né? Eu tô vendo a tabela errada. O Santos 37, Novo Horizontino 37. Peraí, segura a onda um pouquinho aí, Corsato. Mirassol 35, Vila Nova 33. Isso, vamos chegar aqui rapidinho então na nossa tabela aqui, porque eu estou olhando aqui, tá 1-1. Vamos agora para a classificação, atualizar aqui a tabela. Santos 37 ainda, tá? O Novo Horizontino segundo também 37. O Mirassol terceiro 35. Isso. O América agora volta para a quarta posição 34. Isso, mesmo com a vitória do Vila. Mesmo com a vitória do Vila, que tem 33 pontos ganhos. Desses aqui, Santos tem 20 jogos e o Mirassol 20 jogos, tá? É que o Mirassol não jogou na rodada e o Santos também não, né? Jogo amanhã. O Goiás com esse empate 29, né? Só que o Goiás pode perder a posição para o Ceará, que também tem 29. O Operário já jogou na rodada, perdeu, tem 29. Só que o Operário tem um jogo a menos ainda, que é um jogo contra o Sport, inclusive, né? Então o Operário tem um jogo a menos, tem 29 pontos. O Avaí é o 10º, tem 28, não jogou na rodada ainda. A Ponte já fez o seu jogo, 28 pontos, 11ª. A Ponte não perde em pontos a posição. A Ponte ou fica na 10ª colocação, porque o Avaí tem um saldo de 1 e a Ponte tem saldo 0. Se o Avaí perder pro Santos por 2 gols de diferença, a Ponte passa o Avaí, tá? Não, eu acho que pode perder por 1 gol de diferença. Por quê? Porque aí vai ficar 0-0. Isso, só que a mas Ponte a tem Ponte mais tem gols. Verdade. Então, se o Avaí perder pro Santos, a Ponte por passa 1-0, perder pro Santos, a Ponte passa o Avaí. A Ponte pode chegar na 10ª colocação. Mas aí tem o CRB. O CRB só tem 19 jogos por enquanto, 24 pontos. Ganhando na rodada, ele vai a 27, não vai chegar à Ponte. Então a Ponte não sai, na pior das hipóteses, na 11ª colocação. A Ponte poderia ir a 30 pontos. A Ponte poderia estar agora, nesse momento, na 7ª colocação, se tivesse vencido o jogo. Mas isso não aconteceu. O CRB tem 24 pontos, o Amazonas é o 13º, 24, jogo importante da Ponte contra o Amazonas na terça-feira. O Amazonas vai jogar na rodada ainda, mas pode chegar a 1 ponto da Ponte Preta nesse jogo, tá? O Curitiba é o 14º, 24, o Paysandu 15º, 24, o Botafogo é o 16º, 22. 17ª colocação, o Ituano, 19 pontos, só que o Ituano já jogou na rodada. Se Chape e Brusque empatarem, o Ituano volta para a 19ª colocação. A Chape tem 19, 4 vitórias, o Ituano tem 19, 5 vitórias, um jogo a mais. O Brusque tem 19, 3 vitórias, por isso é o 19º colocado. E o Guarani é o último colocado na competição, tem 14 pontos ganhos. Mesmo que o Guarani vença a Chapecoense, o Guarani vai seguir na lanterna da competição, aí iria para 17 pontos. Agora, uma coisa interessante, o Guarani nos últimos 5 jogos fez 8 pontos, hein? Nos últimos 5 jogos. O desempenho do Guarani melhorou. O desempenho do Guarani melhorou nos últimos 5 jogos, tá? O Guarani tem 8 pontos nos últimos 5 jogos. Se você for tirar a régua, o Guarani em 5 jogos fez 8 pontos. O Guarani tem 14, né? Ou seja, ele fez 6 pontos em 15 jogos. É um aproveitamento ridículo. Quantos jogos você falou? Guarani. Quantos pontos ele fez? O Guarani nos últimos 5 jogos, nas minhas contas aqui, ele tem 5 pontos. Tem 8 pontos. Eu tenho 7
Nas minhas contas são 7. Então são Mas tá bom. Então são nos últimos 6, vai. Nos últimos 6 jogos, 8 pontos. Só que se você cortar aqui, isso aí, 6 jogos, 8 pontos. Só que se você cortar, que já são 20 jogos, então nos 14 outros jogos, o Guarani só fez 6 pontos. Ele fez mais pontos aproveitamento agora. ridículo. É a mesma coisa que tá acontecendo com o Ituano, pô. O Ituano ele vem de 2 vitórias seguidas. E em 5 jogos ele só perdeu 1. 2 empates, uma derrota e 2 vitórias. 8 pontos também. É. Né? Mas fez uma campanha muito ruim. É isso. A Ponte, nesse momento, está a 9 pontos do primeiro time na zona da degola. Mas isso vai mudar, né? Vai mudar. Porque Pode tem mudar. Chape, tem Brusque. Pode mudar. Né? Então pode chegar a 22. Pode chegar a 22 ou 20, vai. Que as equipes empatem. Mas na pior das hipóteses, 22. 22, E aí a Ponte estaria a 6. A 6. A 6. E aí vamos chegar lá que em cima. Que é um número considerável. São 2 rodadas. Você tem que tirar 2. São 2 nesse rodadas momento, que a Ponte... a 6 também. É a famosa gordura, Carlos. A Ponte está, nesse momento, a 9 pontos do time que está sendo rebaixado. E está a 6 do time que está na 4ª colocação, que é o América hoje. Pode terminar assim? Pode. Aí você vai falar, pô, a Ponte tá mais perto do G4 do que do Z4, mas pode terminar com 6-6. É isso, a Ponte tem gordura na parte de baixo, que eu entendo que na 21ª rodada, vamos para a 22ª, é o campeonato e da agora Ponte. A Ponte tem 3 jogos difíceis. A Ponte pega o Amazonas fora. Adversário direto. Pega o Operário em casa. E depois também joga... é adversário direto. E depois joga contra o Santos. E o time do Operário é difícil. E esse jogo contra Apesar o Santos da derrota aí, contra o Ituano, né? Esse jogo contra o Santos, o que vier é lucro, né? Esse jogo contra o Santos. Esse jogo é um jogo que você vai pegar na tabela. O que vier é lucro. Você vai arriscar lá. Você dá descarte. Porque o jogo aqui no Majestoso dava pra Ponte ter empatado. Eu tenho muito na retina aquele último lance do Giancarlo. Sim. Né? Que ele na pequena que, aliás, área... foi o último jogo que ele jogou, né? Então, que ele sumiu também, né? Tá se recuperando, Tá né? se recuperando de novo. Mas ele tenta dar um voleio e não alcança, a bola sobe, né? Enfim, é que o Brigatti colocava ele de meia. Mas é isso, né? Vamos, a Ponte tem nessa semana 2 jogos importantes, hein? Terça e sexta, a Ponte entra em campo na terça-feira contra o Amazonas. Na sexta, deixa eu ver aqui o horário do jogo, né? Na sexta. Posso ver pra você aqui, querido. Pode. 22ª, 23ª rodada. 9h30 da noite. 9h30. Então, um jogo às 9h. É o único jogo dessa 23ª rodada que vai acontecer na sexta. Isso. Ponte Preta e Operário, 9h30 da noite. E aí, a Ponte Preta depois, aí a Ponte já joga contra o Santos Futebol Clube. Dependendo do resultado contra o Amazonas, eu acredito em 6 a 7 mil torcedores. Contra o Santos também, 9h30 da noite na sexta-feira. Na outra sexta-feira. Boa. Né? Bora lá então. Deixa eu pegar aqui, o repórter já tá ali no celular. Então deixa eu pegar aqui o destaque final do repórter Pedro Lino, nosso presidente que tá voando, esteve em Curitiba, falou lá com o pessoal da imprensa de Curitiba, o único representante com exclusividade. Às vezes a gente fala as coisas, né? E as pessoas têm uma dificuldade para entender, né? Cara, o que foi falado aqui era o único representante da imprensa campineira. Então, o Pedro Lino falou com exclusividade para a imprensa de Campinas, né? É claro, pro rádio campineiro. Claro, cara pálida que tinha repórter de Curitiba, no Paraná. Isso é óbvio, né? Mas a palavra exclusividade foi para a imprensa campineira. Mas, cara, como é difícil, né? Às vezes as pessoas não entendem texto e também não conseguem entender o que você fala, né? Mas vamos lá, Pedro Lino, seu destaque final. Ponte Preta empatou com o Goiás pelo placar de 1-1, Pedro Lino. Meu destaque final é que o golaço do Dodô, né? A Macaca empatou por 1-1 contra o Goiás no Moisés Lucarelli. E a Ponte Preta volta a campo na próxima terça-feira, no dia 20, às 9 horas da noite contra o Amazonas, direto da Arena Amazonas. Lembrando que o Amazonas estava jogando no Carlos Amit. Sim. Deve ter acontecido alguma coisa lá que eles estão voltando a mandar o jogo na Arena da Amazônia. A Arena da Amazônia estava em reforma. Aí mandaram o jogo no Carlos Amit, reformaram o estádio lá. Que é mais acanhado. Aliás, eu entendo que pro Amazonas seria melhor continuar jogando lá, né? Sim, porque não vai tanta torcida. Não, mas mesmo que vá, o Amazonas até que tá levando um bom público, viu, cara? 5, 6 mil, mais ou menos a média da Ponte. Mas o estádio é menor, né? Então faz mais pressão, né? Eu tava vendo lá, eles fizeram um camarote, que nem Arena Grande, né? Sim. Com comida à vontade, bebida à vontade. Aí o pessoal fica lá no pré-jogo, pós-jogo.
E assiste o jogo direto do camarote também. Eles estão contratando a roda, anunciaram um goleiro lá essa semana. Então eu vi uma matéria, eu acho que foi no futebol anterior que eu vi. Eles emprestaram 15 jogadores. 15! 9 para um time da Série B lá do Campeonato de Amazonas, 4 para outro e 1 para um outro time lá. É um time Mas bem... eles emprestaram 15. É um time bem organizado, né? E a Ponte não vai ter desfalque para esse jogo contra o Amazonas, não é, Pedro Lino? Isso, o Elvis não joga. O Castro também não joga por conta do terceiro cartão amarelo. Tem que ver agora o Gabriel Novaes, né? Se vai ter condições. Gabriel Novaes saiu machucado, Eu né? acho que o Gabriel Novaes nem viaja, viu? Eu acho que vai poupar, né? Eu acho que nem viaja, que é pra deixar pro jogo. O Gé volta, né? E o Iago Dias também, né? Isso, o Gé volta. E Corsato, os ingressos, pra se alguém for pra lá, né? Torcida visitante, R$30 a meia e R$60 a inteira. Aliás, esse é um ponto que eu falo aqui. Eu sei que você tá no seu destaque final, mas que eu vivo falando lá com quem eu posso, né? Lá na Ponte Preta. E não é nada contra o torcedor visitante. Não é nada disso. Mas, por exemplo, né? Aqui em Campinas é R$40 a entrada. R$20 a meia. Né? Torcedor visitante paga isso aí também. Né? E lá nós temos que pagar 60, fora nós temos que pagar 60. Em Curitiba, o ingresso mais barato era 80. Só que aí é o mesmo valor lá em Manaus. É o mesmo valor para a torcida do Amazonas, é o mesmo valor para a torcida da Ponte também. Mas 60, tá caro. Eu acho que a Ponte deveria cobrar mais caro do visitante aqui, mas é a setorização do estádio. É isso, Pedro Lino, um abraço pra você, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Abraço, viu? Corsato, valeu, tamo junto, até o próximo jogo no estádio Moisés Lucarelli. É sexta-feira, Ponte e Operário. Isso, 9h30 da noite. Exatamente. Valeu, Pedro. Grande abraço pra você. Tá aí o Pedro Lino. Bom, no jogo empatado e no relógio também. 22 horas, 22 minutos. Pra concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. E também pra Hora da Macaca, segunda, 8h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Ô, Corsato, seu destaque final, a Ponte Preta empatou com o Goiás pelo placar de 1-1, Corsato. Muito bem, você vai deixar o comentário final pra depois? Não, então temos que fazer o comentário final, né? Eu sou desses, cara, eu sou de grupo. Você é de grupo? Sou de grupo. Eu vou participar ou não? Se eu não for participar, já claro, dou destaque claro final. Que você vai participar. Você vai Então, participar tá sim. E o Pedro Lino tem que se portar legal aí neste comentário então final, porque vai aparecer ou então vaza na braquiária. O que você escolhe? 10h23. Tá preparado o comentário final aí, ô Felipe Marques? Tá? Então, se tiver, vamos colocar então o comentário final, aliás, no YouTube. Futebol Interior, tá? Quantos minutos é de comentário final? Pro YouTube, no máximo 3 minutos. Mas os coleguinhas Não, do Guarani... 7, 8 minutos. Eles dão trabalho pro Felipe Marques, né? O Felipe não fala pra eles, o que eu posso fazer, né? No Instagram, 50 segundos no Insta. Arrasta pra cima no Insta. Vamos lá então com o comentário final depois de Goiás 1, Ponte 1, Goiás 1. Agora o comentário final. Muito bem, a Macaca empatou com o Goiás em casa pelo placar de 1-1. A Ponte perdeu 100% de aproveitamento com o Nelsinho. Eram 6 jogos, 6 vitórias seguidas. Agora, um empate na conta do treinador, o técnico Nelsinho Batista. O gol da Ponte foi marcado pelo Dodô, um golaço de falta. E aí, Corsato, resultado justo, Ponte 1, Goiás 1? Foi. O Goiás mandou no jogo no primeiro tempo, a Ponte Preta melhorou no segundo tempo com as alterações. Pra mim, resultado justo, Carlos. O melhor em campo? Melhor em campo pelos lados da Ponte Preta, o Dodô. A Ponte Preta que volta a campo na próxima terça-feira já, hein? 9 da noite contra o Amazonas. Tem semana complicada, a Ponte Preta, 2 jogos difíceis, Amazonas fora, o Operário em casa, depois tem uma sequência também, o Santos, né, jogando fora de casa, e a Ponte Preta precisa somar pontos aí, para tentar subir um pouco mais na tabela. Vai ter desfalques, né? São 2 jogadores importantes, o Castro e o Elvis não estarão porque receberão o terceiro cartão amarelo. O Gabriel Novaes saiu contundido, mas vai ter a volta, por exemplo, do Gé, né? Comandante de ataque e artilheiro da Ponte na competição. Isso, Gé e Iago Dias. O Iago vencendo reserva, mas eles voltam de suspensão. O Goiás volta a campo na quarta-feira contra o Brusque às 9 horas da noite,
Lembrando que 5.503 foi o público do Majestoso para uma renda de 110.020. A Ponte empatou com o Goiás. Pelo placar de 1-1, transmitimos aqui no YouTube Futebol Interior. Marcelo Corsato narrou com o Pedro Lino na reportagem. Comentário final. 10h26, agora mais um comentário final. Comentário final agora que vai pro Instagram do Futebol Interior. Você não está ainda no Instagram do Futebol Interior, tem muita coisa boa lá, viu? É informação pipocando a toda hora. Vai lá no Instagram Futebol Interior. Agora o comentário final. Transmitimos um pra Ponte, um pro Goiás aqui nos canais Futebol Interior. Dodô de pênalti empatou pra Macaca. O Matheus Gonçalves fez pro time do Goiás. Justo resultado, Corsato? Justo resultado. O Goiás foi melhor no primeiro tempo, a Ponte melhorou depois das alterações no segundo tempo. Melhor em campo? Dodô pelos lados da Ponte Preta. Ponte Preta volta a campo na terça contra o Amazonas. O Goiás na quarta contra o Brusque. Comentário final. Muito bem, muito bem. 10 da noite, mais 27 minutos. É isso. Corsato, transmitimos em um pra Ponte, um pro Goiás, 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso. Seu destaque final. Obrigado, Carlos, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com o Pedro Lino, com o Felipe Marques, com toda a turma aqui dos canais Futebol Interior para transmitir mais um jogo da Macaca. Na próxima semana vai ser uma semana bem cheia pra gente, principalmente pra mim, né? A princípio, eu vou estar na escala em 3 jogos, né? Não. Então vou encher meu bolso. Já caiu em um. Já caí? Já caiu. Então eu tava feliz, mas não tô mais. Guarani Santos, o Gustavo Marques transmite. Então, caí. Gustavo, você que brilha, meu querido. Eu achei que eu ia transmitir esse jogo, mas estarei no jogo Ponte Preta e Amazonas, no jogo Ponte Preta e Operário. Aí o Carlos vai ver qual ele vai narrar, qual eu não vou narrar, enfim, mas aí fica pra escala. Estaremos juntos. O importante é isso. Eu estarei aqui na terça e na sexta. Não vou meter atestado, não falharei. Estarei aqui, tá? Para essa transmissão, sempre que escalado, com o maior prazer em estar aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Um grande abraço para nossa audiência. Valeu, Carlos, até a próxima. Valeu. Tá aí o Marcelo que transmitiu o empate da Ponte com o Goiás pelo placar de 1-1. Gol do Dodô. Esse gol, aliás, vai ter um recorte no YouTube. Futebol Interior com a narração do Marcelo, uma produção do nosso Felipe Marques, que também tá voando. Aliás, nós temos dois rapazes, né, aqui no Futebol Interior que estão voando. O eterno presidente Pedro Lino, é uma monarquia, né? Na monarquia não tem presidente, ele não pode falar que já se despediu. Não tem presidência, mas ele é eterno. Essa presidência vai ser sempre dele. E o nosso Felipe Marques, né? 2 rapazes aí que estão realmente voando. Se você pudesse ver, eu até queria virar essa câmera, mas eu não vou fazer isso. Mas ver o óculos escuro do Felipe Marques, cara. A noite caindo, estrelas no céu, e o cara meteu um óculos escuro, velho. Não, você já deu tchau já. Não, deixa quieto, melhor não. E agora o Felipe Marques vai tirar você e o Pedro Lino da tela a partir de agora e vai deixar só eu aqui brilhar, porque eu preciso honrar o meu gordo e rechonchudo cachê. 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, são 3, 5, 6, 7, 8 gols por enquanto em 4 jogos. Uma média de 2 gols, e o Pedro Lino? 8, 4 dá 2, tá? 8 dividido por 4 são 2, tá? Operário 1, Ituano 2 na sexta. Ponte Preta e Goiás 1-1, Marcelo Corsato transmitiu. O Vila Nova tá vencendo o Sport, hein? Pelo placar de 1-0. Placar ao vivo, o Futebol Interior mostra aqui 22 minutos do segundo tempo. Intervalo de jogo, Novo Horizontino e América 1-1. Tem que terminar a transmissão aqui, tá me dizendo o Felipe Marques, porque nós vamos colocar o segundo tempo desse jogo, hein? Na Amizade FM. Amanhã, 3h30 da tarde, o Júlio Estevanelli, sem E, por favor, viu, produção? Estevanelli com S no início, vai fazer a sua estreia aqui nos canais Futebol Interior, ao lado do Wendel Coral, que estará amanhã na transmissão do jogo do Guarani, junto com o nosso querido Albert Cavalcante. Jogo marcado para as 3h30, transmissão às 14h30. Esse jogo não vai para o FM, só no YouTube dos canais Futebol Interior. Às 4 da tarde, o líder do campeonato, o Santos, encara o Avaí. Também amanhã, às 5 da tarde, tem Ceará e Mirassol.
às 18 horas, veja aqui no placar ao vivo Futebol Interior, o adversário da Ponte, o Amazonas, encara o CRB. Também, não, esses são os jogos de amanhã, né? No domingo são 2 jogos, Brusque e Curitiba às 4 e às 18h30, esse jogo aqui com cobertura dos canais Futebol Interior. Tem Botafogo e Paysandu, 18h30. Bom, Brusque e Curitiba, acompanhamento aqui dos canais Futebol Interior e também da Esportes Malaguenha, aqui nos canais Futebol Interior. Classificação do campeonato? Bora lá então. Santos líder 37, Novo Horizontino segundo 36, Mirassol terceiro 35, América é o quarto 33. Ó, nessa configuração aqui, com o Santos indo para na primeira colocação e o Novo Horizontino sendo o segundo colocado, abre uma vaga para um time do Campeonato Paulista que não tem vaga na Copa do Brasil ainda. Vamos lá. Os 4 primeiros colocados do Campeonato Paulista, se a minha memória aqui não estiver falhando, né? Então vamos lá. Palmeiras foi o campeão paulista, certo? Palmeiras campeão paulista. O Santos, vice-campeão paulista, né? Então já tem vaga garantida pelo Campeonato Paulista. Aí, terceiro colocado foi o Novo Horizontino, terceiro colocado do campeonato. Novo Horizontino que inclusive perdeu pro Palmeiras, né? E o quarto colocado foi o São Paulo, certo? E o quinto colocado foi o... Não foi o Corinthians. O Corinthians nem se classificou. Teve o Mirassol. Mirassol foi o quinto colocado. E aí, vamos lá. A Ponte Preta terminou na 7ª colocação. A Internacional de Limeira foi a 6ª. Internacional 6ª. Ponte 7ª. Portuguesa foi a 8ª colocada. Então, vamos lá. Novo Horizontino conseguiu vaga já pelo Campeonato Paulista. E agora melhorou ainda, porque o Mirassol, que é o terceiro, também conseguiu vaga pelo Campeonato Paulista, né? Então, quer dizer, ele é o quinto colocado. Então, qualquer um desses aqui abre uma vaga no Campeonato Paulista, que seria já para a Internacional de Limeira. Só que São Paulo e Palmeiras estão entre os 6 melhores da Série A do Campeonato Brasileiro. Para a Ponte, basta que 2 desses times que eu coloquei aqui, São Paulo, Palmeiras, Santos, Novo Horizontino e Mirassol, né, fiquem, no caso de Santos, Novo Horizontino e Mirassol, na primeira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, ou Palmeiras e São Paulo se mantenham entre os 6 melhores da Série A do Campeonato Brasileiro. Bingo! A Ponte consegue vaga na Copa do Brasil. No cenário de hoje, até a Portuguesa, que está atrás da Ponte, é a 8ª colocada, até a Portuguesa tem vaga na Copa do Brasil. Portuguesa teria um calendário cheio ano que vem. Série A de Campeonato Paulista, Série D de Campeonato Brasileiro, que ela conseguiu a vaga pelo Campeonato Paulista desse ano, e também, neste cenário aqui, a Portuguesa tem até vaga para Copa do Brasil. Que coisa boa, hein? Que coisa sensacional, hein? Rapaz, olha só, hein? Fantástico, sensacional, fora de série. Ainda tem que ver aqui também o Red Bull Bragantino, hein? Acho que eu falei alguma coisa tá errada aqui. Acho que eu acho que o Mirassol não é o quinto colocado, viu, Marcelo? É o Bragantino, tá? O Bragantino é o quinto colocado. O Mirassol não é o quinto colocado. Mas aí tem que ver, então. Tira o Mirassol, coloca o Bragantino, que pode ficar entre os 6 melhores da competição. Então é isso. Por enquanto, até a Portuguesa tem vaga. Se até a Portuguesa tem vaga, a Ponte também tem vaga na Copa do Brasil no ano que vem. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Santos líder 37, Novo Horizontino segundo 37, Mirassol terceiro 35, América 4,34. O Vila Nova é o quinto colocado na competição. É isso, Palmeiras 34, Palmeiras, Santos, Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino. A classificação ficou assim. Aí tem o São Bernardo, rapaz. Ah não, mas aqui, Corsato, o São Bernardo ele tá aqui, mas não tá, entendeu? Porque aí é a classificação geral, né? O São Bernardo ele tá, mas não tá. Ele não se classificou para a segunda fase, né? Ele não se classificou para a segunda fase. Não, só para ver, é só o Bragantino que eu queria ver só. É o Bragantino que ficou entre os 4 melhores. O São Bernardo, ele tá aí, mas não tá.
né? Tanto que a Portuguesa tá lá embaixo, né? A Portuguesa está lá embaixo, mas a Portuguesa foi a 8ª colocada da competição. Tira o São Bernardo, a Inter de Limeira foi a 6ª, Ponte 7ª e a Portuguesa foi a 8ª colocada da competição. Marcelo mostrou para mim aqui a classificação geral, que não conta nesse momento, né? Bora então. É isso. Seguindo aqui, Goiás 7º, 29, Ceará 8º, 29, Operário 9º, 29, Avaí 10º, 28. Se o Avaí perder para o Santos, a Ponte vai para a vaga do Avaí. Ponte Preta, 11ª, 28 nesse momento. CRB, 12º, 24. Amazonas, 13º, 24. Curitiba, 14º, 24. Paysandu, 15º, 24. Botafogo, 16º, 22. Ituano, 17º, 19. Chapecoense, 18º, 19. Brusque, 19º, 19. Guarani, último colocado, 14 pontos. Amanhã, 3h30 da tarde, tem Guarani e Chapecoense com Júlio Stevanelli aqui nos canais de Futebol Interior. Bom, fechando então este fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Quase 30 minutos do segundo tempo, Vila Nova 1, Sport 1. A bola vai rolar para o segundo tempo de Novo Horizontino e América, tá 1-1 por lá. Fechamos a jornada esportiva. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas, 3242-3125. Uma pizza na sexta vai bem. Sextou, meus amigos e minhas amigas. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e vai pro céu. Viu? Porque você vai ajudar aí o Hospital do Câncer de Barretos. E também conosco, Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Marcelo Corsato transmitiu, Pedro Lino reportou, eu estive nas redes sociais e no Placar ao Vivo com os trabalhos técnicos do Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo, com a direção geral do Elcio Paiola, a superintendência total aqui do nosso querido Arthur Eugênio Matias, direção comercial do nosso grande Giovanni Paiola, com o Wagner Faneco, presidente lá da Valinhos FM em 87,9. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Vem aí, no canal de áudio dos canais Futebol Interior da Rádio FI, o segundo tempo de Novo Horizontino 1, Mirassol América 1 com a Amizade FM de Novo Horizonte. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço, ó, do tamanho do Majestoso para você. Bom final de semana. Sexta-feira, noite de sexta, é uma criança. Tchau. Termina aqui Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira.